Ai, 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 ai. Vasco da Gama. Nada mais. Ai, meu Deus. Tô com a minha própria live aberta aqui, peraí. E o Vasco acabou de perder um pênalti. Obrigado, GG. Vocês viram como Fui eu, time. velho. Desculpa, eu tô começando agora. Desculpa. Boa noite, gente. Ai, Boníssima meu noite. Sejam todos muito bem-vindos a Expondo Boa noite. Presas. Desculpa, eu tô começando agora. Nossa live aí. Meu Deus, Ah. o cachorro. Meu Deus, cachorro. Ai, que bonitinho. Nossa live expondo presas. Provavelmente a gente vai se expor aqui, vai ficar um pouco maluco. Meu microfone tá baixando muito de novo, mas acontece. Mas enfim, essa live aqui a gente vai ficar conversando, vai falar sobre RPG, vai falar sobre teoria sobre RPG e a gente vai ficar aqui tranquilo, muito menos tenso do que durante RPG, né? Creio eu. Nossa senhora. A não ser que um assassino comece a matar todo mundo em algum momento. Espero que isso não aconteça. Enfim, lembrando, gente, cada sub, cada donate, cada bit, cada doação no Pix, cada coisa que vocês mandarem, tudo vai ser mandado pra nossa querida Aika, gatinha do Wes. Então, por favor, quem puder fazer isso. E agora que a gente recebeu um sub, inclusive, obrigado, Gé, pelo sub. A cada sub que a gente receber, a gente vai abrir 1 minuto que vocês vão poder fazer quantas perguntas vocês quiserem. A gente vai tentar responder Meu Deus. o mais... Meu Deus. Tão Rápido fugido. possível. O mais... Não. A gente vai esperar 1 minuto passar e vai responder com calma cada uma. Mas... vocês vão ter 1 minuto pra perguntar qualquer pergunta que vocês quiserem. A cada sub, 100 bits ou 10 reais que forem doados, ok? E, novamente, tudo isso vai ser doado para o tratamento da nossa querida Aika. E... O que eu ia falar? Vasco da Gama. Mentira, eu não lembro. Isso. Mas eu ia falar... Cuidado, são sim. José dos Campos. Não adianta perguntar quem é o assassino, eu não vou falar, tá? Já deixar isso aqui muito claro. Enfim. Então, como eu já tava falando, É o Calígrafo. ajudem a Aika. Tá aqui, ó, a vaquinha também. Que se vocês colocarem exclamação Aika no chat, vocês vão poder ir pra vaquinha. Se vocês quiserem fazer uma doação direta lá também. Ou enviar pra algum amigo, algum familiar que puder ajudar. Já vai ajudar muito. Cara, Muitíssimo obrigado. Fala, meu eu lindo já Wes. começo com uma boa notícia. Pode falar. O exame do H... Filho? Felt, sei lá o nome dessa porra, deu Teve negativo. Ai, deu que bom, negativo. que bom. Que Que bom. bom, Já amigo. Nossa, que Já é um- bom. É uma boa notícia, mas ao mesmo tempo uma má, porque a gente não sabe o que é agora, tá ligado? Exato. Ah, mas aí tem que ver se não... Tem que ver se, Pode se ela não ser... comeu o veneno, né, mano? Não, então, essa possibilidade tá se passando na minha cabeça, porque aqui tem vários gatos de vizinho que estão entrando pra comer a comida dela, né? E de repente os vizinhos podem estar dando alguma coisa pra esses gatos e eles estar comendo no mesmo coisinha dela é preocupante. Pode estar passando doença, pode estar passando algum tipo de Sim. coisinha que ela não é. Mas ao mesmo Sim. tempo é um alívio e ao mesmo tempo uma preocupação de não saber o que é, sabe? Por isso Sim. que é importante fazer esses testes. Por Mas mais vai que saber, eles amigo. sejam Vai dar tudo certo. errados. Vai dar tudo certo. Que bom que não é FIV-FeL, porque senão aí a imunidade dela não isso fica assim não- tão baixa, né, também. E Tipo, isso é não uma tem coisa mais cura. imediatista, né? Eu vou... Isso é um alívio do caralho, na real, né? E esse bagulho não tem cura e é fatal. Qualquer E coisa é que muda de fatal, ela, sim, ela qualquer morre. coisa que ela... Exatamente, então Eu tenho certeza. Então já é um alívio do caralho. já é um puta alívio, eu tô muito feliz. Sim. Nossa, sim. deu até um alívio. Eu perdi até Nossa, a fome, até eu, né? cara. Nossa, meu coração também. Porque eu vim discutindo já antes da live. Nossa, meu coração aqui entrou em paz, cara. Daqui a pouco eu choro. Se eu beber muito, que eu vou beber 500ml de caipirinha que eu fiz. Que ficou na minha irmã. Não, é porque, tipo, eu peguei a mochila da minha irmã. Curiosidade, eu nunca bebi caipirinha na minha vida. Nunca. Eu faço uma pra você. Não. Eu faço uma pra você. A minha caipirinha. Você Mas- é de carioca também, né? Só não, dizer pra ó, rapaziada do chat, o link tá atualizado da vaquinha, tá? Eu tinha esquecido de atualizar. Tá atualizado Não, mas ó, a minha irmã, ela virou e falou assim: você bebeu metade da minha mochila. Mentira. Eu peguei, tipo, um pouquinho, aí ela bebe a mochila dela, você bebeu metade, né? Enfim. Aí eu fiz, aí ela, você vai comprar outra pra mim, tá? Eu falei. Isso era só uma desculpa, você só queria que eu tomasse um gole de mochila pra poder comprar outra pra tu, né? Basicamente, foi isso que ela falou. E aí eu fui e fiz uma de 500ml também. Você meio litro Caralho. de Não brinque serviço, meio né? litro de- Não brinque serviço. Não, ué. Eu vou pagar O outra. bagulho- Você já viu quanto é aquela mochila? Mochila é caro. E minha irmã, Eu- ela é assim. Não é qualquer mochila. É Caralho, carta X e carta Y, que eu não faço a mínima ideia que ela sabe. Entendeu? Ah, ó, não pode ser outra, não. Quero carta tal. Fala assim. Ok, filha. Eu nunca bebi na minha vida, só, tipo, eu bebi 2 vezes no caso. Foi uma pra passar mal mesmo, mas a outra Meu eu bebi Deus. no show do Guns N' Roses,
Que Tu não foi bebeu nenhum a primeira episódio vez ainda que de eu bebi. presas? Oi? Não, o Wes não Não bebeu bebeu nenhum nenhum episódio de episódio. presas ainda? Não, eu não bebo porque eu sou ex-atleta também, tá? Só pra falar. Muita Do curiosidade minha, Vasco eu da Gama, sou... né? Fala a verdade. E, porra, se fosse, eu tava feliz agora, caralho. Eu sou ex-atleta de karatê. Caralho. Eu tenho a faixa laranja, mas era pra mim estar na marrom. Porque eu parei de ir pros treinos, aí eu não fiz os testes pra ir pra marrom. Mas eu auxiliava meu sensei de faixa preta a dar aula e tudo mais, inclusive. Muito Pra foda. autodefesa e tudo mais. Muito foda, muito foda. Aí eu perdi o costume, tipo, já não bebia, né? Completei 18 anos e falei, vou beber uma vez. Bebi uma vez, que foi no show do Guns N' Roses. Tipo, Guns N' Roses voltou. Ah! Aí eu fui pro show aqui no Geão, que é aqui no Rio de Janeiro, e bebi até cuquirabico. Cara, mas eu vou falar, eu não sou muito mandaram fã de aqui no álcool, chat, né? não. Como dizia o Sr. K, eu pra ficar Nossa, mal, eu se for sou- ficar bem, se for ficar bem, eu bebia remédio. Então, Exato. Tá ligado? Exato. Eu Meio sou isso. muito fã Eu de não- álcool, velho. Nossa, Eu não sou muito fã, tipo, porque eu não gosto muito do gosto. Apesar de eu ser bartender, eu não gosto muito do gosto. Tipo, eu gosto muito de cerveja. Que é uma coisa que eu consigo trabalhar. Agora, Ai. tipo, Cerveja... destilado, Nossa. eu tomo o famoso drink de mocinha. Tipo aqueles drink soft drink que não tem gosto de, Eu de acho que eu ia álcool. tomar essa porra, certeza. Eu sou muito mocinha. Eu sou muito dessa vibe, mano. Não, sou mocinha, uma rapaziada, moça. peraí, só queria dizer, Durvazino acabou de mandar 1000 bits, simplesmente. Ah, porra! Muitíssimo obrigado, é 10 milhões Durvazino. de reais, velho? Caralho. Muitíssimo obrigado, isso é muitos bits. Já Durvazino. garantiu aí 10 minutos aí de Obrigada, meu perguntar amor. respondidas, vocês estão ligados, né? Ó, Duvanzino, É. você pega o cartão da tua mãe, tá? Frente e verso. Tô zoando. Caralho, pessoa incentivando. Me fala a data do seu aniversário. Qual É, é... mesmo? mas, enfim, antes da gente partir pras teorias e tudo mais, quem quiser fazer algum jabazinho aí, por favor, faça. Que eu quero Gente, mostrar eu surpresinha quero. que eu fiz pra vocês. Eu quero fazer meu jabá. Gente, segunda-feira vai estar começando a minha campanha de 12 Mentira. para 6. É 6 pra meio-dia o nome. 6 para meio-dia. Gente, toda vez muda essa porra desse horário. Eu nunca sei qual é. Mas É porque o horário muda, né? Cada hora vai é, passando. né? Cada hora é diferente. Dilson das 6 vai ser em Sertãozinho, na Paraíba, que é tipo, a cidade natal da minha família. Vai ser muito legal. Vai ser uma homenagem e um adeus. Então vai ser bem divertido, porque é um lugar real. Sertãozinho, Guarabira também é um lugar real. E eu quero muito Guarabira, fazer que é a essa cidade do campanha. Reinaldo Pereira, né? Inclusive. Eu acho que é. Eu acho que é. Não é? Mas, ó, Eu garanto. eu quero. Porque essa campanha vai ser muito legal. Vai ser uma campanha curta de 10 episódios. Vão ter pessoas super legais jogando. Mas eu pretendo muito fazer uma segunda temporada onde eu quero convidar os players pra serem só nordestinos. Pra isso eu preciso muito da ajuda. Eu sou um dos únicos nordestinos da comunidade. Tipo, esses dois daqui. Então, tipo, eu preciso muito que vocês apoiem a primeira temporada. Porque se dá bem, a gente vai ter nordestinos de verdade. Todo mundo nordestino. Incluso eu. Jogando e vai ser muito de legal. verdade, gente. Olha que Nordestinos de legal. verdade, gente. Salve de palmas pros nordestinos. Existissem, Obrigado, Mano, eu queria que nordestinos, por eles carregarem as existissem. eleições. Sim, Gente, totalmente. Então, segunda-feira, eu às só vou ter que 8h30. Oi, Wes? Eu vou dar um minutinho aqui que eu tô esperando a veterinária, que Tranquilo, ela tranquilo. só Se parou quiser agora. sair e depois voltar, pode Rapidinho, eu já. Rapidinho, já vem. voltar. Vai tranquilo, vai tranquilo. E aí, tipo, se vocês Desculpa puderem assistir te cortar, 8h30 lá tá, no amiga? meu canal. Não, imagina, amigo. Lá... Eu falei, cara, que eu e o Wesley, a gente ficou tipo, não, amigo, não, bro, relaxa. Assim. Live lá às 8h30 na segunda-feira. A partir da próxima segunda-feira, dia 13. Então eu vejo vocês lá. Mentira. Gente, E eu vou isso. começar a fazer a minha maquiagem aqui. Calma Tá, aí. Clara, você quer fazer um jabá também? Aproveitando? Não, cara, não, tá ótima. Então tá bom. Laura. Eu quero, eu Távola RPG, a Underline Távola aqui, a gente tem nossa campanha de D&D, a gente vai estar na saga agora de lançar nosso universo de D&D, pra que... Eu sei que tem muito, mas, cara, confia. Confia, o pessoal aqui já viu como é que tá. Mas tem nossa campanha Baluarte, Quando no Picadeiro, que está indo pro seu 8º episódio. Agora, no domingo, às 14 horas. E tá muito legal. Então, quem quiser assistir, eu tô lá. Tá o Rafa também, tá? O pessoal. It's very legal. It's very legal.
Oi, eu sou o GG, eu faço live toda segunda, quarta e sexta. Hoje é quinta, vocês devem ter reparado. Meio estranho, mas acontece às vezes. É isso, apareça aqui no meu canal. Toda quarta tem presas expostas às 20 horas. Provavelmente tá muito próximo do fim, porque pessoas morreram. Ai, meu Deus do céu, que chiado horrível. Pessoas morreram muito. Acontece, infelizmente, e mais pessoas vão morrer. Obrigado, Vazino, por mais 50 bits. E obrigado, Danashi, por mais 50 bits. Gente, muito obrigado, todo mundo. Lembrando, ajudem a Aika. Quem puder, quem não puder, divulga a live ou divulga a vaquinha. Que tem gente que eu sei que tem gente que tá assistindo outras lives agora, ou tá fazendo alguma outra coisa agora. Então, não tem problema nisso. Mas divulguem a vaquinha, porque é muito importante. Isso aqui é o topo da prioridade aqui na live, ok, gente? Enfim. Agora eu quero mostrar pra vocês. O Wes não tá aqui, eu tô muito triste pra mostrar, mas eu vou mostrar pra vocês. Então, eu vou mandar um link pra vocês. Pra vocês entrarem. Lá vem. Porque assim, a gente pode fazer teoria, mas tipo assim, às vezes a gente pode acabar esquecendo uma coisa ou outra, né? Então eu fiz questão que vocês não esquecessem nada. Eu fiz um mapinha aqui com todos os personagens e as artes deles que vocês não viram ainda. Querido, nossa! Olha! E todos os documentos que vocês encontraram até o momento pra vocês poderem O Eric! mexer e fazer o que vocês quiserem aí. Cadê a Sarah? Cadê a Sarah? Cadê a Sarah? Vou mandar. O Vou Eric, mandar meus no dois chat lá. crushes em cima um do outro. Nossa, a Sarah é mó gata, velho. Literalmente, meus dois A crushes Sarah um é em cima do gata, o outro. pior realmente que a Sarah é gata. Nossa, os meus Cadê crushes os um em fotos cima aí? do outro. Incrível. Vocês viram, né? O Eric, meu crush. O crush. É a Sarah, o crush 2. Um em cima do outro. Os dois são os meus crush. E temos aqui também personagens que não tem arte, ou vocês não viram ele ainda durante o RPG, né? Então eu coloquei aqui. Se vocês acharem que falta alguém, eu posso adicionar também, não tem problema. Sarah é espinhenta. O quê? São espinhas na cara dela? Aonde? Na Sarah? Na Sarah? É suor. Nossa, eu tava gamando muito nela, Bela, cara. se Se controle, vocês Bela, pensam. por favor. Obrigado. A gente fez. Enfim. Eu sou uma pessoa muito. Temos aí todos esses personagens aí. Eu acho que dá pra vocês entrarem no link que eu mandei. Cadê? Tô indo. Uau. Pera aí. Tá no Nossa, chat? Sarah, Tá no chat de Slash. essa é uma das coisas mais legais ever. Pera aí. Dá pra vocês entrarem aí. Qual que é a senha? Que Me passa a senha. bonitinho, meu. Tem senha? Tá pedindo senha aqui pra mim. Pera aí. Deixa eu ver se eu acho. Não sabia que tem senha. Pera aí. Pera, pra mim todo mundo entrou, mas pera aí. Tá. Ah, eu só coloquei join. Não coloquei passaporte. Não, eu entrei, mas. E o meu nome é Rato. Aqui tá dizendo que é esse link aqui, ó. É o mesmo Não, link que eu mandei. a senha. Mas tá pedindo senha. Vou mandar umas opções aí, vocês tentam isso aí, ó. Acontece, Alguma acontece. dessas aí. Não, é uma Cara, das. tem É uma só dessas. senha foda, mano. Só senha foda. Não. Até agora não, calma aí. Pera aí que eu vou criar outra. Não. Não tem problema. Eu não sei se é. É, não é nenhuma dessas, não. Não tem problema. Eu vou criar outra agora. Mas assim, só alto nível de segurança, viu? Não, assim. Tá. Ó, calma. Pode ter paciência. Pode ter paciência, por favor. Senhor. Eu tô bastante. Obrigado. Era alguma dessas? Não. Eu não sei. Eu fiz outra sala. E tá pedindo senha. Meu cu. Calma. Calma. Bora, vai. Aqui, pronto. Nossa, achei que eu tinha perdido tudo. Tá. Essa é a sala agora. Chat, desculpa. Acontece. Às vezes. Essa aqui é a sala agora. A senha... Ah, tá. A senha também é essa aqui, ó. É, tem senha. É essa aí, ó. Agora tá certo. Acabou. Agora não tem erro mais. Eu só perdi Só os senha- documentinhos, mas na moral, eu coloco aqui que- de volta depois. Tá ligado? Eu sempre coloco essa senha. Por que eu sempre sou o rato?
Enfim. Eu Tipo, nunca vi Hat essa Hill. plataforma. Eu também não, mas tipo, tá aqui eu Hat quero Hill. mudar meu nome. Ó, dá pra mudar o nome. Eu vou botar... Vou continuar como rato. Vou botar dragonesa. Eu vou continuar como rato, porque eu acho que eu sou bem rato em relação a Eu não sei. todo mundo. Cadê? Daí vocês podem Eu mexer sou aí um como gigante vocês gelo. quiserem. Eu vou fazer os documentinhos aqui que vocês acharam. Uh, Vamos aproveitar pra recapitular, né, os documentinhos. Então, ó. Papel. Hoje tua voz tá bem baixinha, não sei se é só pra mim. Alô, melhorou? melhorou. Gente, vocês estão mandando as perguntas? Calma, ainda não Ah, abri ainda pra não, né? pergunta. Colar... Ai, que é bonitinho. Eu o posso rosto mover. da Eu posso mover! Elizabeth. Sim, Meu sim, computador dá pra mover, carburador dá pra não mover. Vocês carregou. podem mexer no que vocês quiserem aí. Meu computador papel. carburador. Aqui, foto do Manny na frente da casa. Ai, que lindo. Cara, Eu posso dar Ah. zoom nas imagens. Agora eu posso ver os pessoal Se o Manny for igual pro seu, eu vou rir muito. Cadê? Não é, mas poderia. Mas aqui, ó. Papel de emprego para zelador. E, pô, esse Aquiles é mó Que mais? gato, né? Que mais, gente? Tá faltando alguma coisa. Cara, mas a Sarah. Uau. Enfim. Ai, o Eric é um fofo. Nossa, dá pra entender porque é rápido. O Eric O Eric Ele é é bonitinho mesmo. Passar Ele é aqui pertinho de muito cada um. pra todo mundo bonitinho. ver. Ou pior que o Olha o bichinho Aquiles, dele, ele que tem uma fofa. vibe também. Cara, não, eu acho muito bonitinho aqui. Ele tem. Mas o Eric. Nossa, o Anthony tem O uma Eric cara é de muito escroto. bonitinho. Cadê? O Anthony? É. Agora Nossa, que vocês dá pra ver que ele é descobriram sobre braçudo. ele, né, velho? Tem Nossa. que lembrar Nossa, disso, eu né? olho pra cara dele e já fica. Branco e louro. O Colton. Sabe que o Colton parece um moleque que eu jogava RPG com? Mas, tipo, se eu pudesse botar foto dele, você ia ver que é exatamente ele. Não, o Couto, ele Boros, inclusive, concordou, né, quando ele fez esse desenho, que ele tá exatamente igual ao Diguinho, que é o meu editor. Então, assim, exatamente, assim. Diguinho, um grande carioca, inclusive. Eu vendo o Diguinho. Pro Diguinho. Voltei. O que Meu aconteceu? lindo. A gente tem uma mesa, Então, uma eu mandei um uma link aí. teoria. Agora tem uma mesa pra vocês montarem as teorias de vocês. Meu amigo. Posso começar? A irmã do Oi é a assassina. Ok. Cara, eu acho que não, mas Ó, acho vocês que ela tá podem muito mexer, puta com ele. Aqui nesse bagulho vocês podem mexer, vocês podem ilustrar, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês podem desenhar, Já então taquei. já façam aí o que vocês quiserem. Já taquei pra Laurinha essa teoria. Oi. Ah, sim. Nossa, mano. Mano, ele foi muito longe desse bagulho, velho. Não, Eu fala falei, aí, então, fala olha, aí. eu acho que não é. Então, Mas o jeito que eu interpretei, sabe? Pode ser que seja. Não, fala então fala. Wes? Cara, então, ó. Eu? Fala a qual teoria, fala a a teoria? teoria. Cara, eu cheguei assim de conclusão. Quando eu tava no episódio lá, tava, tipo, o do Owen tretando com a mãe dele e tudo mais. Eu vi o Jorge narrando as paradas, tipo... Cara, o Jorge tá narrando umas paradas muito minuciosas. Não sei se é o jeito dele, porque eu nunca vi ele como mestre e tudo mais. Mas eu vi, tipo assim, cara, é muito detalhezinho. Aí no início do episódio o Jorge falou, tem uns olhos te observando, que não sei o que, olhando de lado, de ponta do lado, não sei pra onde. Aí eu falei, caralho, eu escutei isso em algum lugar. Aí eu voltei por episódio, na metade do episódio eu escuto pra Ingrid, eu acho, que ela tá no quarto da irmã do Owen. Que a irmã do Owen tava olhando a Ingrid da mesma forma que o assassino olhou pro policial. Aí eu falei, fudeu, calma, não, isso não Mas, aconteceu. cara, ela não... Aí eu fui pro final do episódio e o Jorge narrou a mesma forma o Owen olhando pro assassino com os mesmos olhos. Eu, caralho, não é possível. A irmã do Owen, foda-se. Aí eu mandei áudio de 3h da manhã pra Laura e pro Jorge. É a irmã do Owen, Jorge, pode falar, eu sei que é a irmã dele. Aí eu com a Laurinha, agora eu tenho certeza que é a irmã do Owen. O Jorge não narraria a mesma frase 3 vezes seguidas, cara. Não é possível. Eu não sei, tipo, eu tenho muita certeza que é mulher. Porque eu acho que, tipo, uma hora ele virou e falou assim, não sei o que, ela continua. E eu falei assim, ela? E, tipo, até o tempo todo ele tava, tipo, ela, ele, elo. E aí, do nada, ele só ficou no ela. O que me faz sentir que, tipo, é a assassina. eu posso dar uma teoria? Por favor. Eu acho que é a Sarah. Tu acha que é a Cara, Sarah? Eu acho que é a Sarah, sabe por quê? eu A também. Sarah era ex do Anthony.
E ela teve os bagulhos Aí a vazados, né? Jade tava fazendo as tretas, mas o Anthony é do time de futebol. A Eu Jade vou- falou que o eu vou time de passar. futebol é essa. Eu vou passar os Essa papéis merda pra cá, pra toda. baixo, e aí você Eu fala pra acho cá. que o alto time de futebol vendeu as fotos da Sarah. E que, tipo, ela tá muito revoltosa. E uma coisa que tá me pegando agora nas ilustrações é que eu acho que todo mundo que está com suor não é inocente. Foi nas Ah, teorias mas por quê? da conspiração. Mas por Porque quê? tem sangue. Muito porque é uma Ou tá- questão de expressão, porque, por exemplo, É. o suor da Jade. Eu não sei por que o GG faria o personagem suado na coisa. E diversos personagens da ilustração. Por quê? Porque isso significa que ela está passando por algum estresse. No caso, a Jade está passando por muito estresse nesse momento. Só vou te lembrar uma coisa. Lembra que o Jorge Eric tem uma também- pasta de todas as expressões dos personagens. O Eric também tava com uma expressão meio de nervoso, só que o Eric, ele é assim. Perfeito. Ele já foi mostrado dessa forma. Aí, a última que me sobra nessa questão é a Jade. E a Jade, depois da festa, ela tava sem dormir. Não sei se vocês se lembram. Mas eu acho que ela tava sem dormir. Tipo, E eu acho que, tipo, ela teria muito motivo pra começar a se revoltar por causa do que o time de futebol tava fazendo com as meninas. mas a reação Cara. dela ao assassino foi tão crua pra mim. Da Sarah? Será? Da Jade. Não foi a Jade que tu falou? Não, Eu a não- Sarah, que eu acho que é essa. Ah, não. Tá, Sarah, ok. Eu, faz acho, eu, sentido. eu tava. Eu acho que tu falou Jade em algum momento, eu confundi. Achei que era Desculpa, Sarah. não, eu tô falando que eu acho que é a Sarah. Ah, entendi. É, Eu não acho que é Sarah, não. Eu não sei, é minha Eu acho teoria. que Ela é era- gostosa. Eu acho que é aquele amigo da Sarah lá que apareceu revoltado, tá ligado? Eu não vou falar nada não, mas todas as vezes que o Lebord mandou arte da Sarah, eu mandei emojis apaixonados. Só isso mesmo, não tem nada a ver com a história. Já Sarah é realmente gata. ela é muito linda. A Sarah é Sarah é gata, velho. Puta merda. Ela é gata e tipo- com cara de sem paciência. Eu gosto. Eu teria realmente, tipo, literalmente, tipo, a mesma reação. Mas assim, falando muito sério, é que eu acho que, tipo, não é um adolescente indo atrás de adolescente, entendeu? Eu acho que é adultos que, tipo, esses adolescentes estão no caminho, entendeu? E eu acho muito que tem a ver com a psicóloga e o zelador juntos, entendeu? Tipo, eu acho que eles são um complô. E, tipo, se você for ver em Pânico 1, não era um pânico, eram 2 pânicos. Entendeu? E aí Ah. meio que eles se usavam pra poder, tipo, fazer o álibi um do outro. Ah, não, tava ali. Então, enquanto o outro tava matando, entendeu? E aí é por isso que tinham Peter padrões de Parker e o mortes Homem-Aranha. diferentes. Tanto que eu acho que o assassino, ele é liderado por essa pessoa que fica por trás, que eu acho que é a psicóloga. Ou que conhece todos os segredos de todo mundo. E aí, tipo, ele por trabalhar, tipo, na escola também, tipo, limpando as coisas e tal, por muito tempo, até onde a gente sabe ele era velho. Então, assim, eu acho que ele tá sendo influenciado por ela, e ela tá comandando, entendeu? Quando foi que a gente achou esse colar com o rosto da Elizabeth? O policial achou e deu pra vocês. Olha, eu tenho uma questão, porque a psicóloga, ela não teria os segredos de todo mundo. Tipo, eu lembro que o Owen e a Cat não falaram os deles pra ela. Isso não teria pode falado ser mesmo. também. Isso não teria falado mesmo. Mas também. Mas por aí você não causa sabe de se uma os pais falaram, né? Minha mãe Não não sabe falou se nem os- fodendo. Minha mãe não falou e ela falou no último episódio que ela não falou pra ninguém. Então, assim. Foi protetora e tal, né? Porque senão ela ia acabar sendo presa por ser cúmplice de coisa. Mas, tipo, assim. Uma coisa que eu tenho que lembrar, porque eu não lembro da descrição de todo mundo. GG quem usa luva. Ninguém nunca entrou usando luva, isso que é um negócio. Ninguém Ninguém nunca nunca apareceu usando Caralho, luva. tem Não. foto do Manny! É por isso que alguém de fora, entendeu? Então Não, tem que ser de fora, ou que não apareceu, ou tem que ser um que a gente não viu ainda, porque o assassino, ele literalmente tava fincando coisa na mão, ele não estaria Sabe, teria expondo a sido mão. perceptível. É. Agora, É, esse que é o bagulho. A gente não tem foto do Mark, né? Que é o É professor. o amigo da Sarah? Ah, Aqui, não. ó.
É O amigo da professor. Sarah é quem? É o professor. Aquele amigo da Sarah que tava lá É todo revoltadinho o lá. Aquiles. O Aquiles. Né? É o Aquiles, ele? É aquele que, tipo, o Owen chegou lá comigo pra cumprimentar. Sim. Ele que é o Nossa, assassino, gente. o mullet dele tá... O que eu achei estranho é, tipo, esse, ele que é o esse assassino. assassino, ele tem muito uma força descomunal, assim. Ele é bem. Então, isso foi o que eu estranhei muito. Jorge tipo, deu uma pra risada mim- de leve, hein? É o assassino, já vi. O quê? Aquelas expressões lá do lateral do AU20 ali do riso do Jorge. Mas aí eu fiquei me perguntando, tipo, ou se ele simplesmente não é nenhum desses, porque nenhuma dessas pessoas parece ter, tipo, uma força descomunal ou poderes Então, sobrenaturais. foi Ou como se eu- ele tá, tipo, Pode ser Escrevi no também. episódio passado. Drogado. Era uma força, tipo, sobre-humana, assim. Era uma força... E aí eu me perguntei se pessoa- ele tava se drogando com alguma coisa, velho. Já pensou, tá todo mundo no nosso grupo drogado e tava vendo só coisas. Tipo, na nossa cabeça que tava fazendo um assassino, tá ligado? É claro, porque eu. Cara, eu tenho uma teoria. Bebida, É. alguma coisa do tipo, tá ligado? Eu tenho uma teoria. Se esse RPG não tem nada paranormal e é apenas um slasher, é o Eric criando coisas pra poder ter a força sobre-humana. Já Porque, pensou? tipo, ele é inteligente, ele tá criando uma... Tipo assim, uma das razões que eu fui falar com o Eric era porque eu tinha medo de mass shooting, né? Porque ele provavelmente sofre bullying. Então, quando eu fui fazer as perguntas pro Tom, eu perguntei sobre sinais de bullying. Ele falou que não, mas a gente não sabe. Entendeu? E se... Foi jeito ele que dele falou era do de, tipo- Volta no tempo? Então, sim. É o Eric que fala. Gente, me O tira Eric uma falou. dúvida. O Anthony, ele saiu da volta festa no- mais cedo Ah. no primeiro episódio? Saiu. Um Anthony saiu. Falando que Esse tinha foi pau pequeno. revoltado. Eu, A Sarah não tava lá. a minha teoria tudo vai pra Sarah, né? Não que ela ela não necessariamente precisa ser tentar Calma, matando. o Anthony morreu? Vocês não É viram não. ele desde a festa. A gente não viu ele desde a Caralho, festa. E o Anthony, ele é capitão do time de futebol e ele é pau mandado da Sarah. Ele que falou Ele não é pro pau time... mandado, sabe? Ele vai... Não, De certa forma, é porque ele tá Tipo, no modo eu, no apaixonadão lugar dele, adolescente. seria. É. Só que, tipo, o que aconteceu? Vocês se lembram de que o time de futebol, o pessoal foi a gente na festa porque o Anthony falou que não ia e depois ele ia. E se ele falou que não ia, aí a Sarah falou pra ele que ela ia e ele foi atrás. Caralho. Eu não acho que seja a Sarah, tipo... Eu acho que essa Calma. tem coisa a ver. Calma, eu tô calma, invocada. não, Eu faz acho, sentido, eu faz acho que a sentido. Sarah, Sabe por eu quê? acho que a Sarah tá no Sabe meio por do quê? esquema, na real. Não, Não, sabe por eu quê? não O que acho que ela acontece? seja Aquela assassina. menina- Eu acho que ela é mandante, sabe? Gente, qual o nome daquela menina? Amiga da Jade. Que Linda. morreu. Linda. E se o Anthony teve um caso com a Linda e a Jade não, e a Sarah acabou fazendo ele ir junto com ela lá e fazer meio que esse suspense de tipo assim, eu matei ela, você será o próximo, tá ligado? Tipo, já como se fosse um recado pra ele, pô, matei a menina que você me deu o chifre, tá ligado? Porque ele traiu ela, tá ligado? Que, tipo, ele chegou falando, pô, eu fiquei com outras pessoas, mas a gente tava dando tempo, tá ligado? Mas ela é minha linda e tudo mais, e tipo, e se a Sarah questionou todo esse processo, tipo, o Anthony foi, tá ligado? Que nem a Laurinha tá explicando aí, ele foi porque como é que é o nome dela? A Sarah mandou ele ir, sendo que ele não ia porque o pessoal tinha falado, né? Que ele tinha testado pra ninguém ir pra festa da coisinha e tudo mais. E aí ele foi porque a Sarah mandou, e chegando lá, a Sarah já tava esperando que ele chegasse no local, tá ligado? E como só tinha a Linda no local, acabou sendo ela uma das primeiras alvos, tá ligado? Porque ela também sabia do segredo da Sarah ter sido exposta por todo mundo, né? Por conta do Anthony. Das fotos e tudo mais. Porque a Jade já sabia, e elas são melhores amigas, tá ligado? Então, eu não sei, porque, tipo, honestamente, pra mim, só parece que a Sarah foi, tipo, conheceu o comunismo através do Anthony. Através do Aquiles. Tipo, eu acho que o Aquiles chegou assim, você já ouviu falar do Manifesto Comunista, mandou ela ler, entendeu? E aí ela falou, realmente, abaixa o comunismo. E, tipo, eu acho que só isso é o apelido deles, porque, tipo,
Fica nessa de, ela anda com ele, ela parou de usar roupas caras, não sei o que, sei o que. Ela leu o Manifesto Comunista, entendeu? Porque o que ele falou aí falou, cara. Ela Isso teve aqui o meu é ensino médio. Eu acho que eu vou falar aqui, vocês solucionaram, Nós tá ligado? lemos. RPG, não tem muito o que fazer. Acabaram de solucionar tudo. E, tipo, eu acho que foi isso, entendeu? Por isso que ela tá toda revoltada. Ela tá, tipo, contra o sistema. E eu tô, tipo, yes, do it. Isso aí, gata. Porque ela tá toda punk. Tipo, teve um movimento punk lá dos anos 80, né? Tipo, que é anarquista. Então, assim, eu só acho que ela virou anarquista, cara. Caralho, Anarcocomunista. pode ter isso também. Honestly, that's so hot. Uhum. Eu tô, tipo... É por isso que eu tenho crush nela. Porque, tipo, eu vejo ela, tipo, muito punk anarquista. E eu fico, tipo... Yes. Aham. O Continua. movimento punk já tava morrendo nessa época. Agora tava nascendo já o rock com essa Rock in parada de Rio, né? anarquistas. Não, com Sim, simbolismo. sim, o Rock Eu in Rio. esqueci o simbolismo, tá ligado? Tava já começando a aparecer Sim, nessa sim. época e tudo mais. Então, Pode anarquismo, fazer gente. sentido, sim. É, pode fazer É o que eu sentido falo, aí. entendeu? Eu acho que ele só botou o manifesto comunista na mão dela e falou assim, abaixa o sistema. E ela virou e falou, realmente, abaixa o sistema. E, tipo, ela falou... Mas eu acho que é só pra chamar a atenção do Anthony, entendeu? Porque ela era uma... Cara, Ela era mas uma... Ela era uma cheerleader, né? E do nada ela mudou. E, tipo, do jeito que parece, ela sempre tá tentando chamar a atenção do Anthony. Então não sei se ela parou de ser, Uhum. tipo, frívola, entendeu? Acho que ela continua sendo frívola. Ela só tá ali, tipo, Então- nossa, agora eu sou comunista até ele me perceber. Entendeu? Mas vamos fazer do início. A primeira informação que a gente teve do início do RPG, assim, que foi solta, foi o zelador, né? Que não havia um zelador. Uhum. Que o zelador desapareceu, Então, a roupa do aconteceu zelador. já começou com o zelador desaparecendo. E aí, no caso, pode ser que o zelador tenha pedido demissão e seja uma piadinha do Jorge pra gente achar que tinha alguma coisa a ver com o zelador e não era. Eu tá acho ligado? Eu acho que eu acho que o zelador não tem nada com isso. Eu acho que o zelador foi de base ou. Ou ele pediu acho que demissão não. e foda-se, né? Eu não acho que o zelador foi de base, eu acho que assim, tipo. É porque, tipo, os zeladores escutam muito e sabem o que Zelador é o acontece, Caliga. entendeu? Sim, mas é que ele nem apareceu pra plot é tão. Mas é por isso que eu acho que ele é, tipo, mandado. Mas é exatamente, tipo, Tipo, alguns slasher, tipo, por exemplo, tá sempre, tipo, no canto. É tipo Pearl, por exemplo. Eles vão lá com o Maxine, aí não sei o que. Aí do nada parece que assassina é a Pearl. E, tipo. Esse filme é bom, velho? Então, O Rafa a virou, o Jade- Rafa virou, acabou de virar e falou: o zelador é bait, tá? Viu? A Jade, Obrigado, Rafa. inclusive, Eu pra Obrigado. aqui pelado, detalhe. Pra quem não reparou ainda, a Jade é inspirada 100% na Pearl, tá? Então... Não, todo mundo já percebeu. Não, Nossa, teve eu gente que fiquei não tão reparou, teve gente que emocionada. não reparou. I'm a star! Please, I'm a star! Então, Eu quero assistir esse filme, o velho. Pearl é bom. O Pearl é bom. Assim, no Pearl, a Pearl é o slasher, né? Mas será que a Jade é É. o slasher? Caralho, já me deu Acho que a Jade é o spoiler slasher, de não. graça. Eu já Acho pensei, que eu já a pensei Jade na é o slasher, Linda não. ser o slasher, entendeu? Porque, tipo, tem esse negócio de, tipo, sair da tona. A gente não tinha como identificar o corpo e foi o único corpo que foi morto com fogo. Então, Eu tipo, Só que Putz, já- isso é a coisa Não, perfeita. Entendeu? Foi o único corpo Pô. que foi morto por fogo. Todos os outros foram esquartejados ou, tipo, É, de alguma isso- forma. isso- Entendeu? Isso não foi a Linda. Ele. Então, não, é isso que não é assim. o padrão, tá ligado? Mas não tem um padrão. psicopata Não, tem- Exato. não tem padrão. Ele matou o Owen com um tiro e ele matou a Ingrid desquartejada. Mas o negócio da Linda é que foi, tipo, planejado, entendeu? Enquanto os ô, outros, Jorge, eles só saem em só- rampage. Só me dá um reboot aí Ok. que eu não tava naquele momento de ontem. Quando o Owen e a Ingrid morreu, ele deixou o papelzinho em cima do corpo deles? Ninguém viu o Ou, corpo, tipo- ninguém voltou pra ver o corpo. Mas, vai mas descobrir você no não próximo narrou jogo. isso, Eu não. descrevi no da Ingrid que ele deixou, mas ninguém voltou Ah, no do então Owen pra perfeito. ver. Então isso aí é sim Ninguém um, voltou nos corpos pra um, ver o que tinha escrito nos um papéis. padrão. Então não, só queria saber se ele tinha deixado o bora papelzinho. começar a sessão agora. Isso E aí seria a um gente- Ei, o mas na moral, padrão vamos de lá, vamos lá. psicopata, Pera tá aí, ligado? Cadê, vamos? De um psicopata não, como é que é o nome disso? Quando ele deixa uma Vamos pista começar lá, aqui, ó. tipo... Não, começa a sessão, rapaziada, vamos lá. É... Ai, cara. Ah, o cara deixou o atacante do Vasco, beleza, Jorge. Você me odeia muito, né? Vai. Isso se chama... É a assinatura do serial killer. Isso, assinatura, isso, beleza. Isso. Perfeito. Então a gente tem um serial killer, então A gente tem um Aqui. serial killer. Aí é realmente um. já é um bagulho a se observar. E serial É que killer assim- geralmente não tem o mesmo padrão
tem o mesmo padrão que as pessoas, porque ele é bem frio em certas ocasiões, tá ligado? Não, é que serial Ele killers não têm parece um frio, ele costume parece de errático. seguir mesmo acho que ele é mesmo, errático. Exato. é, Exato. Mas esse que é o negócio, entendeu? Eu não acho que ele é um serial killer, porque serial killers são frios. É tipo a Cat. A Cat, ela Boa. se enquadraria mais, porque ela é fria. Ele não é frio, ele é errático. Por isso que me faz pensar na primeira morte da Linda ter sido muito, tipo, muito muito planejada. calculada, muito planejado pro resto das mortes erráticas, entendeu? Porque parece que. Assim, eu vou ser bem sincera quanto o que parece, quanto a questão da. Porque assim, Do que serial a- killers, eles têm uma tendência de querer realmente deixar marca, eles seguem modus operandi. Eles seguem modus operandi. Esse assassino, ele não segue modo operandi e ele foi bem pra cima da gente, meio desplanejado de uma certa forma. Entendi. Além Meio paranormal mesmo. então, pareceu meio que uma questão de defesa. O que está parecendo é que ele está se punindo. Mas sabe o que, E que eu é acho uma que parece mascote também? da escola, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar em pessoas que acham que são, tipo, lobisomens licantropos, tipo, pessoas Eu que já acreditam vi. que são. Furries. Pois- Não. Não Furry, sim. Não, mas, Ah, tipo, tem pessoas que Tem a acreditam que camisa são. perfeita. E aí, tipo, porque, tipo, o Jorge ficou muito nessa de a luz da lua tá no céu, só que eu fiquei, tipo. Será que, tipo, ele é um serial killer? Não, mas ele não é psicopata. Que, tipo, tem uma diferença. entendeu? E também tem que separar o psicopata do sociopata. Faz São do- coisas Exato, diferentes. entendeu? Eu acho que, Sim, tipo, sim, ele sempre teve. Por isso que eu acho que às vezes é o zelador. Porque, tipo, a real é que a gente não pesquisou ninguém que tenha algum tipo de, tipo, interação animalesca, que tem algum, tipo, eu sou, sabe? A única pessoa que teve um, tipo, eu sou desse jeito, assim, as únicas 3 pessoas, no caso, que tomaram esse tipo de comportamento foi a Sarah e o Aquiles tendo o comportamento de lobos em matilha, anda só eles dois juntos, e o Eric, que acredita que vai voltar no tempo. Então, pra mim, Já o virou Eric... sorrisinho de lado de novo. Eu acho que o Eric, ele é muito, tipo, um suspeito muito coerente, porque ele poderia criar coisas que deixassem ele mais forte, entendeu? Então, não sei, entendeu? Agora, O lobo cuida de Suloba. a coisa soube. Eu tinha esquecido completamente do Eric, velho. Ele é muito suspeito, na real. Tipo, Mano, é o que eu falei. Ele é o Aquiles também. O Aquiles é suspeito pra faltou ainda caralho. esqueci dele. Assim, eu sei que eu sei que eu já sei o que eu vou fazer na próxima sessão, mas, tipo, a primeira coisa que eu vou fazer é virar assim, ok, quem tá mancando? Tipo, vou procurar por toda Eu acho pessoa que a manca pessoa nesse não vai, colégio. velho. Manny, Eu acho é que o a pessoa Manny, não cara. vai. É o Manny. Ah, eu não sei, acho que você vai. Ele levanta da sala dele e fala pelos autotune lá da escola, tá ligado? Mas uma coisa que eu tava pensando também Caralho, era eu vou tipo, botar autotune na voz do Manny agora, na moral. Vai se Foda-se. fuder. Ah, Ele vai inventar o autotune. Caralho! Puta que pariu, mano, eu dou cada ideia o Manny pro GG fazer. no soundboard, pô. Mas uma coisa que eu tinha pensado era, tipo, ainda nesse lance da força descomunal e tudo isso, tipo, eu não acho que é algo sobrenatural, mas na Aham. minha cabeça tem algo a ver com droga, tá ligado? Pode Tipo, ser. experimento e o cacete é 4 e tal. Então, tipo, eu acho que no nível que tá, a pessoa não vai chegar mancando na escola. Ou, tipo, extremamente machucada, sabe? Tipo, eu não imagino também isso não acho. acontecendo. Se for acontecer, vai ser bem no finalzinho do episódio pro Jorge dar trela pra gente, tá ligado? Gente, eu não acho que verem uma passa do pessoa próximo mancando. episódio. Eu não Também acho. não acho que passa do próximo, não, cara. Eu acho que o próximo episódio é o último. Eu sinto muito pra todo mundo que tá acompanhando, mas eu acho que o próximo Eu episódio acho que eu zerei, porque eu deixei o meu segredo exposto já, tá ligado? Eu tinha que ter ganhado aí o prêmio de zerei e o RPG, tá ligado? Agora você não tem como me expor. Eu já A me gente não expus. falou dos segredos que não foram expostos ainda. né? Verdade! Ingrid, qual que era Verdade. seu segredo? Agora eu tô curiosa. É verdade, quem é Dan? Que Dan? Bora. Bora, Danificado! A danificada que eu dei no teu cu, Laura. Que saco, eu Tava esqueci de falar isso esperando. de novo, mano. Isso. Deixa eu ver se eu consigo catar no negócio de Jorge. Mas o segredo da Ingrid, sinceramente, tipo... Primeiro, ela matou uma pessoa, certo? Já vou expor aqui. Ela matou uma pessoa. Tá expondo as presas aqui agora. Tô expondo Tá as expondo coisas. É duas psicopatas juntas, então, caralho. Agora Véi. eu não sei se foi sorte dela ter sobrevivido ou não.
Eu não sei se eu leio o texto inteiro. Eu acho que eu não vou ler o texto inteiro, eu vou resumir. Mas depois eu posto o texto inteiro pra quem quiser ler. É o seguinte. Quando o Jorge me pediu um segredo, né? Aí eu fiz, beleza, vou escrever a minha fanfic aqui, tá ligado? E eu não sei se a gente chegou a desenvolver isso no RPG, mas a Ingrid, apesar de ser nerdola, ela se mete com a galera esquisita. Tipo, ela sai com gente esquisita. E ela... Esquisita, eu digo, tipo... Ela é gente que gay. usa droga e tudo isso. Ela é gay, tá ligado? Tipo, esse é o ponto. Não, tudo bem. E em uma dessas trocentas festas que ela se mete com um monte de gente esquisita, ela tem esse grande amigo que se chama Dan. E ela se meteu nessa festa aí, né? Música alta. Eu descrevi que ela tava até com a Cat, tipo, tava rolando um puta clima. E ela tava tipo, caralho, vai rolar, vai rolar. E aí chega o Dan, que é esse amigo dela, por trás dela e faz tipo, cara, o cara chegou. A gente tem que ir, tá ligado? E eles vão pra trás do prédio onde eles estão. Eles vão pra uma salinha bem escondida, onde tem um cara um pouco mais velho, com uma aparência intimidadora e com o nariz cheio de pó branco. E o cara começa a ser muito simpático. E aí você descobre que é o vendedor deles, é só o dealer. Ele tá tipo, toma aqui e tal. Aí o Dan tira o dinheiro e tudo, blá blá blá. E o Dan parece muito nervoso. E demora um tempo até o cara cheirado de pó... até o Walter White perceber que ele reconhece o Dan. E que o Dan, na verdade, é um cara que se meteu numa briga no passado e colocou o irmão desse dealer no hospital. Caralho. E aí começa uma briga. Tipo, uma briga meio pesada, assim. E o Dan é um menino patético em relação ao dealer de força. E ele acaba, tipo, pressionado contra a parede, sendo sufocado com as mãos do cara no pescoço dele, asfixiado. O cara tira uma faca do bolso e começa, tipo, cortar o rosto dele. E a Ingrid atrás, tipo, o que é que tá acontecendo? O que é que eu vou fazer, tá ligado? E aí ela olha ao redor. Mano. Ela olha ao mais redor. pesado do que eu imaginei. E ela vê uma mesinha de vidro de centro. Nossa. E o cara tá ocupado asfixiando o Dan, né? E ela nem percebe. Os caras estão ocupados no Dan, né? Né, mano? Ela nem percebe quando ela pega a mesinha de vidro e usa o momento com as duas mãos dela. As duas mãos dela. Umas das mães. E aí ela tasca a mesinha de vidro na cabeça do cara e ele cai morto. E aí eles não sabem o que eles fazem. Um amigo dela fica, tipo, dizendo o que o Jorge disse, que é tipo, caralho, o que é que você fez? Brown, o que é que você fez? Porque ela é chamada de Brown por esses amigos. Uhum. E ela faz, tipo, não pega no corpo. Vamos embora. E aí, no final, eles saem correndo, eles não sabem exatamente o que aconteceu. A mesinha não quebrou e não tem exatamente provas de que eles fizeram nada, então eles conseguem escapar. A única indicação de que algo errado aconteceu é que a Cat, no final da festa, encontrou a Ingrid saindo e ela ignorou a Cat completamente. Isso foi algo muito Isso, beijos que eu nem sabia que tinha na minha parte. Pois é. Talvez a Cat nem lembre, né? Tivesse maluco. Quer com a memória que eu tô maluca. E aí foi isso. E ela passa o resto da vida. Tipo, caralho, eu matei uma pessoa. E é por isso que quando ela tá no chão, que o assassino, tipo, tasca ela no chão e tal, ela fica, tipo, se lembrando do corpo que ela viu no chão e tal. E aí foi isso. Ela matou uma pessoa. Caralho, mano, bem pesado. Eu pensei que era um bagulho bem mais simples. Tipo, sei lá, ela, sem querer, tava andando de bicicleta com ele caiu do penhasco, tá ligado? Não imaginei que ela ia matar alguém, tá ligado? É o do penhasco. Mas foi sem querer, pô. Ela tentou salvar a Mano, vida sem dela. querer, assim, tá ligado? Do nada ele caiu do penhasco. Mas, sinceramente, depois que eu vi o rolê do Owen e da Cat, eu fiquei, tipo, a Ingrid é uma santa, velho. Quero nem saber. Eu acho que a pessoa mais santa que eu passo no Rafa. Era mais santa. Eu ainda não entendi o que rolou com o Rafa, velho. Acho que não foi exposto ainda, né? Não. Ele foi o único Foi. background que ainda não foi exposto. Tipo, nada do background foi exposto. Background pra desenvolver. Tem? É, o meu... Pô, acho O que John, e a nada Cat, de- o John e a Cat deixou bem mais explícitos. mais explícito no último episódio, né? Tipo. Tipo, não tem um terço do backstory de Harper ainda em jogo.
Tipo, Mas isso é muito, tipo, dependendo da situação que tá ocorrendo. Tipo, aquele episódio lá que eu corri pra casa da minha avó, que, tipo, nem existiu naquele dia que eu conversei com o Jorge de manhã cedo. Eu falei, Jorge, quero ter uma vozinha e um Opala azul, Jorge. Tá Ele bom. me falou isso. E eu não fazia ideia que ele ia ir pra casa da avó no episódio, tá ligado? Aí ele falou, não, eu vou pra casa da minha avó. Eu falei, caralho, voz de velha. Puta Eu que comecei a pariu, pensar na voz de voz de velha, voz de velha. velha. Esse foi o momento que eu Essa genuinamente situação mais que eu feliz gosto de desse colocar um mestre, tá ligado? Que ele não sabe o que vai acontecer. Não, foi muito bom, foi muito bom. Ai, meu E Deus aí- do céu. Mas eu misturei tanto. Eu odeio que, tipo, vocês são muito. Vocês conseguem se controlar demais, velho. Eu sou riso frouxo pra caralho. Você fala qualquer coisa, eu tô não, eu sou chorando riso- na câmera. Ai, eu E adoro essa uma cena risadinha da Bela, frouxa, eu quer respirar, adoro. mano. Vai se fuder. Mano, eu não consigo, velho. Eu não Ai, sei, o meu mas- John vai casar, meu Deus. Ai, eu não curto quem julga quem é risco frouxo em RPG, cara. A coisa mais engraçada, Ah, não dá. mais legal. eu sou muito riso frouxo. muito. Mas eu tava tão desesperada. Tipo, eu tava tão desesperada com a situação. Tipo, eu tava num puro desespero. Que quanto mais continuava, eu só. Assim, a Azar? cabeça de Cara, Rafa- e isso é engraçado, Não, né? não, A gente cabeça de Rafa fica só muito tava- imerso nos Você episódios, vai né? casar Porra. com ele? Não, a cabeça de Harper tava imaginando, tipo, Elo grávida, com bebês que saem com óculos escuros, rabinhos, entendeu? Tipo, essa era a cabeça de Harper no momento. Meu Deus, eu vou engravidar. Surpresas expostas é um filme, uma série, alguma coisa. Tem que ter Porque, esse tipo, momento entrando na cabeça da Harper, assim, ó. a Harper só viu o casamento e pensou, tipo, em engravidar e pensou, tipo, nela chegando assim, sabe? Tipo, com um bebê com um beanie e um topete e o outro bebê, tipo, com o cabelo que nem o dela, só que com óculos escuros, entendeu? E chegando, oi, amor. E aí, tipo, ele chega assim, oi, bem. E, tipo, cara, aquilo virou um paraíso, um paraíso inferno astral ao mesmo tempo, assim, tipo, nossa, o meu brother, seria muito legal ficar com ele. Ao mesmo tempo, tipo, que ela olhou assim pra baixo, viu a barriga dela, grávida do terceiro, quinto, não sei o quê. E, tipo, a cabeça dela caralho, foi full Shrek. Os filhos Foi de full vocês. Shrek, entendeu? Foi full Mas, Shrek, assim, tipo, imaginando filhos no E Shrek assim, terceiro. né? Entendeu? Antigamente a galera Casal, botava pô. pra fazer mentira Era mesmo, né? Fazer filho A pra reencarnação da Ingrid e a reencarnação do Owen, pô. Gente, Meu Deus. não. Eu Mas, acho que assim, Harper voltando- nunca teve tão desesperado na vida dele. Tipo, que, acho que ele foi aquela cena do Shrek terceiro que o Shrek Ah, vai ser sim, pai. que ele imaginou. Entendeu? E ele imaginou 300 coisas. Foi a cabeça de Harper em 3 segundos. Tipo, meu Deus. Meu Deus. Sabe? Deus, Foi um não, desespero ele é tão meu grande. É meu Por favor, não. Por favor, não. Spoiler de óculos é maneiro também. Mas assim, voltando no assunto do. Voltando no assunto. Eu, naquele mesmo dia de manhã, eu falei pro Jorge que eu tinha acabado de assistir o episódio naquele dia que ele tinha colocado no YouTube, né? E aí eu falei, pô, eu posso ter uma vovó e um Opala azul aí só pra o John disputar um racha, tá ligado? Só pra ter isso no backstory dele de algo que ele fazia pra distrair a mente fora da escola, porque ele não tinha background nenhum, vou ser bem sincero. O John só tinha a história do pai dele lá. E era isso, eu falei isso pro Jorge. Jorge, eu não quero fazer um backstory pro John e eu vou deixar bem aberto. Se acontecer alguma coisa, eu vou conversando com você aí, tá ligado? Pra desenvolver. Mas aí eu não vou colocar muita coisa, porque da minha cabeça era fazer o Johnny Bravo misturado com coragem com covarde, tá ligado? É a mistura dos dois. Não, eu só Então- queria dizer, quando eu pedi referência da imagem dos personagens, o Wesley só me mandou a foto do Johnny Bravo em baixa resolução fazendo essa pose. Ah, é? Você quer falar sobre isso, GG? Véi, Não, rapidinho. é. Antes eu queria destacar um comentário que foi o Relebrus que disse que o filho da Harper e do John era a reencarnação da Igona. De quem? Muito bom, velho. De quem? A Igona! Ana? Meu Deus! É porque você é outro tipo de gay, Dragonesa. Gente, eu acho que eu sou outro tipo de gay mesmo. Eu sou gay que toca violão, gente. Me avisa que é Igona. Depois eu vou te dar um background da Igona, velho. Ela é icônica. Gente. Aí, tipo, só pra encerrar esse assunto, eu falei pro Jorge isso. Só que nesse episódio, eu tava vendo, tipo, o Owen desenvolvendo o personagem dele pra caralho. Eu falei, mano, eu quero fazer isso, quero dar uma interpretação pro John da história dele, porque
No RPG do Calígrafo, eu participei de 2, eu não consegui dar a interpretação tanto por Kleber quanto por Samuel. Não consegui. Eu sempre tava atuando pras outras pessoas, tá ligado? No RPG. E eu não conseguia trazer o Black Story deles. Pô, o Gui Mota aí, que é um artista também, ele fez as artes da sobrinha do Samuel lá no RPG do Calígrafo. E eu não consegui mostrar aquilo pra ninguém, tá ligado? Acho que o Calígrafo revelou, acho que no episódio de revelação lá do RPG dele e tudo mais. E aí eu fiquei muito triste. Eu falei, cara, eu quero fazer um personagem que tenha o menor background possível e eu consiga trazer isso, tá ligado? E que seja algo recorrente. Então eu trouxe meio que o que é recorrente não só, tipo, lá nos Estados Unidos, mas recorrente nas nossas vidas no cotidiano, que aconteceu há muito tempo atrás, antes da Lei Maria da Penha existir, tá ligado? Que era agressão a mulheres, tá ligado? E hoje, não é que hoje não exista, mas naquela época era bem mais frequente. Então... Era algo que eu queria fazer assim, mas aí eu tentei deixar algo bem mais bizarro. Aí eu falei, Jorge, eu quero que ele tenha matado o pai dele criança, tá ligado? Pra salvar a mãe dele de uma situação de bosta. Vai ser bem mais pesado assim. Sinceramente, defenderia ele em qualquer situação. E aí, mano, eu fiz ele ser traumatizado por isso, porque ele era uma criança, tá ligado? Então, pra ele... ter matado principalmente o pai dele, tá ligado? Pra ele crescer, isso não foi saudável pra ele. Inclusive, o negócio do óculos, a gente nunca conversou sobre. Nunca conversou, do óculos, mas o Wes, ele começou a fazer o roleplay do meus óculos, e eu, caralho, isso vai ser muito bem usado nas minhas mãos. É, por isso que eu falei pro Jorge, eu não quero botar nada na história. Mas isso é muito bom, cara, eu gosto muito disso. Às vezes você não fazer nenhuma história e só interpretar e as coisas se desenvolverem é muito bom. É muito bom. E foi. Não, do óculos foi literalmente quando acho que foi o Augusto, que eu não sei quem falou na hora da RPG. Caralho, ele não enxerga com os óculos. Viu na minha cabeça, perfeito, eu vou fazer isso. Deu essa interpretação, falei, cara, eu vou fazer isso, tá ligado? Foi quando eu falei pro Jorge, tem como eu, por não estar com óculos, enxergar, sei lá, uma figura que seria tipo meu pai, tá ligado? O John observando o pai dele fora do carro ali, como se estivesse seguindo ele, tá ligado? Como se fosse, tipo, ele perdeu a única coisa que segurava o último segundo de sanidade dele, que seria os óculos. E aí quando... Eu adoro quando as pessoas me dão deixa pra eu fazer cenas de terror assim do nada. É muito maravilhoso. Pica. Tipo, porra, o Owen indo usar o bagulhinho dele lá e eu ver ele ver o reflexo no espelho, tipo... Isso nunca foi o Augusto que planejou, isso foi eu que inventei na hora. Tanto que na hora ele ficou, o quê? Ele ficou desesperado, ele não sabia o que ele fazia. Sombra no coisa do... Caralho, a sombra foi bizarro quando tu mostrou ontem. Eu chorei com a morte da Ingrid, mas o discurso da morte do Owen... Não chorei na morte do Owen. Eu fiquei... Nem uma cachorra. A Laura ficou desesperada, velho. Não, é porque a Ingrid, eu fiquei puta. Eu tava putaça na Ingrid. Aí o do Owen me pegou no coração, velho. Nossa, o do Owen, quando ele fez, tipo, você é burro, Owen. Você é um viciado. Puta que pariu, velho. O GG me pegou no... Sabe o que você fala? Não vai ter? Não teve amor no coisa. Eu fiquei, caralho, velho. Sabe o que, assim, que o Owen injetava? Vocês querem que eu fale isso? Metafetamina. Não, era diazepam. Caralho. Ansiolítico. Ansiolítico? Então, tecnicamente, era pra ele dormir, né? Tipo, não pra ele ficar, tipo... Era uma... Ele era viciado. Ele era viciado. Ele era viciado, não faz sentido. Porque, tipo, diazepam faz você cair na hora. Tipo, diazepam tem... Diazepam são 30 minutos pra poder fazer efeito, 8 horas de duração. Faz todo sentido. Eu conheço o pessoal não, mas faz todo sentido, assim, ele ser, tipo, ele só consegue dormir se ele tomar mais diazepam. Voltando a falar desse negócio também da morte do Owen, tipo... Mano, o Owen, ele ser essa pessoa que ele sempre tá ofendendo todo mundo e ele sempre se sente superior que todo mundo. E não ter nada que é superior a ele. Que me pegou. Eu acho que foi isso que me pegou. Quando eu consegui, em algum momento, colocar ele mesmo pra falar consigo mesmo. Exatamente. Eu acho que foi isso que me pegou. Eu acho que... Não tem ninguém superior a ele. Então ele vai escutar ele mesmo, tá ligado? É muito doido. Eu acho que eu não sofri com a morte do Owen porque eu achei muito poético. Tipo, porque ele o tempo todo, eu sou melhor que todo mundo e eu não vou morrer. E, tipo, todos esses perdedores vão. E aí, tipo, o perdedor foi ele, entendeu? Por ele mesmo, tá ligado? Então, tipo, eu gostei muito, foi da ironia, entendeu? Porque, tipo, o Owen o tempo todo, tipo, eu sou melhor que todo mundo aqui. E aí, tipo, o discurso do diretor foi, tipo, você era só mais um.
Você poderia morrer a qualquer momento. E aí, tipo, eu acho que essa noção, antes de morrer, de que você era só mais um fracassado, que você era, tipo, tão fraco quanto todo mundo, que você não era melhor, eu achei muito poético, porque, assim, se eu estivesse assistindo o Slasher, eu ia sentir muita satisfação nesse momento. E já, assim, eu acho que tem um certo momento que você, tipo, meio que, você senta, que, assim, toda vez que o diretor ia narrar o assassino, eu chegava pra trás e falava, não sou Harper, eu sou a pessoa que tá assistindo o slasher no cinema. Então, tipo, tanto que tu ficava meio que assim, né? Tipo, o que tá acontecendo? E aí, daquele momento que o Owen morreu, eu senti muita satisfação. Eu falei, nossa, mas isso foi muito satisfatório, cara. Tipo, foi um encontro perfeito. É que foi o personagem babaca se ferrando. Morrendo. O pior é que, tipo, no início do negócio, eu tinha pegado toda aquela vibe de, tipo, rivalidade entre a Ingrid e o Owen, e eu tava, tipo, tentando... Ok, que eu gostava muito do Owen já, mas, tipo, eu senti que a Ingrid tava começando a gostar do Owen, senti empatia por ele a partir do momento que ela pegou que ele tava se drogando no banheiro, tá ligado? Por conta da história dela. Eu tava toda na minha cabeça, tipo... A partir desse momento, eu sei que eles vão ficar muito próximos e que eles vão, tipo, se ajudar de alguma forma. E aí, quando eu morri, eu já fiquei, tipo, quebrada. Quando ele morreu, eu perdi. Cara, eu acho que desde o momento que a Harper descobriu sobre o Owen, tipo, Harper tem muito medo de substâncias muito pesadas. Tipo, isso é uma coisa que a gente vai ver no background. Só não cortando, só cortando, mas pra não cortar depois. Como a gente tem 11 minutos de perguntas aí, eu vou liberar a recompensa de perguntas por 3 minutos aqui, ok? Uma recompensa, vai ser uma recompensa aí, gente, no chat, que vai ser uma recompensa chamada pergunta. E vocês vão poder mandar aí nessa recompensa. Eu só tô fazendo uma recompensa pra eu não perder, tá? Vai valer um pontinho aí mesmo. E aí, pra vocês mandarem as perguntas que vocês quiserem. Eu vou aproveitar pra durante 3 minutos, beleza? Então a gente vai continuar o papo aqui, daqui a 3 minutos eu vou fechar. E a gente vai ler o que tem. Responder. Okay? Tá aí. Beleza. Então, tipo, eu acho que, tipo, né, acho que aquela hora que você senta assim, eu fiquei, cara, nossa, mas isso foi muito satisfatório, a morte do Owen foi satisfatório pra mim, enquanto, tipo, pessoa que tá assistindo, entendeu? Foi satisfatório. Porque eu gosto muito, tipo, eu acho que, tipo, quando você vai com um tema, tipo, slasher, não tem como você jogar um jogo sem, tipo, ter uma expectativa de uma hora, você só pegar o banco de trás e assistir. Tipo, você tem que ter esse momento. E eu acho que esse momento é interessante, que ele é tão engrenado. Por isso que eu gosto do sistema. Porque ele é um momento forçado. Tipo, em RPG, né, quando a gente tem mais experiência jogando, a gente sabe que a gente se coloca muito no banco de trás, assim, facilmente. Mas isso é nosso. A gente vai aprendendo com o tempo. Só que no sistema do Bife, é obrigatório você tomar esse espaço pra trás, porque a sua ação só é narrada quando o turno de todo mundo foi. Então você só sabe exatamente como que aconteceu descritivamente no final. Tipo, você fez a sua ação e aquilo, mas no final a pessoa vai narrar tudo o que aconteceu em sequência. Então não tem mesmo, né? Você é forçado a combate em RPG e em filme e na vida real, enfim, é tudo muito rápido acontecendo. Então tudo muito narrar rápido. tudo junto é muito massa. Pois é, então tipo, você o próprio sistema te força a meio que sentar na cadeira e assistir brutal. Entendeu? E, tipo, naquele momento, todo momento de toda a morte, eu tava assistindo Presas Expostas. Tipo, eu tava assim. Entendeu? E aí, eu, enquanto telespectadora, a morte da Ingrid me deixou puta porque deixou a Catherine puta com ela. Entendeu? Eu fiquei, mano, eu ia macetar a Catherine na porrada. Tipo, já não gosto. Eu, espectadora. Eu, Harper, fiquei, hot. Mas, tipo, eu, espectadora, fiquei, nossa senhora, cara, a Catherine teve a pachorra de ficar irritada com ela porque ela morreu. Mas aí depois eu fiquei, quem é Dan? Tipo, meio assim, sabe? Mistérios. Agora, o Dan que eu dei no seu... Isso não vai ficar velho, tá ligado? Essa piada nunca vai ficar velho. E aí, tipo, E a morte do Owen só foi muito satisfatório. Foi, tipo, muito satisfatório. Eu acho que vai ser a mesma coisa que se a Caterina eventualmente morrer, vai ser satisfatório. Vai ser satisfatório. Se a Cat morrer, vai ser muito satisfatório. Vai ser satisfatório. Ela tá se colocando, tipo assim, não é que ela se acha superior, mas ela tem tanta adrenalina, tanta coisa. Ela tem tanta adrenalina que vai ser tipo, ia ser uma coisa, tipo, muito, tipo, round, assim, sabe? Tipo, ela morrer pela coisa que ela é viciada, entendeu? Exatamente. Ia ser poético, ia ser uma coisa satisfatória de assistir, entendeu? O caso da Cat é que tem uma coisa que, assim, o pessoal às vezes dá a entender um pouquinho de que ela só é assim matando e ela tá se pondo superior ao assassino. Não, pra ela é um jogo.
Se Pra ela ela é um morrer pra jogo. isso, é um prazer ela morrer desse jeito. Tipo, Caralho. ela perdeu e é isso, entendeu? Tipo, faz parte do jogo. Então acho que seria, tipo, muito gostoso de assistir a morte dela, entendeu? Porque ia falar, caralho. Nossa, realmente, entendeu? Eu Por não isso que eu acho que consigo, eu sou assim. a próxima. É por isso que eu acho que eu sou a próxima. Velho, a Cat. Cara, eu tenho um sinceramente, pequeno palpite disso também se fosse escolhido, mas eu acho que é mais. Fizeram uma Porque eu acho pergunta que de quem é o próximo, mas eu acho que a Caterine, se a Caterine morrer, tipo, se não for por dado, vai ser por ela mesma, porque você Uhum. vai jogar coerentemente com a personagem e você coerentemente com a sua personagem vai deixar você ali na frente, entendeu? Eu acho que é isso. Entendeu? Olha, Eu acho que ela morre. Não, ela morre a assim. Cat é que mais tem chance de morrer. Não por dado, porque ela já recuperou um pouco de dado e Isso eu ela é vou. impossível. Eu Não, já por vou. dado eu digo o Tonho te escolhendo por dado, Cara, entendeu? Não, Não, Tipo, sim, mas eu tô bem falando por sincero. quantidade de dado. Mas, tipo, por ela fazer 2 ações e a força dela ser menor, se, tipo, ela ter força, e pela personalidade dela, cara, ela é a que vai estar mais na frente. Não tem como. Ela é que vai Vou mais ser botar bem em risco sincero. nesse momento. Vou ser bem sincero, esse negócio foi conversado ontem em off, quando terminou a live, né? Eu acho que esse negócio de ter tantos dados não adianta porra nenhuma. Porque a Ingrid riu e morreu com quase mas- 6 dados cada um, tá ligado? Mas Eu eu tô acho que falando que a Cat, ela, É, se ela sim. não conseguir fugir, ou não conseguir arriscar tudo em uma ação, Aham. ela é que mais tem chance de morrer, porque porque tem ela duas vai ficar ações. sozinha com a assassino com É que eu poucos acho que, dados. eu acho que ela vai sentir necessidade de atacar ele, entendeu? Tipo, é o que eu falei, se não for pela aleatoriedade do dado do Tonho, ela morre por ela mesma, entendeu? Ela vai se tacar na frente dele, entendeu? Se não for Assim, pela aleatoriedade sim. do dado, ela se ataca na frente Assim, dele, entendeu? Eu acho, mas é que assim, eu conto um pouquinho porque eu sou meio doida. E eu acho que o Biff e o GG já perceberam que eu tomo ações meio doidas no meio do RPG. Então, talvez só por meio criativo mesmo que eu escape. Só por Eu meio acho só. criativo. É, Só voltando naquele. Vai, pode falar. Não, Não, eu quero Não, voltar agora muito você lá vai atrás. falar, irmão. Você tá pensando que Caralho, eu vou voltar muito lá atrás, cara. Vai cortar o assunto. Vai viajar no Pode tempo falar, igual o pode Eric? Que? Ou tá aí outra. O Sir Redberry falou com um comentário que também seria uma morte satisfatória. A Cat morrer junto com o assassino. Eu acho que isso vai Aí. acontecer. Eu acho que isso vai acontecer. É o que eu acho que vai acontecer, de Eu verdade. não queria que acontecesse O que- porque eu queria uma Final Girl, véi. Ué, tem. Ia ser da hora pra caralho. Um bagulho que só voltando lá atrás daquele assunto de interpretação, que a gente tava conversando, é que eu só tô querendo encerrar esse assunto mesmo. É que na hora que tava lá a situação da mãe do Wolf e tudo mais, que eu queria trazer alguma coisa pra história do John, eu falei, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa pra trazer alguma coisa da lore dele. Eu falei, cara, eu vou ir direto pra casa da avó dele, tá ligado? Pra fazer todo mundo ir pra lá. E quando vocês começaram a conversar, eu já tava, tipo, falando, gente, o John tá se afastando. E vocês conversaram e ignorou. Aí eu fui e falei de novo, gente, o John tá se afastando, o John tá se afastando. Aí depois do nada vocês começaram a entrar num assunto muito sério, aí eu comecei, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aquilo tava no automático, eu tava só repetindo, não tava nem escutando o que vocês estavam falando, tá ligado? E aí eu falei, quando eu falei, o John saiu correndo, tipo, aí, tipo, eu falei, agora fudeu, agora vai ter que correr na direção da casa da avó. Se der alguma merda, vai ter que dar lá, tá ligado? E Véi, aí, basicamente é isso. Interpretação, cara, foi basicamente, vou trazer alguma coisa pra história do John, mas sem enrolar muito. Vou ter que ser direto pra justamente dar a interpretação do Jorge e conectar com alguma parada. Senão, não vou trazer a lore dele, tá ligado? E quando o Jorge falou, pô, você trouxe um bagulho da história do John que não precisava, eu falei, cara, era isso que eu queria só, tá ligado? Que era basicamente que eu não Bom, conseguia isso é fazer muito com os bom. outros personagens. Que aí, isso pra mim já foi gratificante pra caralho. Eu falei, porra, o John pode morrer aqui agora que eu vou ficar feliz, tá ligado? Que era um bagulho que eu queria trazer pro personagem que eu não conseguia em outros RPGs. Tipo, gente, eu sou novo em RPG, eu não conheço RPG tem 1 ano e meio, tá ligado? Tô jogando apenas pra me divertir, mas, pô, 2 personagens anteriores eu não consegui trazer isso. E esse agora, porra, já no terceiro ou no segundo episódio isso aconteceu, eu fiquei, caralho, perfeito, meu personagem já pode morrer, tá ligado? E eu vou ficar feliz. E assim, é um bagulho gratificante pra caralho, mas pra trazer situações assim, tem que se pensar muito. Na hora eu fiz um improviso fudido, eu nem tava pensando em nada, tá ligado? Só fui falar, cara, eu vou fazer isso e aproveitar o momento que eles estão conversando sobre o assunto Ganhamos sério um e sub. Senhor? Obrigado, senhor Nobari. Inclusive, mandando perguntinhas. inclusive, sobre esse Não, negócio de é isso. interpretação, Já vamos chegar lá. Deixa eu só ver um um negócio. negócio que eu peguei muito, tipo, e que eu gostei muito, porque essa virou muito nossa dinâmica. Eu não sei
tipo, todos vocês, mas eu imagino que seja a mesma coisa que vocês comentaram. Mas, tipo, teve muitos momentos, e eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de interpretar RPG. Eu acho que o último RPG que eu joguei com o Jorge faz muito tempo atrás, mas tava um negócio muito mais mecânico que isso. E o negócio é que eu sinto que nesse RPG teve muitos momentos que eu só, tipo, dissociei e, tipo, virou muito Ingrid, sabe? Tipo, um negócio de respostas automáticas e, tipo, o personagem na frente da pessoa e tudo. Tipo, na hora que o Jorge começou a narrar a morte da Ingrid, tipo, que a gente ainda não sabia que era a morte da Ingrid, né? Porque ele tava, tipo, Tadeu Schmidt das ideias. Eu tava completamente, tipo, fora da minha cabeça, velho, de medo, assim, sabe? E eu achei isso muito legal, porque eu sinto que todo mundo deve, pelo menos, algum momento assim. Tipo, só de ontem eu consigo lembrar também da Laura, tipo, enlouquecendo no meio do RPG. E da Harper, tipo, na frente dos pais e tudo isso. Nossa, isso foi muito foda, velho. Tipo, era só esse meu comentário. Eu ia Cara, elogiar o assim, eu tenho, assim... É que eu acho que também, tipo, depende muito das pessoas que você tá jogando, né? Tipo, assim, tem RPG que eu consigo me conectar muito fácil. Tipo, por exemplo, o Acima de Nós que a gente joga, eu me conecto muito por conta do Calígrafo, porque por conta da sessão 0 que a gente teve, né? E, tipo, naquela sessão 0 eu meio que fiquei meio, tipo, assim, apegada a ele com a situação de ser meu irmão. Entendeu? Então, pra mim é muito fácil. O Calígrafo chegou, eu sinto a Bernardine e já vou. Mas tem personagem que eu tenho que ficar, tipo, pensando no personagem. E às vezes eu chego, tipo... Às vezes eu passo a sessão inteira mecanicamente fazendo, entendeu? Tipo, até chegar alguma coisa que vai virar e vai falar... agora é o personagem falando, demora. Mas com Presas Expostas foi muito engraçado. Porque, tipo, no primeiro episódio eu vim, tipo, totalmente mecânico. E, tipo, o segundo episódio era Harper desde o início. Tipo, porque o primeiro episódio... Eu tinha a cabeça assim, eu estou fazendo Chloe Price de Life is Strange. Acabou. Gostosa. Era o que eu tinha pensado na minha cabeça, né? Como eu falei pra vocês, tipo, eu tava fazendo personagem pra morrer, né? E eu não ia participar dessa temporada, então eu falei assim, vou fazer o personagem com a primeira coisa que eu vi, que era Chloe Price. E, tipo, tanto que toda vez que eu vou jogar, eu escuto a mesma música do Edith, que é uma música da Britney Spears. Então, eu fico escutando Britney Spears pra poder entrar dentro de Harper. Só que, cara, no segundo episódio eu entrei assim, tipo... Caralho. Eu sei perfeitamente porque eu sinto a mesma coisa. Que, por exemplo, até personagens que eu gosto muito, às vezes eu tenho uma dificuldade. Não, eu acho que envolve muito a situação e a mesa, os jogadores. Eu até fiz um post no Twitter hoje, uma trend no Twitter, explicando sobre isso. Porque, tipo, por exemplo, minha personagem favorita, tipo, das minhas, é a Ailey de Baluarte. É a que tem beijo mais complexo, que eu mais gosto e tudo mais. Só que eu tenho uma dificuldade muito grande de me conectar, às vezes entrar nela, porque eu gosto muito de fazer personagens entrando nele, sabe? Tipo, deixa ele seguir. Não sou mais eu ali. Mas, tipo... Mas envolve muito... sei lá, na Távola eu controlo live, gente. Isso já é um fator que eu já não tô prestando atenção em algumas coisas. Mas também da forma com que aqui no Presas Expostas eu acho muito fácil, porque o pessoal tá todo nessa vibe. Sim. Tá todo mundo nessa vibe, tá todo mundo conectado, todo mundo interagindo e todo mundo se envolvendo um com os personagens dos outros. Tipo, muito... E de uma forma muito forte. Eu não tô falando que eu não consigo me conectar com a Ailey, eu tô falando que às vezes dá isso. Mas, tipo... É muito, 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 tipo... No primeiro episódio é a mesma coisa. Acho que foi a mesma coisa que a Dragones falou. No primeiro episódio eu tava meio... Ok, eu vou fazer nessa. Aí eu cheguei, GG, eu dei um insight de como que seria, que eu não tinha chegado no insight. Eu falei, GG, eu quero isso. Aí eu falei... E no segundo episódio foi. É muito fácil fazer a Cat. É muito fácil fazer, tipo... E olha que bota medo em todo mundo, viu? Eu acho que, tipo, o negócio de Harper, tipo, eu, Bella, eu sou uma pessoa expressiva. Mas eu não sou tão expressiva quanto Harper, tipo, eu sou bem, tipo, acho que a expressão que eu mais faço é, tipo, sorrir, tipo, quando alguma coisa me surpreende, sabe? Mas como Harper, eu fico, tipo, fazendo mil caras e bocas, porque é Harper. Se Harper estivesse assistindo aquela cena, Harper teria, tipo...
vai se tratar, garota, traumatizada, assim, entendeu? Eu acho que, tipo, eu acho que quando tudo aquilo aconteceu, teve uma viagem temporal, o Eric conseguiu fazer dar certo, porque na cabeça dele só vem, vai se tratar agora. E ela viu o John no retrovisor fazendo a mesma coisa, e ela pensou, a viagem no tempo existe, entendeu? Porque os dois estavam assim, ó, se você for ver o episódio passado, o Wes e eu estão assim, ó, ao mesmo tempo. A questão e a gente. Vai Tipo, Tava fe- uns 5 Eu vou- minutos. Mano, 5 minutos assim. Vou mostrar um bagulho pra vocês. Mas assim. Enfim, isso aí vai ser pra responder uma pergunta. Mas depois eu quero falar muito sobre toda essa questão que a gente tá falando e das narrações Isso é uma também de coisa, morte. isso é uma coisa que eu ensino muito na minha plataforma sobre imersão e tal, mas eu falo sobre Sim. isso depois também, Deixa eu me falar, lembro, deixa eu porque eu tô falar. meio... Vamos responder as perguntitas. Vamos. Primeira leva de perguntas patrocinada aqui, ó. Essa primeira leva de perguntas foi patrocinada por Duvazino e por. Por. Cadê? E por Gé 5004. Então, vambora. 04. Vamos lá, primeira pergunta. Qual é o nome inteiro da psicóloga? Eu lembro de ter falado isso. Eu não lembro se eu falei isso numa alguma live. Ou se eu falei Peraí, isso. Você no bagulho. falou... Você falou... Eu que não anotei, eu acho. Eu acho que eu anotei sim. Vê se tu Peraí. anotou. Provavelmente, Só pra cara. ver se tu Eu anotou. notei que... Mas é. Então, a gente chama... Não, a gente chama de Elisa só. Mas tem um sobrenome diferente. Tem um sobrenome diferente. Quem é o Eu vou- sobrenome? Elizabeth Moore. Tem Eu um acho que eu falei sobrenome isso no episódio 3. Você falou. Eu que não, Falei. eu não anotei. E a outra, a professora lá que vocês acharam é Elizabeth Martinez. Perdão. É Martinez, eu Qual foi a adotei. psicóloga? Repete aí. Elizabeth Moore. M-O-R-E. Muller, é verdade. E o nome do M.O. zelador. Tô zoando. M-O-O-R-E. Amor. Ok. Moore, Ingrid- é verdade, eu anotei. A Ingrid e o Owen tinham alguma treta mesmo? O quê? Pergunta da Declaras aqui. Tá, eu vou dar ali. A Ingrid e o Owen, eles não têm uma treta direta, mas segundo o Augusto, o Owen tem muito esse complexo de ser a pessoa mais inteligente do mundo. E a Ingrid é uma pessoa que, dentro da escola, ela se destaca por ser muito inteligente, porque ela é uma grande nerdola. E isso afeta muito a autoestima dele. E aí, no momento que uma pessoa que desafia o ego do Owen começa a se envolver com a Cat, que é a melhor amiga do Owen, as tensões deles começam a aumentar. E foi a partir disso, mas eles não têm, tipo, o Owen tem algo contra a Ingrid, o que a Ingrid tem contra o Owen é que ele é chato pra caralho com ela, tá ligado? Mas é só isso. Incrível. GG, de onde surgiu a ideia do lobo assassino? Por causa das presas? Então, Faz o lopidão. Foi mal. a ideia desse RPG... Porque você eu tô com medo do lobo bidão. Eu já tenho a ideia desse RPG há muito tempo. Inclusive, eu chamei os players pro RPG há muito tempo atrás. Há E, muito inclusive, tempo, velho. fun fact Era pra que ser um Bella, one shot, não é? Bella era pra ser... Na Era próxima pra ser 4 temporada. episódios. Bella ia jogar a próxima temporada. Eu já tenho os players da próxima, tá, gente? Só pra vocês terem noção. Então, Ah, assim, eu verdade. chamei Bella pra próxima temporada. E... Só E que mais aconteceu um bagulho que uma das jogadoras, que era Bolachita, não ia conseguir jogar essa temporada. Acabou que ela me avisou e tal. Ela e ia aí ser eu... minha irmã, inclusive. Exato, isso é um fun fact muito foda que a gente tem que falar. Clara e Bolachita iam fazer personagens irmãs. E aí eu chamei Bella e falei, Bella, tu quer jogar? Aí Bella falou, quero jogar. Aí vamos jogar. E foi muito foda que Bella queria jogar nos anos 80, né? Então perfeito. É verdade, quando ele virou e falou assim, não sei o que, eu vou fazer em tal, eu falei, posso ser dos anos 80? Aí ele, pô, cara, os anos 80 já foi, eu posso botar você mais perto dos anos 80. Eu falei, tá bom, mas com aquela de tipo, poxa, eu queria tanto chegar nos anos 80. Aí do nada, tipo, vagou e eu falei, mas tipo, eu não tinha personagem pronto. Destino, foi meu destino. Eu não tinha personagem pronto, mas eu queria muito jogar nos anos 80. Tipo, muito. Incrível. Foda. Eu sou a pessoa mais nerd dos anos 80 que eu conheço. Existem pessoas mais nerds do que eu dos anos 80, mas que eu conheço. Eu sou muito nerd dos anos 80. Sério. Eu amo muito os anos 80. Enfim, e aí eu tava pensando no Slasher há muito tempo. E eu tinha muita dúvida, eu vejo muito filme Slasher e tal. Inclusive, outro fun fact também, eu tive a ideia de fazer um RPG de Slasher quando eu tava na minha primeira vez que eu viajei sozinho pra São Paulo. Era o último dia a última noite da viagem lá, só tava eu e Bolachita na casa. E a gente tava assistindo Massacre da Serra Elétrica, o remake, que é uma merda.
E aí eu muito só comecei ruim. a falar, caralho, mano, um RPG assim ia ser muito foda. Aí o Bolachita, pô, eu jogava pra caralho. Eu falei, então vamos jogar, Bolachita, vamos. Aí foi aí que surgiu Foda. a ideia. Faz muito tempo. Foi início do ano passado. Mas eu tava, Nossa. tipo, pensando muito em como que seria o visual do slasher, né? E aí eu sempre pensei muito em, tipo, o que ele estaria usando, que arma que ele usaria, que máscara que ele usaria se ele fosse usar uma máscara e tal. E eu nunca consegui decidir. O macacão sempre teve lá. Eu vou mostrar isso pra vocês. O macacão sempre teve lá. Ei, Porque my God, eu girl, inspirei hi. muito. Eu inspirei muito no filme Us. Uhum. Que é um filme que eu gosto pra caralho. foda. E o macacão sempre teve lá. Só que eu Nice. não sabia qual ia ser a máscara e qual ia ser a arma dele. Então, eu vou falar um pouco sobre quais eram as opções antes, mas assim, a máscara eu sempre falei, pô, não sei o que vai ser, não sei o que vai ser. Tá, foda-se, vou botar um lobo só de placeholder, assim. É o lobo câncer. Só que eu nunca mudei, eu nunca pensei em nada melhor. Aí ficou. E aí, Deixa eu foi- te falar o quanto eu gostava de Exo na adolescência. Continue. E aí, no momento que eu pensei no nome Presas Expostas, que eu falei, caralho, esse nome tem um duplo sentido, que foda. Perfeito. Aí ficou o lobo. Aí não teve muito o que fazer. Que inclusive, o nome do RPG original era A Exposição Perversa. Era um nome Meu muito Deus Deus. do Nossa, céu. isso é nome de slasher. Isso é nome de slasher. Era Caralho, um não, nome isso é nome de Trash, velho. Esse é nome de slasher trash. esse é nome de Presas slasher Expostas trash. é slasher cult, entendeu? É. Mas, ó, eu vou mostrar aqui, ó. isso. Eu não- ó, eu Mas, não sou velho, sem desenhista, brincar, hein? eu acho que aqui o Preso Stoss daria uma puta série, filme ou comic, velho. Nossa, Não, eu caralho. assistiria pra caralho. E Assistiria assim, pra caralho. eu vou mostrar aqui pra vocês o primeiro esboço que eu fiz do Slash. Eu não desenho, tá, Uma- gente? Então isso aqui tá bem feio. Um bagulho também Ah. falando de player, ô Jorge, É. é que eu tinha recusado o convite do Jorge, já tinha 1 ano e meio pra participar do RPG dele, tá ligado? Sim, nossa, E faz aí, muito essa foi a tempo. primeira vez que o Jorge mandou mensagem, pô, Wes, vou fazer um RPG, você quer topa participar agora? Eu falei, caralho, ainda não tô na vontade, mas não vou recusar o Jorge, tá ligado? Não seria muito babaquice. Aí eu aceitei, eu falei, mano, vou pra caralho, é isso, bora lá, tá ligado? Vambora. O Jorge, E aí, Oi. mano, aí foi a primeira vez que eu apareci, eu falei, porra, não tem como eu recusar também, quer ser babaca pra caralho. Da última vez eu recusei o Jorge, Que lindo. nem conhecia ele, apareceu ele calígrafo na minha live. Pô, Wes, tem um amigo aí, você quer participar? Eu falei, mano, eu tô na vibe de RPG, cara. O Wes, Eu acho que- calma aí. inclusive, ia Vai. participar de Despertados, pra quem não sabe. Despertado, caralho. nem- Doideira, Que doideira. pica. Muita doideira. Deixa eu mostrar aqui. Eu tinha feito... ignora qualquer outra anotação que tiver, que tem um monte de anotação aqui. Tem coisa de ficha de ordem aqui no meio do nada, porque era o meu antigo sketchbook que eu escrevi um monte de coisa. Mas enfim. Aqui o primeiro esboço do Slasher. Essa arma aqui não era pra ser a arma dele. A primeira arma que eu pensei dele... Ele parecia mais um gato É do que assim, um é outro. assim que eu Gato. posso. A De resto, primeira Caralho, arma que eu que pensei forte. pra ele foi uma lança. Um machado? Era uma lança, Ah, ele tá. usa uma lança. E tinha um motivo Acho que pra ele ele- usar lança, mas eu não vou dizer. Ah, Mas enfim, ele e era tinha todo um rolê que, 18 a tinha um 20 monte de... anos. Esse era um bagulho que eu tinha pensado que eu nunca levei pra frente, que era, ele sempre tinha um monte de formiga passando por ele, porque ele sempre ficava muito parado o tempo todo, assim, observando as pessoas. Mas isso não foi pra Caralho, frente. é tipo um manequim mesmo, tá ligado? Exato. E aí Caralho, foi- ainda Já bem vi que, você ainda tão bem que maluco. você não seguiu com um gato, velho. Não, isso aqui era pra minha É, tentativa de desenhar um lobo, é não de se gato. engane. Nossa, ia infernizar a minha Isso vida. era um Todo lobo. mundo ia achar que Não, eu não sei que- desenhar, como eu disse. O que é Mas, isso de 20 anos do lado da idade do Não, Slash? Eu tô olhando- tem uma ficha de ordem aqui em cima, não tem nada a ver. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Aham. Aham. Já E é aqui, vazado, o último design dele, que foi o último que eu mandei pra Releboa. Caralho. Que, Design enfim, bizarro. essa ideia da arma dele, que ele não tem uma arma, né? Que inclusive isso é outra coisa. Eu fiquei tanto tempo pensando na arma que eu falei, foda-se, ele vai matar de várias formas. Caguei. Que se E dane. aí, isso daqui foi uma ideia de Galen, essa ideia dos estiletes e das coisas assim. Ele fez Ah, um eu conceito. pensei Foi que era muito foda, É, eu velho. pensei que era Não, Eu vou ver se eu velho. pego, eu vou ver se eu acho o o Edward concept Mão dele. de tesoura, tá ligado? Deixa eu ver se eu acho o concept dele aqui. E, sinceramente, falando de arma, eu só parei, tipo, porque eu tava muito bêbada, né? Mas eu só parei pra perceber que a Beth foi usada pra esquartejar a Ingrid depois da live, velho. Nossa, eu não tinha Não foi a percebido Beth, isso. não foi a Não Beth, foi não. qualquer Posso- arma, foi Ah, a tá. faca da Cat. E eu Foi quero uma que isso faca, dê foi um... uma faca aleatória.
Foi uma faca aleatória? Tu falou Uma da faca Beth, aleatória. não? Não. Não, é que É, tipo, você ele falou da pegou no Beth. final. Não, Ele é que no vai final usar, ele pegou ele vai. a Beth. Aqui, Ele ó. vai Ele usar a pegou a Beth de Beth. arma. Ah, Tipo, ele vai matar a Cat com a Beth. A porra. Cat com a Beth. Cara, É, aqui, ó. Mas eu Vou queria pra que vocês. isso tivesse dado um range na Cat, que assim... Ah, fazer um som Ah, de relaxa, ela procreate. vai entrar em rage. Relaxa. Vai eu fazer quero um ser som de vingada, procreate. sabe, pela minha namorada. Oi, que. É, Oi? Porra, Mas a ele- imagem. É. Aqui, baixou. Ó, gente. Aqui, ó. Esse é o concept que o Galen tinha feito da mão dele. Massa. caralho. Nossa, o cara tem a mão fodida, né? Tem um lápis ali? Foda, sinceramente. Caralho, tem coisa do caralho. Caralho, que Eu gostei bizarro, muito, cara, real. Eu achei muito massa, só que eu Lápis fico falando, entrou na infecção unha. mandou um oi, tétano, oi. Eu acho que ele É, não tá pô, se meu, importando muito com isso, pô. não. É, então. É por isso, velho, essa pessoa não é normal. Essa pessoa já É, tinha ela morrido perdeu a de hemorragia, sanidade véi. há um tempo já. Eu acho que é uma coisa que ela tá meio que se punindo. Mas. Não é nem a E sanidade levando os outros juntos. fisicamente, ela não é normal, tá ligado? Tá maluco, não. Enfim. Ah, um bagulho também, Jorge. Se você quiser falar aí da arte do John, né? Sim, eu vou falar. Deixa eu só. Vamos terminar essa leva de perguntas. Aí eu inicio outra enquanto a gente continua conversando. Ah, mas isso foi daí que surgiu a ideia do Tá lobo. bem O baixinho lobo se já. manteve. Acho que É o eu- lobo, desse cuida lobo. desse qual lobo. foi o momento em que a Eita, porra. Cat percebeu que ela não era comum? Tipo, coisas que ela fazia na infância meio estranhas, sabe? Cara, peraí, eu me. Ih, esquivou da pergunta, tô brincando. Esquiva da porque- pergunta. Ah, ok, mais uma pergunta pra Laura aqui. Eu posso expor isso? Porque é BG. É, exato. Acho que isso aí mantém pra Cat. É, então, Expor eu não em game. sei. Eu não sei. Print. Dá pra supor por uma coisa que eu Cat escrevi Coringa. na casa Por tudo dela. que foi, e por tudo que foi interpretado na sessão passada, quem não pegou isso ainda, eu acho que. Enfim. Não, deu pra entender a coisa, mas é que assim, tem detalhe que o GG não sabe, gente. É verdade. Tem detalhe que o GG É? não sabe. O GG não sabia das facas. É O verdade. GG não. Ah, tu foi na interpretação também, quem deu com os óculos? Então, eu comecei na interpretação, mas eu tenho uma justificativa pras facas. Aham. Eu tenho e pros nomes delas. Eu realmente tenho uma justificativa das facas e pros nomes delas. Foda. Inclusive, já é outra E o pergunta. GG não sabe. Por que Beth e Agatha? Porque Beth e Agatha. As melhores crush dela, pô. Beth e Agatha. Eu posso dar um mini spoilerzinho? Vasco se quiser, da Gama se não venceu. achar que for atrapalhar, Fica à né? Beth vontade, e amor. Agatha são o. Pera, Rafa. São os nomes das 3 primeiras bonecas da Cat. Caralho. Beth e Agatha é a terceira, eu não vou falar. Perfeito. Eu Vasco sou da Gama. completamente maluca. Qual o gênero ela qual o gênero de Harper? Sim. Vocês já tinham alguma ideia do que iria acontecer ou já planejaram alguma ação? Não. A única coisa que eu tô planejando é pegar a Cat, filho. Cara, eu acho que eu só planejei. Depois você pode falar, alguém tem que transar essa porra. Fico Sobrou a estupefata com o nível de talaricagem. A mulher nem esfriou, pô. Nem esfriou o corpo dela, velho. Na moral. Eu acho que eu Gente, eu só sei, planejei uma ação no início do RPG, que eu toda hora o John fala, e aí, você vem sempre aqui? Tá ligado? Foi a única Verdade. coisa que eu planejei. Aquele trote foi planejado segundos antes da sessão. É, O Wes também. falou, eu não sei se vocês lembram, o Wes falou pra mim, desce aqui. A gente desceu pro canal de baixo. E ele me falou, vou fazer um trote. Aí eu falei, porra, vamos fazer isso, não sei o quê. Aí eu fiz agarrar o meu pinto Nossa. lá. Cara, inclusive, eu ia fazer isso mais vezes. Eu tenho vários anotados aqui, tá? O Décio, tá? Porque é bem famoso aí, tá ligado? Décio Pinto. Eu ia falar, eu tipo, Cara, já assim, entrei, é que Jorge. o Manny, ele já O Dan, sofreu né, muito véi? trote O Dan. do... Aí eu falei pro do Jorge, Jonas, eu quero né? fazer um personagem que faz bullying. Aí falou, mano, é os anos 80, não vai ter telefone. Eu falei, pô, tem cabine telefônica, tá Não, eu ligado? falei que não vai Tem essas paradas. não vai ter internet. É, internet, exato. E aí eu falei, caralho, como é que eu vou fazer isso? Eu falei, pô, Jorge, início do RPG eu posso entrar com um trote aí, tá ligado? Tem uns 4 aqui preparados, mas eu acho que esse aqui vai ser muito bom, tá ligado? Muito Ah, foda. Jorge, beleza, é isso.
Acho que foi isso só que foi interpretado, assim, tipo, criado, assim, do nada. Mas eu ia ter vários, mas como a situação do RPG foi pra outro nível, eu não ia ter como fazer, tá ligado? Não teve muita cena oportuna. Isso é outro rolê, né? Esse slasher, inclusive, esse RPG, no primeiro episódio eu tava com um gosto, por mais que eu tenha me divertido muito, eu tava com um gosto muito ruim na boca sobre a minha mestragem. Porque eu tava muito inseguro com o fato de que esse RPG é muito improvisado. Mais improvisado do que qualquer pessoa que tá assistindo deve imaginar. Porque ele simplesmente, assim, eu sei quem é o slasher, eu sei o que tá acontecendo, mas eu não roteirizei as ações da pessoa. Eu tô fazendo conforme as ações estão passando. Então, tipo, todos os episódios eu entro sem saber o que vai acontecer. O episódio passado, eu imaginei que iria ser de outra maneira, assim. E foi totalmente diferente. E assim, esse é um bagulho que eu faço muito em off, porque improvisar pra mim em RPG, tipo, eu já fiz muita campanha de RPG completamente improvisada, sem pensar em nada antes e indo na hora. E eu gosto muito de fazer isso, porque isso exercita a minha criatividade e meu improviso. Só que ao vivo eu nunca fiz. E aí eu fiquei muito inseguro de fazer isso ao vivo, só que depois do segundo episódio tudo mudou e... Você assim, macetou, eu fiquei sentindo como se, tipo, caralho, será que eu tô sendo desleixado? Só que nunca foi isso, sabe? Foi uma tentativa de fazer um negócio improvisado e que, felizmente, deu certo. Ao vivo, né? Um bagulho que eu mas isso é um bagulho, nada improvisado. Inclusive, as descrições de morte, todas foram improvisadas. Quer dizer, nada improvisado, não, tudo é improvisado. As descrições de morte foram improvisadas. Puta, e eu falei pro pessoal que eu tive a ideia na hora que eu tava começando a descrever. Eu olhei pra câmera de todo mundo. Buscando a palavra ainda. Eu olhei pra câmera de todo mundo e eu vi que tava todo mundo confuso sem saber quem era. Daí eu falei, mano, eu vou levar isso até o último segundo. Eu só vou revelar quem morreu no último segundo. E foi perfeito. Foi na hora que eu tive essa ideia. Foi muito BBB. Foi perfeito. Cara, não, mas eu acho que a única coisa, tipo, possivelmente que possa possivelmente ser combinado, tipo, é o meu desejo de pegar a Cat toda, desde que, tipo, o segundo episódio aconteceu que eu falo, vou pegar a Cat. Tipo, toda vez que eu saio da sessão, eu falo pra Laura, eu vou pegar a Cat. Até um dia eu pegar a Cat efetivamente, entendeu? Mas um bagulho também que eu gosto dessa parada, Jorge, é que, tipo assim, você sempre fala isso no final dos episódios. Esse episódio pode acabar hoje, amanhã, não vou saber, tá ligado? Próximo episódio. Sim. E, tipo, pode ser que nesse próximo episódio a gente achar que todo mundo vai morrer, mas na verdade a gente acaba descobrindo o assassino do nada e ele é preso, tá ligado? E aí acabou essa temporada do RPG. Mas pode ser que a gente já tenha tombrado, ó. Dado de cara com o assassino no primeiro episódio e o Jorge ter ficado... Caralho, eles já deram de cara, não, tem que tirar esse cara daqui, eu tenho que tirar esse... E isso faz bom, porque tira a interpretação de ter algo planejado, tá ligado? Não é só vocês se desafiando, eu tô me desafiando toda a sessão, literalmente. Não, porra, tipo, tanto eu fico sem palavras com a porra da Cat falando com a mãe, velho. Eu fico assim... Ei, na moral, me mexei eu tava revendo a cena, eu falei, GG, você tava chorando naquela cena? Não, assim, eu tava chorando porque eu entrei na cabeça da mãe dela, tá ligado? Eu falei, o que a mãe dela tá sentindo? E aí eu comecei a entrar, eu falei, tá, eu vou chorar. Merda. Ela estaria chorando pra caralho, eu comecei a chorar. Cara, filha do inferno. Esse negócio da interpretação do Tonho é tão real que se vocês forem parar pra ver o VOD do próximo episódio, percebe quando ele tá descrevendo a morte da Ingrid, eu aceitei que era da Harper. Tipo, a minha cara inteira era de aceitação. Eu fiquei tipo, Tipo, sabe quando o Boninho vira lá e começa a falar, tipo, você... Sabe aquela sensação de BBB? E aí, tipo, filma a cara da pessoa e a pessoa tá, tipo, concordando com tudo que o cara tá falando do BBB. Você fala, não sou eu. O coração chega lá a 170 e pouco. Eu tava assim, tipo, eu sabia que ia ser Harper. Quando falou, temporada, por isso que eu vou colocar um medidor de batimento em todo mundo, velho. Juro. Porque, tipo, o negócio ia ser muito legal. Porque o negócio, quando ele falou o que você fez, foi quando eu fiz uma cara tipo... Porque, tipo, isso nunca aconteceu na história de Harper. Foi quando eu fiquei... Peraí, não é Harper? Mas a descrição inteira tava batendo até agora. Até agora quando ele começou com o que você fez, eu... fui de Vasco. Eu não sei. Eu não sei como fazer, mas a ideia do medidor de batimento é ótima. Não, eu vou dar um jeito, velho. Eu vou dar um jeito de tentar fazer isso. Mas assim, quando o Jorge mostrou o clipe lá tanto do Oi quanto da Ingrid morrendo, eu não tinha visto, né? Porque eu tava resolvendo essa da vaquinha ainda.
E aí, quando o Jorge mostrou ontem, eu falei, caralho, mano, parece que o Jorge tá falando pro John, tá ligado? É. Tanto que do lado dava pra ver todo mundo no chat, caralho, o John foi de F, o John não foi de F. Aí o Jorge falou o John, e depois mudou pro Owen, e depois foi direto pra Ingrid. Eu, caralho, mano, não tinha como saber que era pra alguém, era pra todo mundo, tá ligado? porque Todo respeito, quando ele começou a falar dos gritos de John, eu tava tão aliviada. Gente, mas Mas com é, todo mano. respeito, eu tava zero aliviada, porque quando ele falou assim, fugir, não vai funcionar. Eu falei, É. Rapper. E ele Não, falou, tipo, você continuar fugindo, não vai. Eu era a única pessoa que tomou 3 ações de fugir. E, tipo, quando o que bateu na minha cabeça foi assim, caralho, eu dei a volta. Ele pode só pegar e voltar. Tipo, foi isso que eu percebi. Ele ouviu os passos. Ele vai voltar. E, tipo, na minha cabeça eu já tinha aceitado. Eu virei e falei assim, ok. Eu tinha aceitado muito a minha morte. Tipo, só na segunda que eu senti que eu não tava no paredão. Mas no segundo, eu achei Eu muito. acho que pra Laura que foi ia muito ser tranquilo. ou o John, ela já ou tinha a Laura, se livrado. ou. A Não, Laura fez a olha- gente sofrendo horrores. Não, velho. mano, eu acreditei. Não. Eu fiquei assim, mas como assim? Vai burlar o sistema? eu tava. É que assim, é porque já que eu não tava entendendo muito o sistema, eu tinha perguntado pro GG quando eu fui arriscar tudo, arriscar tudo garante a minha sobrevivência. Aí ele falou sim. Só que quando ele começou a discutir, eu falei, pera, tem alguma regra que eu não tô sabendo do assassino? Mas E foi eu tava. exatamente o que A hora que aconteceu. ele falou interessante, eu falei, filha da puta. Não, e ele tava rindo. O que me pegou foi que ele começou a narrar rindo. E, tipo, a Kat tava rindo. Então eu fiquei assim, cara, tem alguma coisa no sistema que não. Eu comecei a pensar, tipo, onde ela tava Eu realmente localizadamente pensei, falando, tipo, pera, tem entendeu? alguma coisa do sistema que faz o assassino Pô. poder matar quem tá fora? Pois é, tipo, eu pensei, cara, será que teve alguma burlagem no sistema? Pô, Eu não lembrava quanto você tinha tirado, porque eu tava bêbada já. E eu tava, tipo, cara, será que ela falhou? Eu não lembro. Assim, E, tipo, eu fiquei- eu não vou falar muita coisa que eu acho que o Jorge, ele, na sessão zero, ele foi bem específico com uma regra que eu acho que agora faz sentido pro final do RPG, tá ligado? Do lance dos dados do assassino. É, o Quanto número mais de dado ele dados tem, ele dá hit kill, tá ligado? Não importa É, quanto da dado hit tu tem. kill. É, E é uma negócio- parada que ninguém tinha lembrado, tipo, todo mundo só deixou É, passar. eu Tipo, não- cara, tem mais não, dados, e essa- tem mais essa- Quando dados. matou a Ingrid direto, eu tava me questionando, pera, mas como que funciona, velho? Eu tô meio O confusa. pior é que assim, porque assim, a galera no chat não sabe, né? Mas eu tô fazendo um projeto na minha faculdade agora que inclui o redesign do material de Foda. presas expostas. Eu acho E aí, e pra isso eu tive que estudar o material várias vezes. Apesar de que algumas regras mudaram. E eu lembro de umas semanas atrás, eu não tinha me lembrado disso na hora do RPG, velho. Mas eu lembro de umas semanas atrás, eu li, tipo, que o assassino pode matar qualquer pessoa com menos dados que ele. E aí, tipo, eu fiquei, tipo, depois da live, eu fiquei, caralho, que burra. Não importa quantos dados você tem. Porque o seu Você- limite é 6. O assassino, eu não sei. Exato. Mas, Se o tipo, assassino ele limite tem não- mais, Ah, se o assassino ele tem mais do que você, ele pode matar você. Ele mata Então é você. E muito não tá ligado? importa, esse não é o é a ponto. pessoa É por tem isso menos dados. que. Só mas que eu vou falar um bagulho porque pode tranquilizar ou não vocês. Eu gasto todos os dados sempre que eu mato uma vez NPC só. também. Sempre que eu mato NPC, eu tô gastando Ah, dado. tá. É porque é Eles muito são dado. É considerados. muito dado. Eles são É que assim, considerados. Ô, Mas- Jade, pelo amor de Deus, Jade. Mas é. Jade, dá uma morrida aí, velho. Mas esperando- cara, muito mas isso. é exatamente por isso que, tipo, cara, na hora que eu tava e eu não consegui fugir, eu virei, se eu ficar aqui, eu morro. Se eu ficar aqui, eu morro. Porque eu não ataquei o assassino. Um bagulho que me deixou muito puto que ao decorrer do RPG, todo mundo. Ah, eu perdi um dado, vou ganhar outro. Aí eu falei, caralho, mas o assassino tem mais um dado. Puta que pariu, Só tá esclarecendo pro ligado? chat aí. Quando o assassino mata alguém, os dados da pessoa vão pro descarte. Eles não Vão vão pro pro assassino, tá? Ah, não vai pra assassino, Quando ele não? mata alguém, os dados da Perfeito. pessoa são descartados. É, porque agora ele já teria uns 8, só com Nossa, a Ingrid e o Owen, tá Ele ligado? lembrou- Porque a Ingrid Releboros, morreu inclusive, falou, quase última full, vez- velho. Última vez que eu vi um assassino nesse sistema, eu morri com uma bola de boliche na cabeça. Canon, a gente jogou esse presencial. Foi muito legal. Cara, Muito mas. divertido. E isso foi muito legal. Biff tava aqui. Foi Biff, Releboros e Clara. E aí eu fiz uma surpresa pra eles, que o sistema é de Biff, só que ele não tava esperando jogar. E aí eu fiz uma Ah, surpresa pra eles que eu perfeito. falei, eu vou fazer a ficha de vocês. E aí eu, tipo, comecei a narrar, porque a gente ia pro aniversário de Lucas no dia seguinte. E aí eu comecei a narrar, tipo, a gente foi pro aniversário de Lucas, e aí todo mundo foi tirar uma foto na cabine de foto no shopping. E aí eles acordaram de noite com o shopping abandonado, só que eles estavam trocados. Caralho. Clara tava sendo interpretada por Releboros, Biff tava sendo interpretado por Clara e Releboros tava sendo interpretado por Biff. Maravilhoso. Foi muito da hora. Ai, se foda. Meu Deus, genial, caralho. que genial, velho. Ó, quem vocês acham que vai ser a próxima vítima? John. Caralho. John.
Acho que vai ser Eu já Cat. não sei. Ou é Cat ou é John, gente. Ou é Cat ou é John. Vai, Cat Eu vai acho ser que é Hyper, Cat, eu mas eu falei, eu vou eu desafiar só- as expectativas. Eu só escapo se eu for muito criativa na hora. Cara, Eu eu acho que a acho Jade que o vai John ser- não a Jade escapa não. de jeito nenhum. Eu acho que a Cat Ser vai bem ser a sincero. penúltima. E eu acho que o Harper fica vivo. Você acha que todo mundo morre? Fun fact, hein? Eu acho que Acho. todo mundo morre. Cara, eu acho que tem uma grande eu acho que o Harper possibilidade. fica vivo. E a gente não Cara, descobriu o assassino, sim. Se a gente não Se a gente É. não descobrir assassinato, eu acho que tem uma Ele grande é- possibilidade, É porque- porque, tipo, alguém vai sobreviver e ele vai atrás do que que tá sobrevivendo. Passou nossa na cabeça, se o John matar o assassino como ele matou o pai dele, vai também ser algo muito pica, tá ligado? A Se festa tiver que essa, fala, desculpa. se tiver essa oportunidade no caso. Mas não é assim, eu acho que pode ser o John porque ele tá vulnerável ao mesmo tempo que ele não tá. É 50-50. Ele tá dentro de uma delegacia cercada de policial. Então, Mas ao mesmo tempo, eu tenho não, uma tá ligado? pequena teoria de que, tipo, o final game do John vai ser preso. Entendeu? E aí ele vai continuar preso e ele vai, tipo, ficar doido e vai pro Aí. manicômio. Não, A o Cat John vai e ficar. o A Harper podem terceira morrer, temporada entendeu? velhinho Se a aparece o Cat John. tá ligado? sobreviver, eu já vou entrar no PV do GG. E eu vou. E você sabe Como que eu me você- afilio? Como que eu me afilio? Como que faz pra poder ser amiga do assassino? Preenche algum O bagulho que eu- formulário, como é que é? É, o bagulho que passou na minha cabeça que eu falei ontem é que vai ter mais temporadas, né? O bagulho eu falei, pô, se o John ficar preso até a terceira temporada, ele vai estar velhinho, tá ligado? Não, sério. É sério. Se o assassino morrer e a Cat sobreviver. Gente, acabou. Acabou. A Cat vira serial killer. Eu não. Puta que pariu. Não vai ter outra, Vai velho. matar todo mundo. Não vai ter O negócio, pra mim, o problema é que o sistema, tipo, ele é realmente muito difícil de você sobreviver. Tipo, é a premissa, Igual tá um filme ligado? slasher, né? Exato. Isso é muito... exatamente. Eu não acho que a galera vai sobreviver, não por causa do plot, mas porque o sistema é muito filho da puta, tá ligado? Eu Brutal. acho que todo mundo vai morrer mesmo, velho. É assim, eu não sei se. É o que eu falei. Se a gente não descobrir o assassino, todo mundo morre. Não tem como. Eu acho que também é tem a capaz de chance de- vocês descobrirem e morrerem. Eu vou mijar. aqui. Eu acho, honestamente, que, tipo, isso é se o jogo continuar de noite. Que a gente não sabe. Tipo, continua na mesma noite. É Se verdade. continuar na mesma noite, fudeu. Porque tá todo mundo Tipo, vai tá na mesma noite, e aí? Não, se agora por madrugada, então fudeu mais ainda. Porque aí o policial Exatamente, que e tá aí? dormindo ali, eu tô fudido. E aí, entendeu? A Cat também supostamente Ai, foi cara, dormir. Tanto que o susto, Tonho cara. ficou. O Tonho ficou o tempo todo. Você vai dormir? Você vai dormir? E Aí ela, ficou. eu vou dormir. Aí eu fiquei. Você quer dizer alguma coisa com isso? Tem alguma coisa que você queira nos contar, querido? Sabe? Eu? Frisou Não, demais, né? o Tonho, porque ele frisou muito assim: você vai dormir? Você vai dormir? Então você vai dormir. Eu fiquei. Mas eu não sei, pode ser tipo Pânico, que sempre tem uma pessoa que é a mesma que sobrevive todas as temporadas, né? Não sei. Ah, Assim, tecnicamente precisa de um sobrevivente pra poder conseguir conectar todas as histórias na última temporada, né? Tecnicamente, Mas tem não que necessariamente vai ser sobrevivente. o Cash, né? Pode ser outra pessoa. Pode ser a Jade. Pode. A Jade já morreu. Tipo, Eu eu acho enviei que ela já pro fim do mundo pra poder ela morrer mesmo. Tipo, foi na intenção. Por que um motivo... bagulho também que... Fala. Pode continuar. Não, o bagulho que eu ia falar, só completando aquela música que eu conversei com a Bela, né? Em off, que é a do Bob Dylan, é basicamente uma referência da letra da música falar que ele matou alguém pra mãe dele, tá ligado? Uhum. Que seria o John contando basicamente a história. Então essa música era a favorita dele, tá ligado? Sempre É, que eu percebi ele ia tá quando se incomodando do assunto. Quando você falou assim pra mim, cara, tem como a gente fazer essa cena? Eu falei, meu Deus, Rapper não vai chegar perto do violão tão cedo. Aí eu falei, você quer muito eu acabei que incluir. eu nem lembrava mais disso. Quando você falou, eu falei, perfeito. Quando eu for pra delegacia, eu vou fazer isso, tá ligado? Porque o John só tinha Uhum. sentado, tá ligado? Aí eu falei, eu vou Aham. fazer essa cena. Porque, Quando tipo, você cantou música, eu falei, eu vou fazer essa cena, é isso. eu pensei assim, cara, ele pediu pra eu tocar o violão, só que o Rapper não tá perto do violão dele. Eu falei, putz, e agora? Aí eu falei, cara, esse é o momento perfeito. E aí, tipo, na hora que eu comecei a cantar, eu falei assim, será que o Wesley vai pegar? E tipo, você sorriu, eu falei, ele pegou. Aí eu falei, nice. Ele falou assim, cara, se você aprender essa música daqui, dá pra gente fazer uma cena. Aí eu aprendi a música, inclusive eu sei ela no violão. E aí eu falei, cara, show, sei a música de cor. E ela é muito fácil. Eu falei, tá. Minha primeira música que eu aprendi a tocar E no agora? violão. Eu falei, tá, e agora? Quando é que a Rapper vai pegar o violão? Aí eu falei, cara,
eu vou aprofundar esse negócio aí deles dois, entendeu? Eu acho que no meu headcanon, tipo, um dia o John tava passando, o Harper tava tocando violão, tipo assim, no campus. E aí ele falou, sei lá, você sabe tocar Bob Dylan? E, tipo, ela falou, tipo, sei, quer escutar? E, tipo, ela tocou Knocking on Heaven's Door e, tipo, viu ele, tipo, ficar emocionado, mas sair, entendeu? E, tipo, no meu headcanon isso aconteceu, eu falei, nossa, agora faz todo sentido o relacionamento deles dois, assim, né? Tipo, deles meio que se conectarem. Foi por música, eu falei, the bros are brewing. Porque eu não tava pensando em nada de música pro John, tipo, gosto musical, gosto... Cara, eu acho que eu só pensei pra ele gosto sexual, porque de resto eu não pensei em nada. Sendo bem sincero. Gosto Porque sexual. Nem gosto Eu gosto sexual dele. Tem Cara, eu John, pensei... Sabe o que eu tava pensando no meio da história do John? Eu pensei em falar que ele engravidou alguma garota, tá ligado? Só que eu falei, vamos falar isso pro GG, que o GG fudeu. Então onde vai surgir uma garota no meio da escola grávida, tá ligado? Próximo episódio. Próximo episódio de presas expostas. Nem começa. Vocês agora entenderam. Seu pai, tá ligado? O ratinho com o teste de DNA. Agora vocês entendem o desespero de Harper, quando tipo, alguém virou e falou assim, nossa, você vai casar com ele. É a primeira coisa que a pessoa foi tipo, meu Deus, estou grávido. O Nick foi perfeito. Porque pra mim o John já ser pai fazia todo sentido. Pra mim o John ter engravidado uma menina era muito fácil. E aí, tipo, eu acho que Harper entrou naquela linha de, meu Deus, essa pessoa fui eu. Eu estou grávido. Tipo, foi uma linha assim, eu tava muito desesperada. Tipo, eu tava gritando, tipo, porque eu só conseguia imaginar os bebês de óculos escuros e de beanie. Ou, tipo, sabe, uma combinação dos dois, assim. Eu ficava... Sabe South Park, o diretor das últimas temporadas? Alguém assistiu South Park? Não. Qual? É porque tem um diretor, esqueci o nome dele, das últimas temporadas que ele entrou e ele usa óculos escuros o tempo todo. E ele tem 4 ou 5 filhos, alguma coisa assim. E todos usam óculos escuros. É o John, mano. Tá vendo, cara? Assim, é um bebezinho com os óculos A cabeça de escuros. Harper foi longe. Mas foi longe, PC tipo, foi Principal, é isso longe. mesmo, é o PC Principal. Foi longe. Vou seguir aqui. Eu vou tentar responder um pouco mais rápido isso daqui pra gente poder seguir para as próximas perguntas. A festa que Ingrid apareceu, a festa do Dan, no caso, foi escolar? Não foi uma festa escolar. A Ingrid, ela se mete... tava vendendo droga, rapaz. Ela se mete em muita festa esquisita. Então a primeira coisa que eu pensei é, tipo, vou ser muito sincera, as festas que eu me meto às vezes, principalmente na minha adolescência, tá, gente? Então a primeira coisa que eu A Bela e Belinha. Isso aí. Mano, tem muita Bela e Belinha Recifense, Era um prédio velho. abandonado. Recifense, a Bela e Belinha Recifense. Mas sabe aquelas festas que tipo, você sabe que os adolescentes ao seu redor vão? Então, tipo, foi o que apareceu na minha cabeça. Justo. Nunca fui a Bela e Belinha do Rio, mas eu já peguei a Bela e Belinha do Rio. Não ironicamente, me chamam... Não ironicamente. Muitos dos meus amigos me chamam de Bela e Belinha Recifense. Caralho. Eu tomo como orgulho. Canon. Todas as festas que eu fui na casa de Clara eram meio Bela e Belinha da vida. Pare com isso. Nossa, Pare com Por que isso. motivo? Você estava... eu já fui muito em festa de Bela e Belinha. Por que, Muito. Eu nunca fui, graças a Deus. por que motivo o assassino foi alguns turnos sem atacar ninguém? Por causa dos ataques de sucesso da Cat. Ele Cat, atordoa o assassino. Quando a pessoa ataca e tem Caralho, sucesso, que ele foda. atordoa. Ai, Caralho, que eu não sabia prazer disso. gostoso. Nossa, Tem nas aquele regras? desgraçado Tem nas safado regras. do cara. O ataque, se Tem você nas você atordoa o assassino. Calma aí, eu não escutei, que? O Não sabia assassino disso, ficou não. atordoado, não fez nada nos primeiros turnos por causa do ataque da Cat. Também eu acho que Saúde. eu nem entendia como Play fazer isso no Queen. roleplay do Play John, Ray! porque o John ia... Obrigado pela Ray. raid, seu lindo! Sejam todos O bem-vindos. John é esbelto, né? Eu Rapidão. fiz o John esbelto pensando pra correr Rapaziada que mesmo. tá chegando agora, muito obrigado pela raid, Play Ray, gostoso, maravilhoso, delícia. Não- Gente, isso aqui é uma live extra do meu RPG chamado Presas Expostas, que é um RPG de slasher, é um RPG que a gente também bebe enquanto joga. E nessa live aqui não tá sendo diferente, a gente tá conversando um pouco sobre RPG, teorizando, mas a live também tem uma causa muito boa, que tá aqui em cima. Todos os subs, os bits e os donates são convertidos para o tratamento da Aika, que é a gatinha do nosso querido amigo Wes, que é um dos players do RPG. Que é o gato Inclusive, mais tá- foda do Brasil inteiro, Sim, velho. não, pra caralho. E o Wes também é um gato, né? Então assim, quem Ah, puder É o ajudar... que dizem, né? Pode mandar subs, bit ou donates, ou se vocês quiserem ajudar diretamente, porque a Twitch sempre pega um pouco, né? Se vocês quiserem ajudar diretamente,
exclamação Aika, vai ter aí no chat a vaquinha, pra vocês mandarem diretamente pra a vaquinha. Se não Wes fez. tiver dinheiro pra também doar, gente, compartilhar já ajuda demais, Com tá? certeza, com Eu hoje de certeza. manhã, Pra uma caralho. pessoa doou R$1 falando, pô, não tenho dinheiro pra... Cara, R$1 já ajudou. Pô, estaria ajudando só compartilhando, mas a pessoa doou R$1 lá. Eu falei, cara, tá de grande tamanho, porra, eu já fico agradecido demais. Então, quem tá compartilhando aí, quem já compartilhou e quiser compartilhar de novo, tá ajudando já demais, tá? Teve gente aí que tá colocando 10 stories a cada hora, tá ligado? Isso foi bizarro quando eu olhei lá no Instagram. Então, quem quiser até me marcar no Instagram pra me repostar, eu tô fazendo isso com todo mundo. Marcou lá no Instagram, divulgando a vaquinha, eu vou repostar. Então, quem quiser fazer isso aí repetidas vezes, pode fazer à vontade, porque já vai estar divulgando, querendo ou não, a vaquinha aí pra fazer não só os tratamentos dela, os testes, que a gente já teve uma notícia aí boa hoje, que não é o que a gente estava imaginando, que é a Como é que era o nome dessa doença? Sempre esqueço o nome disso. Ela sempre Leucemia feminina, caralho. Felina! pegou tudo. Cara, minha dicção é uma merda. É isso aí, Clara, que tu falou. Então, assim, já descartou que era isso, então deu uma aliviada, mas ao mesmo tempo não, porque a gente tem que fazer mais testes pra ver o que ela tá tendo. Também tem um tratamento aí que é fazer exame de sangue. Ontem eu falei que era ultrassonografia, mas não existe isso. Eu acho que era ultrassom que eu queria falar, tá? Que era pra fazer nela, pra saber como é que tá o rim, o fígado dela e tudo mais, porque por mais que eu peguei ela Vira lá. Tá Você difícil a consegue, dicção Wes, eu hoje, hein, acredito. Wes? Ai, que ódio, mano. Ela tem uma metade, ela é vira-lata e metade persa, que é uma gata de raça. Então os órgãos dela acabam tendo não uma formatação diferente do que é o dos gatos padrões, mesmo sendo de raça pura ou de vira-lata mesmo. Então ela acaba tendo uma deformação tanto nos rins, fígados e tudo mais. Então eu tô fazendo vários exames para justamente saber qual é o problema, para justamente tratar. Então a vaquinha acaba sendo um valor muito alto. Teve muita gente que falou aí que não consegue ajudar, mas tá compartilhando aí diversas vezes. Pode estar ajudando. Teve gente aí que compartilhou ontem, quiser compartilhar hoje, amanhã, pode, fica à vontade, cara. Faz o que vocês acharem melhor. Compartilha pra mãe, pro tio, pro primo, pro periquito, pro gato, pro cachorro, pra fala todo com mundo. tipo periquito. É isso, Share então to your é isso, gente. period. Inclusive, ela tá The um pouco period. melhor, tá? Só pra também deixar aí todo mundo um pouco mais tranquilo. Ela tá um pouco melhor. Ela tá comendo aqui, inclusive ela tá gritando aqui pra colocar mais comida, mas como Ela é foda, mano. a veterinária pediu, Girl não é boss, bom né? ficar alimentando muito ela, porque ela tem 7,5 kg, ela tem que perder quilo. Cara, Então, assim, Caralho, é a minha isso, tem tá? mais de 8 quilos. Tem que... Slay. tem que ver isso aí, tem que É. comprar uma ração pra E diminuir o outra pezinho coisa, dela. Wes, ela faz teatro? Tua gata? Não, por quê? Ela faz peça de teatro. Os rabiscos nas artes dos personagens mortos tinham variações ou a morte do Owen era planejada pra ser com tiro na cabeça? Isso é muito legal. Isso aí eu falei pra galera ontem, que eles me fizeram a mesma pergunta. Uhum. Não. Releboros, ele fez várias variações de rabiscos em cima das pessoas. E no OBS eu deixo todas elas. Tem uma pastinha pra cada pessoa. Então, com todas essas variações em cima de cada um. E aí, na hora, eu escolho, baseado do jeito que a pessoa morreu, e coloco a quantidade, né, da Foda. pessoa morta ali. Então, tipo, no bagulho da Ingrid, pô, tem 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5, 4 de 5, 5 de 5. Como ela foi a primeira, eu botei 1 de 5. No bagulho dela, como ela foi esquartejada, eu botei o morte por esquartejamento. Obrigada, GG Tonho. Foda, muito foda. Porque isso aí eu falei, pô, tem que ter essas coisinhas desenhadas, escritas em cima, porque todo o rolê do assassino é isso, dele fazendo isso no anuário, né? Então ele fazer isso no layout é um bagulho muito da hora. Caralho! ah, Nossa, eu não pensei que era um negócio do anuário, velho. Caralho. Ai, Wesley, eu amo quando você é lentinho, sério, um querido. Eu adoro quando o álcool começa a Caralho, chegar. tomei de graça, mané. Caralho. de graça! Porra, tô aqui no meu... Desculpa, eu tô bem. Caralho, mané, do nada. A Clara foi tipo criança nesse momento. Oi, tio, por que você é tão burro?
Ela achou E eu prestei atenção e da maior sinceridade. Eu, caralho, mané. Ela achou ele um querido, cara. Tudo bem, tá Ela achou ele um querido, tipo, nossa, Calma, que fofo. deixa eu avisar. Chat, eu já tô bêbada, tá? Tipo, eu já tô bêbada de Sem fato. querer ofender. Não quero. Gente, ela realmente falou, nossa, você é um querido. Você é um querido. Ai, Ó, Wesley, eu Speedrun amo pergunta, você. Speedrun pergunta agora. Tem alguma Ai, possibilidade da gente. Cat machucar alguém do grupo por prazer? Com certeza. Não precisa Rapaz. responder. O sistema é uma campanha Também. de inspiração no Segredo da Cabana. A campanha não. O Segredo da Cabana é um filme muito legal. E o sistema tem que ver com o bife isso daí. Segredo Mas da assim, Cabana? minhas maiores inspirações pra o RPG é Rua do Medo, com certeza. Rua do Medo foi o que mais me inspirou. Caralho, a Rua do criação Medo é da história do muito É RPG. muito bom, velho. Eu vejo muitos slashers, mas Rua do Medo foi o que me. Tipo, eu comecei a escrever a história do RPG quando eu vi Rua do Medo, sabe? Você tinha planos da Jade ficar viva por tanto tempo e ficar próxima do grupo? Nem fudendo. Porque o assassino ficou Dá encarando mais a pra o Cat, backstory dela, né? porque a Cat tinha menos dados e ela era um alvo fácil. Ela tava caída no chão. Que foi? Caralho. Porque o assassino ficou. Ah, não, a Cat não, né? A Ingrid, no caso. Ah. Porque o assassino foi Ingrid. encarando a Cat porque a Cat ameaçou ele ali e ele foi pra cima, como um lobo Mano, eu faria. vou pedir um lanchinho aqui pra mim. Que... Pede pra nós. Pede pra mim também. Nice. Tenho como. O quê? 10 horas como da noite no todos Rio de saírem Janeiro. vivos, ou 10 horas alguém, da noite tem ou gente alguém aí. tinha que morrer. No combate, se todo mundo fugisse ou todo mundo arriscasse tudo, tinha como sair vivo, É que eu tô tranquilo. O bêbada, problema é eu não- quantos encontros Eu teria, já- né? Exato. Eu já tô longe daqui já, cara. Ainda nem terminei, os 500 ml. Quem dos NPCs vocês acham que vai morrer? Jade. 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 O manequim Mas é- também. Cara, eu espero que o manequim... O manequim. O manequim. Eu acho que ou o Aquiles ou a Sarah morrem em algum ponto. Mas Olha, eu vou falar. Você é burra, cara. O Colton foi um amor no último jogo, mas talvez ele morra. Cara, eu amo o Colton. Não é porque eu forneço pra ele, Cara, não, mas eu o amo rolê- muito o rolê ele, é, cara. na O moral. Colton, ele sempre foi a personalidade maconheira Sério, e tal. eu- O Colton também é inspirado em Freaks and Geeks, assim como a Sarah. Ele fica muito ruim, cara. Mas o Colton, Eu acho que ele... o Anthony morre também, tá? Só voltando Depois- na última pergunta. Isso é uma curiosidade, eu não sabia se antes eu tinha feito um sotaque carioca pro Colton. Mas depois que Rebouros Eu acho que é desenhou por ele isso que eu igual o gosto Diguinho, dele. depois que Acho Rebouros que é por desenhou ele isso que igual eu o gosto Diguinho, eu dele. não consegui. É por isso, acho que é por isso que eu gosto dele. Eu não consigo não gostar dele. Tipo, não é porque eu forneço pra ele, mas eu gosto muito dele. De verdade. Eu gosto muito do Colton. Se ele Ele é morreu, legal, eu ele é legal. fico triste real. Porque, tipo, ele chegou assim, eu só. Tipo, cara, é o meu NPC favorito. Ai, caras, Cara, Não é muito momentos. difícil imitar carioca, não. Jorge tem 2 aqui agora. Tem dois. Exato. Os Cara, rasgos na por isso que eu Ingrid- falei, o Colton parece um moleque que eu jogava RPG com, cara. Tipo, sério, se você for abrir a foto dele, você vai ver, eu só coloco o Colton assim do lado. É o mesmo cara, velho. Outro dia eu encontrei ele na rua, ele tava com esse mesmo óculos, esse mesmo penteado, o mesmo bigodinho fininho, que Tá não maluco. cresce nunca. Cara, se eu botar o meu amigo de infância e falar assim, vê se não é fulano, ele vai falar, meu Deus, por que você botou fulano no RPG que ele nem conhece? Eu falei, cara, não botei. Ele tá no RPG. Acontece. Sério. Incrível, não, incrível. Momentos. Incrível pra caralho. Muito Os foda. rasgos na Ingrid representam o vidro da mesa que ela quebrou pra salvar o dano. Eu entendi essa parte. Não, o desenho era predefinido pra qualquer um, o desenho de esquartejado. Ah, tá. Mas é uma boa. Mas ia ser muito legal. Sabe aquela coisa que, tipo, se eu não tivesse Caralho, explicado da isso hora. antes e eu fosse um cara que fingisse muita vez. Tipo, sabe? Assim, você faz um filme e aí pergunta, pô, o conceito desse filme era isso. Aí o cara, Aham. é claro que sim. Eu É pensei óbvio. É nisso. óbvio. E óbvio. Tipo, Nenhuma, tipo velho. o negócio Ninguém dos pensa, olhos, sabe? né, ô Jorge? Tipo, Que o negócio negócio. dos O olhos negócio vermelhos. dos olhos. Será que eu pensei antes? Será Fala que isso não? aí. Tirando a Ah, mas Cat. eu Eu achei muito legal, porque eu fiquei tipo assim, será que é isso mesmo? E era isso Todo mesmo. mundo, Tirando a todo Cat, mundo o quê? fazendo arte e tudo mais. Os olhos vermelhos de todos os personagens, tá Não, ligado? não, eu tô falando. Tirando a Cat, o quê que o GG ia falar? Não, é a próxima pergunta já. Ah, tá. Tirando a Cat, quem ganharia no Battle Royale, empresas expostas, não contando o assassino? Tem que tirar a Cat mesmo, né? Senão Mano, mas se brincar, tem uma coisa na ficha da Cat que foi uma maior cagada, que ainda bem que eu sou a louca e eu peguei atleta.
Porque atleta é a melhor classe pra ser uma maluca, porque você vai tomar 2 ações Sim. no turno contra o Exato, não, assassino. é- Esse lance ali de duas foda, ações ali é foda, velho. Mas quem Ou ganharia? seja, Quem eu ganharia? posso atacar e fugir. Então, Esse que é o ganharia? negócio que eu acho, ela não vai fugir. Quem ganharia, eu acho. Não sei. Eu velho. acho que. Eu acho que ela não fugiria, não, cara. Eu acho que se ela estimulasse ela o suficiente, ela ficaria. Tipo, Depende- se fosse interessante o suficiente, ela não ia o fugir da batalha. problema é que eu não posso tomar 2 ações seguidas. E se eu não, Não, for é, ajudar então, ninguém... mas é isso que eu falei, tipo, tipo. Depende. Eu já perdi a minha linha de pensamento. É, tá tudo bem. Tinha como todo mundo sair vivo? Sim, sempre tem. Eu vou abrir mais 3 minutos de pergunta e eu vou dar uma pausinha. Pode ser? O que vocês acham, né? A gente dá uma pausa. Pode ser. Nossa, adoraria ir no Dá uma banheiro. pausa. Não, vocês podiam ir no banheiro o tempo inteiro, gente. Assim, Ah, é? Eu fui muito no banheiro mais umas 3 tranquilo. vezes já. Mas assim, eu tô vou aqui, abrir mais tipo- uma. Bela assim, ó. Na pontinha da pingola. Do abrir Bilauzinho, aí. tá ligado? Eu vou deixar. Eu vou Fala deixar geriátrica. esses. Eu vou deixar esses minutos aí de pausa pra vocês fazerem perguntas, então. E a gente já Isso, volta. façam perguntas. Façam perguntas, Façam gente. perguntas. Façam perguntas. Façam Pode ser perguntas, façam pessoal perguntas. também, tá? A gente responde. Exato, exato. É verdade, façam perguntas pessoais também. Nossa, Exato, iria ser exato. muito Sim, interessante vambora, responder vambora. perguntas pessoais. Q&A. Q&A. Sim.
Ai, meu Deus do céu, onde estão as presas? Oh, meu Deus, elas estão sendo expostas em twitch.tv. Final Girl! Não, É que eu matei. Eu acho que o GG não vai me deixar ser Final não Girl, vai mas nem ter Final fudendo. Girl, não vou permitir. Cara, eu acho que o GG, se a Cat sobreviver no final, ele não sabe o que fazer, ele vai virar, ele vai matar a Cat, porque não quer essa mulher solta pras próximas temporadas. Ei, mas eu não deixaria esse bicho solto na temporada próxima, na moral. Que, oxi, quando tu falou aquele negócio de, ai não, porque eu meti a mão na facada e tipo, fui arrancar uma artéria, eu fiquei, minha filha, você é pior do que o meu cachorro, tá ligado? O que é isso, mano? Enfim, gente, já o Wes e Bella voltam, tá? Não, esse Já cara, voltou, esse cara deve estar num ódio. Essa pessoa deve estar num ódio da Cat. Ai. Ela vai virar sociopata, filha da Ele mandou puta. aqui, queria a Ingrid viva pra dançar break na cova do Owen, eu riria. Eu acho que seria uma cena interessante. Eu faria uma performance, tipo, na Puta câmera pra pós-crédito, vocês de assim, break. foda. Enfim, vamos lá. Jorge, teu Ah. microfone tá muito baixinho de novo. Já tem um final pronto pra caso de TPK, tipo a descrição e tal? Agora? Não, tudo improvisado. Se eu consigo improvisar a morte deles, eu me desafio a conseguir improvisar um final de TPK. Eu não faço ideia do que eu vou fazer, mas vai rolar. Pra vocês, isso aqui é uma pergunta que eu vou deixar pra quando a galera chegar. Não haveria alguma chance de os policiais estarem acobertando o assassino? Afinal, eles não parecem dar a mínima. É, então, eu acho Eu que eles acho estão total. convertendo de alguma forma. Ok. Querem discorrer sobre isso ou eu passo pra próxima? Não precisa responder essas rápido não, eu só respondi aquelas rápido porque... Não, eles estão ele envolvidos precisava porque fazer- principalmente por causa do personagem do Biff, por causa do que o Hope falou. É, tipo, eu acharia normal se fosse tal, tipo, na vida real a polícia não ligando pra alguma coisa. Mas como você descreveu, especificamente no universo fictício, que a polícia não está ligando pra alguma situação, aí eu fiquei tipo, ok, eles estão fazendo alguma coisa. Mano, ninguém aparece ensanguentada na porra de um posto de gasolina falando que matou os amigos e você só manda ela pra casa. Sem depoimento, sem BO, sem nada. Isso não existe. Não sei do que vocês estão falando. Tinha chances de descobrir quem era o assassino através da casa em qual o assassino estava? Como, por exemplo, em outros cômodos ter alguma pista ou coisa do tipo? Não, eu vou dizer que se investigaram a casa bem, só não investigaram o porão. É, então, eu não acho tinha que a como gente vai ter que voltar. não tem nada sobre o assassino naquela casa. Pelo que vocês viram. Mas Até o porão. realmente, então. Aí vocês não sabem se tem. Mas assim, tem formas e formas de descobrir quem é o assassino. Aí é dos players, né? Qual NPC vocês acham mais bonitos ou gostosões? Sara, velho. Sara. Porra, não tem como, velho. Ela é muito linda. Passava Puta merda. linguiça. Eu acho que ela é Deus do assassina, mas é céu. muito lindo. Assim, não a assassina, mas eu acho que ela é mandante. Linda. Rainha. Se não fosse a Cat, era a mais gostosa. Imagina um velho, beijo dessas duas. Eu sou suspeito pra falar da Pare de suspeito falar da isso, Sarah. pare. Eu vou tascar um beijo na Sarah só pra atiçar a galera. Hã? Vou tascar um beijo na Sarah só pra atiçar a Branco galera. voltou até desnorteado, pô. Cara, eu fui na sala, eu fiquei esperando um pouquinho pra, tipo, sabe? Meu lanche chegar, porque tava falando que já tava perto. E chegou, eu comecei a discutir com ela. Eu falei, você tá mentindo sobre o motivo. Enfim, A mochila ainda é um problema. A gente tá ao vivo, velho. inclusive, tá? Só pra deixar claro, caso... a gente tá... Tá. Ah, tá. Oi, gente. Porra, É, irmã do Dragonesa, caralho. Toma Não, vergonha, e velho. ela ainda é minha irmã gêmea, tá ligado? Então, assim... mas eu pago... E ela paga mesmo, tá? Mas ela paga, tipo, Spotify pra mim, tanto. Tu tem uma gêmea. Eu sou gêmea. Imagina duas dessas no mesmo país, velho. Só que a minha irmã é tipo 0011. A minha irmã é 0011 frontal, assim, tipo, a minha irmã chega a ser assim, absurdo. As pessoas que assistem a minha live, cara, se alguém passa assim, tipo, flertando com ela flerta assim, direto e de volta. Aí eu fico meio que olhando assim, eu fico, caraca, cara, como é que você faz isso? Aí ela,
flertou comigo, eu vou flertar de volta. E eu fico assim. Era só essa Minha- opção da minha vida. "Ah, minha irmã é assim, velho. Aí, quando a gente sai, a bichinha retando, cara. Bichinha retando. Aí tava lá eu discutindo com ela. Aí você tá querendo que não sei o que eu pague a tua mochila. Aí ela, mas eu pago seu Spotify. Eu falei, verdade. Eu não tinha mais argumento. Porque Ai, véi. eu não pago meu Spotify. Caraca, ela que paga por mês. Ai, que Olha a buceta. Dragonesa virando nordestina do nada, velho. É Ô, muito gente, doido. mas eu sou. Eu, A Bernardinha. Esse foi a o Bernardinha. pior sotaque falso que eu já vi na minha vida. Não, mas ó, É, é porque tu não viu. provavelmente. Tu não viu Bela interpretando a Bernardinha no É, nosso a Bernardinha. Eu vi, a Bernardinha é muito boa como nordestina, velho. E ela nem é É, nordestina, porque- ela é sulista, né? Ela é sulista. É que eu não sei fazer sotaque de interior sulista, tipo, que eu sei o sotaque da minha família. E é isso aí, tipo, é o sotaque Perfeito, paraibano. Então, perfeito. assim, eu falei, pô, é de interior, é isso aí. Aí ela vira Bernardinha, interior do Paraíba. Brian, inclusive, responde. Qual NPC você acha mais bonito e gostoso? Bela eu? É, você, por favor. Qual você acha? NPC? Resposta pronta. Resposta pronta. Ué, Bela eu ou Harper? Você e Harper, você e Harper. O melhor É, vídeo que eu Cara, a vou dela. Sarah, né, velho? Tipo, eu tenho um grande problema com a Sarah, que, tipo, eu tenho um grande problema com pessoas que são estilosas e parecem punk. Isso tá me dando uma trip, assim. Cara, eu tenho muito problema com a Sarah, porque, tipo, ela entrou e ele descreveu que ela tava com uma cara de insônia. Eu adoro uma carinha de insônia. E aí, tipo, ela chegou com a jaquetinha. E eu falei, meu Deus do céu, ela tá usando jaqueta. E, tipo, nos anos 80 as jaquetas eram todas, tipo, decoradas, assim. Eu falei, ai, meu Deus. E aí, tipo, nossa, ela não presta atenção em você. Eu falei, perfeito. Tipo, é só isso que eu queria. Porque, tipo assim. Obrigado pelo sub, Relebor, os 2 subs. Vambora. Voltei. Eu sou. Bora, eu sou. bora. Meu Ela tipo bora de é meu muito, namorado tipo. gay. Meu tipo é muito tipo Harper. Harper também entra no meu tipo. É tipo, é mais tipo, em questão de NPC, Sarah, a linda. Tipo, você vai do extremo oposto, tipo, alternativo, ou A você vai Linda pro padrão. ou a Jade? A linda. A linda. Eu tenho muito crush na linda, porque ela era padrão. Adoro cheerleader, gente. Nossa senhora. Eu na faculdade é um problema, porque eu passo a cheerleader e eu fico tipo, graças a Deus, sim, sim. Passa aquela loura assim, do cabelo assim, preso assim atrás do coque pequenininho. Eu falo, graças a Deus. Escutando, tipo, sei lá, MC Pipoquinha. E eu fico. Tá, MC Pipoquinha não, porque já é demais. Mas se ela escuta Não uma pode falar coisa. pipoquinha, Não acabou pode com a falar reunião. Não, não. Se ela escutar alguma coisa, tipo, sei lá, tipo, BK, tá ligado? E aí ela fala, meu Deus, eu amo BK, me desculpa, Jay-Z, e eu fico, graças a Deus, todos os dias, entendeu? Eu adoro uma padrão, acho lindo. Mas a Sarah, cara, quando ela Eu chega amo assim. como você tá alinhado comigo, cara. Gente, eu amo uma padrão. Uma padrão, gente. quebra. Uma padrão quebra todo o meu sistema. Mas a Sarah é porque é porque assim, pra quem não sabe, eu tenho um negócio com cabelo muito forte. Tipo, cabelo bonito. E quando ele descreveu começando pelo cabelo, eu falei, ok, eu tô dentro. Tipo, eu adoro Eu cabelo quero. bonito. Eu sou o tipo de pessoa que, tipo assim, meu sonho é, tipo, pentear o cabelo da Sarah quando ela estiver tomando banho. E estiver de certo jeito. Chega, Só lembrando aqui. Merda, a gente. Galera, enfim, a gente tá fazendo as perguntas também, mas lembrando, também ainda dá pra fazer, isso eu não falei antes, ainda dá pra fazer pergunta pro John, tá? Pra o Wes responder na próxima sessão. Então quem quiser perguntar também tem a Ainda recompensa tem aí. isso. Nossa, Wesley, você voltou! Oi, Oi, Wes. Oi. Wes, a gente tava respondendo aqui, só falta você agora. Qual NPC Ah, você acha mais bonito, gostoso? o John, né? Pelo amor de Deus. Mas o John é NPC. Não, ele fez. NPC? Cara, eu respondendo ou o John respondendo? Os dois. Um de cada, vai. Caralho, aí tu pegou num ponto fraco fudido. Cara, eu Padrão. acho que de NPC. Assassino, né? assim- O Wes é furry, tá ligado? É o padrão. Ah. É o padrão. Não, acho que de pessoa assim mesmo. Pô, que é complicado, velho.
Vai, admite, você joga. Eu acabei de falar um monte de coisa. Me salva aí dessa. Não, eu acho que a Sarah de NPC é bonito pra caralho. E o Wesley, tá ligado? Eu acho que ela é bonita demais. Sarah, todo mundo conhece da Sarah. Mas. A Sarah é muito assassina, gente. Porque a gente tá muito apaixonado por ela. Acho que Cara, porque com o John, acho que o acho que John passaria o elas- rodo em todo mundo, tá ligado? Exato. John bissexual canon? Ah, eu já não Acho sei. que. Eu ia Eu já fazer, não eu fiz sei. ele pensando em que- sexual, tipo, passando rolo em todo mundo. Não pensei nada em sexualidade do John, tá ligado? Ou seja, foda-se, ele ainda não conheceu o que se chama ser pansexual, ele só vê passa o rodo. John tem John para problemas todo maiores, mundo. tá ligado? É isso que é o Exatamente. Eu me problema. identifico tanto com esse cara. de Eu verdade. adoro o John, porque o John, a cabeça dele é tipo, você quer me pegar? Quero, beleza. Sabe, tipo, tem John Vem pra cá. todo mundo. Foda-se. Nossa, There is quando John ele. for Quando, Tem John pra todo quando, mundo. quando teve aquele verdade ou consequência, e ele deu um beijo a Ingrid foi beijar ele, né? E ele fez tipo, tem John pra todo mundo. Eu fiquei, esse cara é um cara de inclusão, mano. Incluindo até esquisito Esse da cara rebola. Eu Não acho que tem ele é tipo aquele dele. cara que, tipo assim, ele não liga. Ele literalmente, tipo assim, ele tá nos anos 80, cara. Eu Quem acho que ignora ele- buraco é pra. Cara, Exato. eu posso acho- falar um bagulho? Eu botei um pouco da personalidade do Cazuza nele, tá? Tipo, Foda, Ok, isso foda diz pra bastante. caralho. Isso diz o Foda. resto que precisava. É. Isso diz o resto que precisava. Entendeu? Eu acho que Tipo, ele só não vira e de fala assim, sexualidade, quer mas ficar? tipo, dele ser foda-se pra tudo. Ele acho só que ele é tava muito pensando em foda-se pra problemas tudo. maiores, tá ligado? Sim. Eu Exato, fiquei tipo, isso que eu tô cara, falando. tipo, se você quer pegar o John pega você. É tipo, é isso. É Tem só John pra todo isso. mundo. Eu acho sensacional, entendeu? Porque ele tá tipo, você quer? Na próxima sessão, o John vai aparecer com a camisa perfil do Todd ao Gente, eu Ted, vou lá tá ligado? pegar meu lanche, calma aí. Vai lá. Ó, vamos lá, vamos continuar. Que horas são? No RPG tá, tipo, entrando na 10 madrugada, horas da assim. noite. Bem lá E na- aí sabia, a próxima Vai sessão é bater madrugada. vai Eu bater sabia. na minha janela. Vai bater na minha janela essa merda. Tanto é que vocês falaram a verdade. O GG frisou demais. Você vai dormir? Você vai dormir? já é possível a gente saber quem é o assassino ou precisa de mais pistas? Já é possível deduzir, sim. Agora, realmente, tipo, Saber é outra história, saber né? é um bagulho, tipo, você ter certeza de algo, você tem que provar esse algo, né? Então, ninguém tem como provar ainda, ninguém provou ainda, né? Tem como, vocês sempre têm, mas ainda não. Inclusive, assim, esse que é um bagulho muito doido, né? Que eu falo, pô, Preso Exposto vai ter tantos episódios. Só que, tipo assim, eu não tenho como saber, porque, real, eu não sei quando a galera vai morrer e eu não sei como eles vão levar essa história, tá ligado? Eu não faço ideia como que eles vão guiando a história, tipo... Basicamente... Tipo, real, eu não sei pra onde vai, tá ligado? Tem coisas, pessoas que eles nem interagiram ainda. Nem chegou a interagir, né? É, não, tem gente que eles Foda. não foram Mas ver, esse- sabe? esse- Tipo assim, e faz é. parte pra caralho, é muito foda isso. Isso faz parte, isso que eu acho foda pra caralho, porque você não sabe como é que vai ser o próximo episódio. Pode Ah. acontecer alguma coisa e principalmente pode ir pra outro rumo, tá ligado? Não, exato. Tá. Já é possível a gente... Ah, tá. Já- Você repetiu? Não sei se pode perguntar isso, mas se os personagens fossem brasileiros, pra qual time vocês acham que iriam torcer? Caralho. Vasco da Gama e nada mais. Vasco da Gama. Inclusive ganhamos, 2-0. Nossa, eu não faço ideia. Não entendo de time de futebol. Eu também não entendo, mas eu vou colocar a Ingrid. Ingrid no meu contexto. Então vou dizer que ela seria torcida do Náutico. Perfeito. Cara, eu não sei se a Cat seria corintiana Eu ia ou falar isso agora. Eu ia falar ou flamenguista. Uma dessas duas, eu acho. Foda, Corintiano ia ser perfeito. foda. Vasco da Gama. Foda. Vou guardar isso aqui pra Bela É responder. os também. guri. Players. Vocês já Harper elaboraram... Esporte pra caralho. É verdade, véi. Bela Porra, vai pode confirmar ser quando também. chegar aqui, mas é verdade. Harper é meio esporte Caralho, pra caralho papo mesmo. Harper é meio esporte. Eu achava que a Ingrid tinha vibe meio Santa Cruz, assim, mas... Não, véi, sabe por quê? Porque na minha cabeça, a Ingrid é no mínimo um pouco playboyzinha. E pra mim, Náutico é time de verdade, playboyzinho, Náutico é time de tá ligado? playboyzinho. É um Náutico pouquinho é time de playboyzinho. Wes, isso aqui foi uma pergunta pro Wes. Wes, tu participaria de outros RPGs, adoro teus personagens. Ó, Eu participaria pra caralho, velho. Eu. Tipo,
Quando o GG me chamou a primeira vez, nem foi ele que me chamou, na verdade foi o Kali por ele, tá ligado? Exato. E eu tava em live, inclusive eu tava, tipo, jogando, acho que. Não lembro o que eu tava jogando, acho que era The Witcher. Se pá, acho que era The Witch, cara, assim. O cara já chegou falando, pô, você topa participar? Eu falei, pô, mano, agora eu não tô na vibe e tudo mais. Porque é fases e fases. Tipo, posso estar na vibe agora de querer jogar, mas semana que vem eu posso. Cara, chega de RPG, tá ligado? Porque eu sou muito enjoativo com bagulho. Tipo, um bagulho que eu fazia muito em live era jogar vários jogos aleatórios. E sempre quando eu ficava preso num jogo mais de uma semana, eu ficava enjoado. Eu falava, gente, eu não vou zerar mais esse jogo, vou jogar outro, tá ligado? Que era um bagulho que, tipo. Não me deixar acomodado, mas tipo, ficar preso na mesma parada sempre e sempre fugir da caixinha, tá ligado? Então, se eu tô na vibe de querer jogar RPG, eu vou participar, caralho, se quem me chamar, tá ligado? Eu vou falar, mano, topo sim, mas pode ser determinado tempo, quando que vai ser, tipo, que nem o Jorge chegou pra mim, pô, mano, eu vou fazer o RPG, mas vai ser daqui, sei, acho que era 4, 5 meses, né, atrás. Exato. E ainda Não adiou lembro mais, quando que era. inclusive, depois. Né? E ainda adiou mais. É que nem eu falei pra ele, pô, pra lá provavelmente eu não vou ter nada, mas, tipo, naqueles meses que ele tinha me chamado, eu tava super ocupado, tá ligado? Fazendo várias paradas. Sim. E agora eu tava super livre, tá ligado? Mas se alguém for me chamar, com certeza eu vou aceitar pra caralho pra participar, mano. Eu gosto muito de interpretar, tipo, tem situações aí que, pô, eu fujo da minha própria realidade. Ontem foi uma dessas situações, eu tava esquecendo o negócio da Aika enquanto tava acontecendo os bagulho dentro do RPG. Não tava pensando no que tava acontecendo aqui fora, tá ligado? Por mais que ela tava aqui do lado deitada, eu tava olhando de vez em quando, eu tava pensando no John o tempo todo, tá ligado? E isso é um bagulho muito foda. Então, Meu Deus. mano, se quiser chamar. Quer ter irmã? Meu Deus, a irmã de Bela. Peraí, é a minha irmã. Chega mais perto aí. Dá um oi, dá um oi, dá um oi. Dá Qual um o nome oi. dela? Vocês são parecidos, véi. São Elas são parecidas mesmo. gêmeas. Ô, Bela pergunta se ela tá solteira. Mano, ela perguntou se você tá solteiro. Mano, minha tela. Puxa. Não teve resposta, hein? Não teve resposta, hein? Sem resposta. Não, Deve- véi. Toda vez que ela aparecer em alguma live, pergunta assim se você tá solteiro toda vez. Mas enfim, pra provar que eu tenho Não, uma tá. gêmea. Foda, foda. Vocês são muito Caraca, Eu quero foda. uma coxinha, de verdade. Me dá uma coxinha, na moral. Não é rangaço isso aí, não, né? Não é um treco, batata recheada de bacon. Nossa, parece Perfeito. Queijo bom. também, viu? Carioca inventa cada coisa, né, mano? Nossa, isso parece bom. Derramei cerveja na minha mesa inteira. Ele é bom, eu tô muito bêbado, eu tô vendo em dobro. Nossa. Mas respondendo aí a pergunta, cara, eu toparia pra caralho participar de outros RPG. Tá ligado? É o que eu falei na sessão passada. Eu vou chamar todo mundo de novo pra jogar outros RPGs. Porque, porra, que doideira. Inclusive, assim, é Mas muito é isso, engraçado, né? mas essa party é muito boa junto, né, velho? É muito interessante isso. Enfim. Muito pica mesmo. Cada um tem uma personalidade diferente. Exato, isso que exato. transforma o bagulho. Ó, eu tá guardei ligado? umas perguntas aqui pra todo mundo responder e umas que pra Bela, faltava a Bela responder. Bela, se Harper fosse brasileira, qual time ele torceria? Vasco. Esporte, porque Vasco da Gama. De futebol. Vasco da Gama. Isso. Vasco da Gama. Eu sinto que Rafa assistiria muito vôlei. Caralho, Mas, foda. Ia torcer pro Minas. É, mas se for time, tipo, que assim, Harper é carioca. Mas por aí. Torcedor Vasco da Gama, pô. O primeiro time inclusive do Brasil. Foda. Nada mais. Foda. Vasco da Gama. Ó, tem 3 perguntas aqui que eu guardei pra todo mundo responder junto e, claro, foi embora. Urgentidade fica! Mas assim, Desculpa. Mas assim, não, tudo bem. Eu vou abrir então mais um minutinho de pergunta, que a gente tem mais 2 minutos sobrando aí de pergunta, mas claro, lembrando, a cada 100 bits, sub ou doação, eu tô fazendo 1 minuto de perguntas não respondidas. Então, Gente, pega nesse o cartão exato da momento- mãe. Nesse exato momento, começou mais 1 minuto. Façam perguntas aí na recompensa. E Vocês é podem isso. fazer perguntas Eu vou pessoais pra abrir, gente também. eu vou Sim, melhor, pode fazer melhor. pergunta Eu vou abrir pessoal. 2 minutos. Perguntar Pode o fazer perguntas tamanho pessoais aí da também. mentalidade. Começou, hein? 2 minutos. Caralho. É isso que você. Eu vou. Tamanho da Demorou pra vencer. Aqui, outra pergunta que eu guardei pra Bela. Ai, Outra que pergunta que eu guardei cu. pra Bela e pro Wes. Não haveria alguma chance dos policiais estarem acobertando o assassino, afinal eles não parecem dar a mínima?
Caralho, disso. muito plausível. Pode ser Eu acho também. que não. O John tá fudido com isso. Eu acho que não, porque eu acho que a ideia dos policiais não darem a mínima é mais pra, tipo, deixar a gente com esse sentimento de desespero, de, tipo, ninguém acredita na também gente. Entendeu? Mas se Tipo, nem for, mesmo os vai ser- adultos. É. Eu acho Mas eu meio acho que é mais pouca o estilo lógica. do. Eu acho que é mais o estilo dos policiais lá que come rosquinha e dorme no trabalho, que tem Eu acho aquela que também. questão da tarde assim da Policial, vida, né? tá ligado? Não trabalhar direito. Até por conta do negócio de depois são que- poucas mulheres que trabalham aí. Tipo, um homem ia revistar a Harper. Mas o mesmo Hope tendo falado o que falou? Agora eu não lembro. É que você tá Caralho, eu dizendo não lembro o que viado. aconteceu também, eu tô tentando voltar aqui. O que ele tinha falado? Ele tinha falado. Eu não lembro se ele já tinha falado que os policiais estavam envolvidos, mas ele tinha falado que os policiais não. Eles meio que estavam deixando de lado, parecendo de propósito, sabe? Verdade, o Edgar falou essa porra, verdade. O bife. Eu tinha até esquecido disso. Os policiais não Isso é estavam um dando a detalhe. Eu posso não ser a melhor teórica de RPG, mas eu tenho uma memória muito boa pra RPG. O John morre no próximo episódio, rapaziada. Agora tudo faz sentido. Morre não. Eu não lembro Não, porque, porque tipo, esse negócio. O Biff falou, o personagem do Biff tinha falado que os policiais meio que não tava dando a mínima pros acontecimentos que tava rolando. E, E ele não tava é investigando. só. E não é Tá ligado? só adolescente que tá morrendo, é adulto também. É adulto também. Então, assim, eu não pode lembro porque ter eu tava alguma assustando. máfia aí dos policiais com alguma coisa, tá ligado? E, mano, se for isso, o John tá fugido, porque ele tá preso dentro da delegacia. Vai ser churrasquinho da tarde dos caras, tá ligado? Bapear, partiu churas, tá ligado? Vai ser isso, basicamente. Os churras. Mas enfim, o carinha tá falando ali, ó, GG, não sei se respondeu, mas se doar diretamente pro Wes pelo Pix do e-mail dele, seria contabilizado minuto? O GG não tá aqui, mas eu posso falar que sim, cara. Eu nem tô olhando isso porque meu celular tá com 10% na boeria da pontinha do Bilauzinho. George só disse pra mandar o comprovante no Discord. Gente, não, mas sério. Deixa eu responder o negócio da Sarah melhor, porque eu ainda não tinha buscado meu lanche. O negócio é que, tipo assim, vamos ser sinceros. Assim, eu entendo que aqui todo mundo gosta de um padrão. A gente tem que começar por aí. Vamos começar entre a gente. Vamos ser sinceros. Ué, você gosta de padrão, não gosta? Não, tipo, seja sincero comigo. Eu, na vida real, É. caralho, muito difícil. Meu gosto é muito. Não, Porque, qual o tipo seu assim, gosto? Fala quando comigo, eu era Wesley, porque a gente adolescente. se expôs demais. Quando eu era adolescente, eu preferia muito ruivas, tá ligado? Eu era muito seguro. você- Tem uma ruiva, eu tô apaixonado, tá ligado? Mas aí comecei a entrar na fase adulta pra agora. Mano, meu gosto mudou tanto que eu tô me estranhando até com o Wesley mesmo, tá ligado? Porque virou padrão. Tipo, porque o último namoro que eu tive foi 2019. Desde lá não me relacionei com mais ninguém, tá ligado? E foi mais um estilo pessoal meu, tá ligado? De não querer me aproximar mais. Caralho, que isso? Confirmação do que você tá falando. Exato. Aí, tipo assim, é um bagulho meu. Eu não me relacionei mais com ninguém porque eu falei, cara, minha adolescência e a minha fase adulta tava sendo tanto caótica que eu tava dando atenção pra certas relações que eu tava tratando meio que como algo, tipo, meio que tóxico. Tipo, eu tava ligando pra todo mundo? Não, basicamente. E assim, pra algumas pessoas isso, tipo, pra algumas pessoas isso pode ser normal hoje em dia e tudo mais, mas vou dar um exemplo. Se uma pessoa criou expectativa numa relação que você teve, tipo, por mais que pra você não fosse, você vai sair como uma pessoa ruim pra aquela pessoa, e isso vai gerar meio que uma visão pra pessoa de como que seria um relacionamento dela com outra pessoa. E isso vai se desgastando, porque essa pessoa pode tratar outra pessoa que trataria ela, o amor da vida dela, como algo ruim porque aconteceu comigo, tá ligado? Então isso vai criando-se um vício. Então vai virando algo que, tipo, eu tratei, sei lá, vou dar um exemplo aqui. O John tratou a Jade ruim, e aí a Jade começou a tratar o Owen ruim por conta do que o John fez com ela, tá ligado? E aí o Owen passou a tratar a Ingrid ou a Catherine ruim porque isso aconteceu, entendeu? Então vai virando sequência. Pera. E aí... O quê?
Eu tô tentando entender como que você gosta de padrão virou essa reflexão. Não, eu não gosto perguntei de se ele padrão. gostava de padrão, entendeu? Não, tô tentando entender como a pergunta chegou a isso. Chegou nisso, então, é isso que eu tô tentando responder. Poder, tipo, chegar no estilo dele, né? Eu quero saber qual é o tipo de pessoa que atrai o Não, Wesley, que nem entendeu? eu falei, Porque eu e a Ingrid já falamos que adoramos uma padrãozinha. Quando eu era adolescente, que nem eu falei, eu era muito daquele caralho, Você gostava de padrão, apaixonado. tipo ruiva, aquela ruiva padrão. Via ruiva, eu era apaixonado. Tipo, chegou a, tipo, beirando ali a pré-adolescência pra fase adulta, era meio que foda-se, tá ligado? Entendi. Tá ligado? Tipo, não Total. segurava porra Assim, nenhuma. eu Era sempre pra tive- todo mundo. eu tenho um grande Porque era problema com safadão, você cabelo não, claro. né? Verdade. Eu tenho um grande problema com cabelo louro. Tipo, um alto problema. Tipo, cabelo claro pra mim é um problema muito grande. Isso é porque o meu primeiro crush se chamava Ana Clara Pereira. E tem que ser assim, Ana Clara Pereira. Ô, Ana Caralho, Clara. expondo até os nomes. Não, Explana eu teus sempre nomes, falava assim, cara. Ana Clara. É porque, tipo, ela foi um grande marco na minha vida. E, tipo, eu ainda tenho um crush absurdo com cabelo claro. Tipo, tem cabelo claro, eu fico, meu Deus, yes. Só que o negócio, eu gosto da Sarah, é que ela é totalmente meu estilo. Insônia, cabelo claro, cabelo longo. Eu fiquei, Tipo, se eu colocar ela pra escutar Nirvana, ela escuta. Entendeu? Aí é Foda. nisso que eu tava chegando, Eu entendeu? afirmo, ela escuta. Já que a gente já tá vamos falar do tipo de cada um. Tipo, personagens e jogadores. De personagens? De ou- personagem? E jogadores, eu quero os dois. Tá, ok. Você começa então, que você tá indo na ponta. Tá, eu vou começar então. Tipo, da Ingrid. Tipo, a Ingrid, ela é muito apaixonada pela Cat, certo? E eu sinto que não porque a Cat é padrão, mas porque a Cat corresponde. Eu sinto Só que a rapidinho, Ingrid Clara, teu corresponderia- mic tá dando Seu chiadinho. mic tá E se der pra tu dando- aproximar É. mais um pouquinho também. Tá, ok. Eu sinto que a Ingrid, ela responderia qualquer pessoa que tivesse afeto por ela. Quando a Cat respondeu, ela não acreditou. Porque a Cat é, tipo, uma das garotas mais bonitas da escola e tudo isso. Mas a Ingrid, ela tem um fraco muito grande por mulheres, apesar de que ela é bissexual. E quando a Cat... Enfim, Cat, né? É o tipo dela. Eu, ainda bissexual, meu tipo são... Eu gosto muito, tipo, eu tenho tipos muito diversificados, na real. Eu gosto muito de mulher padrão, velho. Mas eu também gosto muito de mina alternativa. Eu gosto muito de pessoas alternativas em geral. Meu tipo, especificamente, é a Bella que tá jogando com a gente. Tá? Tô brincando. Mas é tipo, muita gente, incluindo a Bella e a Laura. E eu sinto que eu tenho muitos, tipo... eu sinto que eu tenho tipos diferentes demais pra poder expressar. Mas eu sou uma pessoa muito aberta. A Tem Ingrid pra não. todo mundo. Quer dizer, tem Clara pra todo mundo. Tem Peraí, Clara perdão. pra todo Tem Clara mundo, pra todo mas mundo. tem Ingrid Exato. pra poucas pessoas. Hum. E agora eu posso- eu vou passar a bola pra Laura. Eu posso meio que falar um bagulho aqui só, que vai ser um estudo que eu vou Ah. fazer no meu TCC um dia, porque eu vou um dia cursar. Ô, GG, o ZNL1 ali tinha perguntado se doando pra mim diretamente também valia como pergunta, né? Uhum. Que eu acho que mandei ele pra doou que um se ele real mandar, aqui pra mandar mim. pra mim o comprovante. Se apareceu pra tu, tá ótimo. Já apareceu aqui. Eu só não vou falar o nome dele que, né? Sim, Seria não, coisado. Mas tem um sobrenome muito da hora que é Pinto, tá ligado? Ele mandou aqui, ó. O que eu posso oferecer pra sua gata por agora? Se algo rolasse com meu dog, eu surtava. Beijão. Então Perfeito, manda perfeito. um beijo pra ele Beijo, aí. beijo. E manda um coraçãozinho aí pra ele também. Que, porra, ele doou R$1, cara. Já tá ótimo. Já ajuda pra Você caralho, já ajuda compartilhou. pra caralho. Porra, R$1, muita gente acha que R$1 não ajuda. Porra, ajuda pra cacete, mano. Se eu inteirar, tipo, 5 pessoas dão R$1, consigo pagar passagem de ônibus já, tá ligado? Que já tá Exato. R$5 aqui no Rio de Janeiro. Se... É. Já ajuda pra caralho. Então, mano, de Exato. verdade. Eu sei que é Caralho. um valor simbólico pequeno. Pode ser pequeno, pode ser grande, tanto faz, mano. Você já tá ajudando aí. Já conta demais, não só pra mim, mas pra minha gatinha. Então, mano, muito obrigado mesmo. Você poderia só estar compartilhando, você não poderia, se você não tem condição pra doar, poderia estar guardando esse dinheiro aí pra você, tá? Mas muito obrigado mesmo aí, que eu acho que já é algo de coração mesmo, você já ter feito isso, porque eu acho que qualquer pessoa estaria ignorando, só pelo menos estariam compartilhando aí pra poder ajudar, mano. Então, muito obrigado aí, por mais que seja um valor simbólico, eu tô agradecendo aí do fundo do coração. Com certeza. É isso. Voltando ao que eu tava falando,
Eu vou fazer um estudo disso um dia, eu tenho certeza que isso é 100% verdade, assim. Mas eu quero que vocês voltem pra Não, vida então- de vocês, pra infância de vocês, vocês façam uma análise sobre vocês aqui, tá? Nossa, tô fudido. Já que a gente Vai tá lá, falando bem, sobre e eu- tipos Testes, aqui. Já que a gente tá falando sobre tipos aqui. Não. Nossa, tô fudido pra caralho. Eu quero que vocês me respondam aqui. Qual era, na infância, Agora o eu fico era seu- apaixonado. esquilo e ou a sua esquilete do Alvin e os Esquilos favorito? Porra, eu não assisti Nerdola. esse Eu não filme. lembro o nome, mas era o Nerdola. Simon não. Simon. Era Simon. o... Era o Simon. Simon. Simon, Era o era Simon? Simon. Então era Laura. o Simon. Era Simon. Caralho, eu não vou lembrar Bela. que personalidade. Era o Alvin e a Esquelete. E... Wes? Isso diz Ah, eu não bastante vou sobre a lembrar. personalidade. Não. Porque eu Mas não isso- lembro de ter Novela. assistido. Hum, Diz muito Conta também. sobre o tipo de pessoa que você gosta quando você cresce. diz muito, diz muito. Eu adoro uma pessoa estrelinha, porque eu Se adoro. botar o story, tipo, se o batatas, tá ligado? Não, é só definir qual que foi o seu primeiro crush, sendo de desenho ou de desenho, série, qualquer coisa. Caralho, eu tô fudido. Eu acho que meu crush era da Mulher Elástica. As duas É, incríveis. mulher Aí é elástica. difícil, Sabe, velho. o meu Caralho. primeiro crush foi de desenho do Danny Phantom. Nossa, caralho! Você desbloqueou minha memória, cara? Não tinha não crush lembro, na Dani Eu Phantom. não lembro de Não, infância, o Danny mas Phantom eu não, lembro que de aquela Chloe menina lá. Crush. Aquela A Chloe menina lá, como é que é o nome Chloe dela? Price. O Danny Phantom de menina Kim Possible. Impossible. A Kim Uhum. Eu Como é não que é o acho, nome eu da não menina? É acho. girl lá desse The Phantom aí, caralho. Isso diz bastante sobre você. Eu não sei qual é o nome dela, Aí, mas eu sei. girl, não, essa aí, girl foi minha paixão. Do- de- eu Cara, acho. eu tinha crush na Caçador de Trix. Girl. Eu tinha crush na Trix, Não, cara, na- do padrinho, dos padrinhos mágicos. Eu tinha muito Nossa, crush na você, Trix. você realmente gosta de uma padrão mesmo, hein? Eu gosto de vilã? padrão. Caralho. Não, vilã? tipo, a protagonista. Eu A tenho. Trix. E eu gostava da Kim Possible. Da Kim Possible e da Shigo. Calma, Eu- quem é o crush de Stardew Valley de vocês? Eu não joguei É a- Stardew Valley. Caralho, a aí você me fudeu. Eu não Cara, tenho é o ideia, eu jogo não que eu joguei tenho mais- Stardew Valley. Isso diz muito Cara, sobre minha jogue, Hayley. Joga. Cara, é o Minha- jogo que eu tenho mais hora na minha vida. Eu tenho 5.000 horas. Assim, de Stardew Valley. eu vou um Então, pouquinho. assim, Eu vou um é pouquinho complicado. contra a Bela, que eu detesto uma padrão. Eu detesto padrão. Mas Nossa, eu tenho meus motivos, porque eu tenho duas irmãs gêmeas. gente. E Cara, tu Elas- são gêmeas, né? minhas irmãs são gêmeas. Caraca, É, que isso. e elas são o cúmulo do padrão. Só que elas são duas pessoas insuportáveis. The pattern. Então. E uma delas complicado. Uma delas tá disponível, porque assim, eu estou disponível, eu acabei de estar disponível. Ana, eu não verdade, desejaria. Eu não desejaria isso nem pro mais profundo assassino de criança. Eu não desejaria isso nem pra Hitler. Mas, Ah, então, Ela- eu meu quero Deus, qual que é o nome da acabei de- girl lá da Caramba. Phantom, Cuidado velho? com a namorando, palavra já aí. faz tipo 4 Por favor. semanas. nosso Pra relacionamento é começo de aberto. conversa, as duas são bolsonaristas. Já começa aí. Nossa, Eu já não aí quero é, mais. Não quero mais. Mas eu não. posso converter. A Bela já não Eu Não, posso não converter, cura hétero. Não sei, eu sou cura Ah, hétero. velho, eu tô. Agora eu tô Qual é bugado girl, com Wes? a Qual é girl. girl? É do desenho lá do Phantom, que Do a Danny Laurinha tava- Phantom. Eu não assisti a Danny Phantom. É girl lá que ele namora, tá ligado? mas Nossa, assim- a Nossa, eu gótica. usava- Nada a ver, nada a ver. É a gótica, isso, porra, caralho. É que Não, definiu Eu o acho- veganismo dos desenhos Eu animados. acho real, assim, Ah, que é. as Muito esqueletes, foda. elas definem, sabe? Eu acho que o... Harley? Enfim. Ó, vamos... deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. Essa daqui eu tinha guardado também. Mano, Pra, vou voltar a pra assistir esse vocês, desenho, só pra isso saber. daqui é interessante. Pra vocês, tem mais de um assassino? Eu já sei a resposta de Bela. mas Eu pode acho falar. que tem assassino, tem um mandante e assassino. Eu acho que tem um mandante e assassino. Eu acho que tem um direto e um indireto. O cara né, que tem tava, que direto atacou a gente é. pareceu muito no impulso pra estar trabalhando sozinho nisso. Eu acredito, na verdade, que. Eu ia meter o louco aqui, mas eu acho que não, mas ao mesmo tempo eu acho que sim. Seria tipo um bagulho de seita, tá ligado? Que pode ser eu que gosto seja da mais ideia. de uma pessoa Seita, envolvida, legal. tá ligado? Sei, tá legal. E, vou dar um exemplo, vocês soltaram uma parada que eu só me liguei agora, que é quando o personagem lá do Biff falou que os policiais estavam meio que cagando pra essa situação,
E cada situação dentro da cidade ali, o mundo é aberto. O Jorge falou que a gente tinha muito. Ué, o personagem Jorge de não cara. baseou em Rua do Medo, tem o policial que fazia aquilo pra prosperidade da cidade. Não, eu não Então, baseei em e Rua do aí- Medo. Cuidado, eu Você comecei a inspirou em escrever a Rua do história após Inspirou. assistir Rua do Medo. É. Então, a minha teoria de ver que ser uma seita é basicamente assim, 880. Pode ser que seja mesmo que não. Porque esse lance do personagem do Biff ter falado isso, dos policiais meio que não tá ligando nada, tá morrendo adolescente quanto adulto, é meio que preocupante, tá ligado? Mas ao mesmo tempo pode ser inspiração, sei lá, ter alguém mandando pra matar porque acontecia muita, sei lá, alguns segredos que deixavam as pessoas meio que não sabia desses segredos e tinha. Mania de purificar a cidade, gente. Exato, pode ser isso também, tipo um bagulho de religião, tá ligado? Que é um bagulho que eu não havia pensado antes. Não, por isso que eu tô pensando muito nesse negócio de seita, mas eu acho que é muito implausível, seja realmente uma pessoa esteja deu mandando outra, tá É que ligado? não dá Tipo, pra isso. por isso que eu tô pensando que seja realmente alguém que esteja mandando outra pessoa. No caso, eu tô pensando que é muito a Sarah mandando aquele amigo dela, o Aquiles, tá ligado? Eu acredito que sejam esses dois aí que estariam no Eu acho que é 90-90 aí. vice-versa. Eu acho que os dois estão mandando o cara. Ou pode ser que seja o zelador e os dois estejam lá trabalhando pro zelador, tá ligado? Os desaparecidos. Eu acho tão difícil ser o zelador, velho. Eu também acho que o Jorge colocou o zelador ali pra virar uma. Eu acho que ele só uma queria um investigação macaco falsa. zelador. Eu acho que ele só queria um macaco zelador. Ele só queria colocar o zelador pra ser uma investigação falsa pra gente. Aí no caso tinha uma pista que se a gente fosse direto pro zelador, ele pensou nisso. Se você fosse direto pro zelador, vocês saberiam que era o assassino. Aí eu vou ficar puto, tá ligado? Aí Players, ele tá dando risada, safado. vocês já elaboraram algumas teorias da porta trancada na cozinha da casa abandonada? Cara, Caralho. Tinha uma porta trancada. sim, da. Eu fui na janela. Tava no porão. Desculpa, gente, eu tava Tava muito com nervosa diversos Eu tava cadeados. muito maluca a essa altura. Das segundas partes da sessão pra frente, Clara não lembra de nada. Genuinamente esse é o caso, tá ligado? Assim, eu acho que são corpos que estão lá dentro. Nada. Eu acho Mas que assim, eu acho que é. Eu acho que na verdade não é. Eu vou chutar que não é um corpo, Cara. não são corpos, mas é uma sala de revelação. eu acho que é tipo Não, isso mesmo. Eu vou chutar minha teoria da seita e pode ser negócio de canibalismo. Porque se a coisinha morreu queimada, pode ser que não seja proposital também, tá ligado? Se for entrar na teoria da seita, deles querem esquartejar as pessoas pra comer carne humana mesmo. Porque mas é você um lobo, tá ligado? Direito, né? Então, porque, tipo assim, é um lobo. Então, tipo, se você entrar aí na matilha, ele tem várias pessoas do bando também que passam fome. Então, ele tem que trazer essa refeição pra família. Mas, ao mesmo Eu acho tempo, que é, não, eu acho que é uma sala de revelação. É Então, uma sala de mas ao revelação mesmo- ou de estudo, onde ele guarda os Exato. segredos das pessoas, ou Então, Ele Por conta do vestia a fato pessoa. de ter, tipo, lá em cima ter os files e a foto do Manny na casa então foi uma foto pessoal. É. E pra Esse poder lance você da seita revelar é- uma coisa acho que ele tipo. deve tirar É o diversas que eu tô- fotos de você Uhum. antes, sabe? é o que eu tô falando. Esse lance da seita entraria nessa questão. Mas pra mim, eu não vou acreditar nisso. Porque ao mesmo tempo, não faria sentido eles deixarem o corpo no meio da praça ali com Gente, uma pista. Entendeu? Eu sei que não. Eu sei que não apareceu, não dá tanto indício, mas teria sido tão legal se o GG tivesse feito o fotógrafo do anuário ser o assassino, sendo que ele tá escrevendo no anuário da gente, De cada um, né? de cada um. Isso é uma. Caralho, ia ser pica. Porque ele que tirou foto de cada um, né? No caso. É. Inclusive, é soubesse uma dúvida que eu os tenho. segredos? Tipo, todo mundo da escola tem um segredo? Ou é tipo. Só algumas pessoas? Todo mundo, até na vida real. Cara, eu tenho um segredo que eu não falo pra ninguém. Tá ligado? Acho que nem pros meus melhores amigos, assim. Eu acho que é mais uma relação de, tipo assim. Tava no meio do caminho dele mesmo, entendeu? Ele sabe o segredo de Não, todo mundo. Pode ser isso Mas, também. tipo, tava no meio do caminho dele. Aí ele expôs. Pode ser que Aí seja não era o lance que ele da queria. psicóloga O que também, ele tá quer, ligado? o que ele quer é a o turma Pedro antiga. Ele não não quer essa turma de agora, entendeu? Na real, se eu vou parar pra pensar, Será que ele só quer vingança de alguém lá? Pode ser eu acho que também. sim. Entendeu? Eu acho que a gente só tá no meio do caminho mesmo. Não é a gente. A gente tá no meio do caminho. Eu acho que é que nem o lance da Jade lá, tá ligado? Seja um negócio que
se voltou pra outros NPCs aí e a história se alastrou. E a gente, como cada um tinha um problema, cada um foi achando que o problema era com a gente. Então a gente acabou se metendo num problema que não era nosso e agora fudeu. Porque a gente Mas viu eu acho o que lobo, isso é tá ligado? Eu acho que isso é muito ambíguo. Tem, tipo, pra mim é 50% de chance de ser a gente se metendo, 50% de chance de ser a gente é o problema mesmo, tá ligado? Porque, por exemplo, quando tu falou, tipo, o negócio da Isis e tal, aí a gente é problema mesmo, tá ligado? Tipo, não tem como não ser a gente. É porque a Peraí, cidade é Gabi, muito rápido. pequena, tipo, saber do segredo das pessoas é muito fácil. Entendeu? E o GG, ele fala disso, que a cidade é pequena o tempo inteiro, entendeu? Cidade pequena é 2 pulos pra descobrir as fofocas. Tipo, Uhum. tá na frente tá uma véia já vigiando todo mundo na esquina, já sabe que a filha de não sei quem fez não sei o quê. É por isso que, na minha opinião, tipo, a gente só tá no meio do caminho. Porque eu acho que o que ele queria era a classe de... É por isso que às vezes eu fico pensando se a gente tem que descobrir o que aconteceu na antiga classe pra poder a gente descobrir quem é o assassino, entendeu? É que na lógica que tá agora, se a gente for começar a investigar no próximo episódio, tipo, se a gente for focar em investigar, vai ter que ser essa coisa da turma por causa do que o Hope falou. Sabe uma coisa que eu penso muito? Tipo, e se for um rolê de a turma passada eram os nossos pais e a gente tá pagando os pecados deles? Eu já tentei, quando eu tava olhando as coisas, eu tava procurando sobrenome da gente por lá. Só que aí cai no seguinte, por exemplo, a Cat não era cidade, a Cat se mudou. A Pé também não. É. A Pé de Seattle. Eu vou só falar aqui, eu vou abrir mais perguntas, tá? Mais 2 minutos de pergunta aí Ok. Meu Deus. pra responderem. É, Enquanto tá- mas vai pra próxima pergunta, Vou vai. pra próxima, eita. Pra poder a Tinha gente como tá... ter tirado a máscara do Slasher? Não sei, ninguém tentou. Eu acho que tem Eu como, a fiquei gente só... pensando nisso hoje, O pessoal não velho. pensou. Não, eu acho que, tipo... Você ia ter que chegar muito perto pra Acho poder bem conseguir, perigoso, entendeu? é bem perigoso mesmo. É muito perigoso. Acho que mesmo que seria possível, não era uma opção estável. Eu acho, naquele momento. Naquele Talvez momento. pra Cat. Então, é que assim, talvez a Cat vá tentar fazer isso uma hora só pra, tipo, nem que seja pra ela morrer olhando pro olho da pessoa. É, eu acho que sim. Gosto da ideia que não é nem pra ela descobrir, não é nem pra ela resolver nada, é só pelo tesão que ela tem. Ela tá aí pela adrenalina, gente. Ó. Maia Poli, Bela, por que você é tão bonita? Ninguém sabe. Cara, Ninguém existe sabe, uma mano. coisa. Peraí, deixa eu até colocar minha manga pra dentro. Existe uma coisa chamada ser trans e queer. A gente simplesmente é o que é, baby. Só não Ok. resiste. E é o que é. De fato, é muito difícil resistir. Tamanho do pé do John, só por curiosidade. O Wesley não tá aqui. Será que vai sair fanart do pé do John? GG, você sabe quem vai morrer ou você vai na sorte? Eu não falei isso aqui, né? Mas não, todos os personagens foram decididos no dado que iam morrer na sessão passada. Todos que eram possíveis, né? Por exemplo, a Cat não era possível, não considerei ela no dado. Mas a Jade tava sendo considerada. Canalha, de verdade mesmo. Tipo, eu não consigo parar de pensar em ontem e pensar, tipo, GG, tô em canalha, velho. Dragonesa, você já pensou em fazer um personagem psicopata igual a Cat? Ai, caralho. Tipo, pra quem me assiste jogando RPG sabe que eu jogo RPG. Tipo, todos os meus personagens são extremamente diferentes de campanha em campanha. Assim, eu nunca pensei em fazer psicopata errático como a Cat, assim, sabe? Tipo, ela não é psicopata, ela é sociopata. Eu tenho uma personagem que ela é psicopata, entendeu? O nome dela é Persimmon. E ela, tipo, é uma gigante de 2 metros, meio tiefling, meio gigante. E assim, ela é uma maga. Ela tá na minha campanha off, que é uma campanha que eu narro pras minhas amigas de D&D. E ela é uma mulher, tipo, de basicamente 2 metros e, tipo, toda vermelha, com chifres. E ela é psicopata. Ela tá participando, ela tá indo no caminho do Lichdom. Ela tá tentando ser um Lich. Só que o negócio da psicopatia que eu jogo é muito menos errático, assim, né? Muito mais, tipo, calculado. Tipo, ela é muito calculada. Ela manipula as pessoas a forçarem contrato com ela pra ela ter o que ela quer, entendeu? E como ela é uma maga, tipo, ela é uma de level 20, assim,
Ela é muito forte, não tem como dizer não pra ela. Mas em questão de personagens, tipo, player jogar, porque ela é NPC, né? Eu nunca pensei em fazer, mas eu nunca pensei em fazer porque ainda não veio alguma coisa que me gritasse, tipo, faça uma pessoa sociopata, faça uma pessoa errática, entendeu? Toda vez que eu sou chamada pra algum RPG, tipo, eu meio que olho a vibe do treco e falo, ok, o que eu traria pra esse mundo, entendeu? Então, eu acho que isso ainda não teve oportunidade. Faria, mas depende muito do mundo. Tipo, pra presas expostas, quando eu cheguei, tinham poucas fichas, né? Tipo, tinha poucas pessoas pra escolher. E aí eu escolhi o maconheiro, mas porque, tipo, eu tava na cal com o pessoal e eu falei assim, gente, eu faço o quê? Maconheiro ou inocente? Eu falei assim, nossa, ia ser incrível se você fizesse maconheiro. Eu falei, então eu sou maconheiro. Né? Então foi muito nessa vibe. A Bernardinha, ela surgiu porque, tipo, que eu queria fazenda. 2 que eu tava, assim, assistindo Pearl, e eu falei, meu Deus, preciso muito fazer uma pessoa da fazenda. Aí eu fui fazer uma pessoa da fazenda. Midas foi meu primeiro personagem, tipo, de stream, assim, muito grande. Midas é basicamente a minha expressão de gênero. Tipo, o que eu sinto em relação ao meu gênero. E isso é uma coisa que eu sinto falta em Ordem Paranormal. Então eu falei que se eu for jogar uma campanha de Ordem Paranormal, eu vou trazer representatividade a gênero, não binário, a disforia, etc, etc, etc. São pautas que eu queria falar. Entendeu? Se eu fosse jogar Ordem Paranormal, essas eram pautas que eu queria trazer pro mundo. E no speedrun da Floresta, eu vim com a Reina, mais porque eu pensei mais, tipo, eu tava... É que sim, todos os meus personagens, eles têm alguma coisa a ver comigo. Eu tava passando uma época da minha vida que eu tava me sentindo muito fracassada. E aí eu virei e falei assim, cara, o que bateria isso? Uma atleta de cavalos, etc, etc. Então a coisa foi meio que, tipo, se construindo por si, entendeu? Aí por isso que fica meio que fácil se conectar aos personagens. Mas vai ter alguma oportunidade que vocês vão me ver errático uma vez na vida. Inclusive, eu queria pautar uma coisa importante, até falar, gente, cuidado com a diferença de psicopata com sociopata. Exato. Porque o psicopata, ele tem dificuldade de... Ele não tem dificuldade, ele não cria laços, ele é uma pessoa extremamente calculista, extremamente racional, e ele consegue viver normalmente em sociedade com isso. Tem pessoa, um psicopata não necessariamente é um assassino. Existe muita gente que é psicopata e vive normalmente. Tipo, a Percival, que é a minha personagem, que ela é psicopata, ela vive normalmente. Ela é uma alta maga que ela ajuda a população. E, tipo, é isso aí. Só que ela tá no path do lead-down dela, tipo, não de forma, tipo assim, vou criar um exército de minions, entendeu? É mais sobre a curiosidade dela sobre a coisa. Ela não tem empatia por ninguém. Desde que ela chegue lá, ela vai chegar. Então, essa é a diferença entre, no caso, a minha personagem com a Cat, sabe? A Cat, ela é sociopata. É diferente. A Percival é completamente calculista, tipo, ela quer manipular as pessoas pra chegar onde ela quer. E não é que ela, tipo, ela não sabe o que as pessoas sentem, ela só não tem empatia com aquilo. Tipo, ela não se conecta. E sociopatas está no nome, aí a coisa. Elas não conseguem viver em sociedade, eles são impulsivos, eles conseguem criar laços emocionais, e aí é uma grande diferença. É só pra falar meio que tomar um pouco de cuidado, porque isso pode bater um pouco quando simplesmente vocês veem uma pessoa errática cair no é uma psicopata, pode se tornar ofensivo pra algumas pessoas. Tem muito isso também, porque tipo, muitas tropas de filme de terror se apoiam em problemas psicológicos, né? Psicopatia, sociopatia entram nelas, mas tem muita gente que se apoia, muitas tropas de filme de terror que se apoiam em outros problemas psicológicos. E é bem importante, tipo, ressaltar isso de, tipo, incluindo a gente, nós não estamos fazendo um retrato real do que são esses problemas psicológicos. Tá exagerando, você tá falando de arquétipos mesmo, tá ligado? Sim. Então, se um dia, tipo, vocês quiserem... Assim, eu acho que a única coisa que me... a única coisa que me chamaria muito pra fazer, eu acho que seria se o Rafinha me chamasse pra Yusong Zone. Aí eu ia fazer uma personagem sociopatas. Rafinha? Faço o convite. Rafinha. Se ele me chamasse pra Yusong Zone, aproveitar esse momento aqui pra falar pelo Rafinha. Rafinha,
Me Na chama pra ir finha. o Song Zone também, eu queria tanto voltar a jogar Eu o queria RPG e muito o jogar Song o Song Zone, Zone. né? Eu queria Poxa. muito jogar o Song Zone, eu sou muito fã de Esse Song RPG Song Ah, Zone. não, Rafinha, e por aí, o favor. Song Eu sou Zone, muito velho? fã de Song Zone. É um Odeio Ele RPG, a RPG de vocês, briga, eu não briga entendo de vocês escola, falando. luta de rua, Caralho. na Coreia. É muito foda. Eu É, participei da primeira é muito temporada. foda. Eu ia participar da segunda, e aí eu não deu pra participar. E aí eu fiquei Saudade do chorando. Wesley coreano, que porra é essa? Meu Cara, personagem. não, é sério, Ué, meu tipo- personagem chamava Wes. Sério, juro, fudendo, juro por tudo, sério? meu personagem chamava Wes. Eu acho que, tipo, eu acho que o único realmente, tipo, que eu faria seria em Yu Song Zone. Então, tipo, se um dia eu vir a participar de Yu Song Zone. Pô, o bagulho eu acho que é... Porra, caralho, Clube da Luta seria muito pica se tivesse RPG disso, cara. Caralho. Nossa, mano. Nossa, agora bateu uma Coisa mais depressão. Wes, que eu começo a notar. heterossexual Oi, que você Kali. falou essa call Se tiver, inteira. mano. eu Boa ficaria noite, muito Kali. feliz. Boa noite, É, Kali. ó. Quem sabe um RPG de Clube da Luta pode me mandar que eu assisto. Kali. Tamanho do pé Boa do noite, John, cara. só por curiosidade. Não, eu não vou medir o meu não, porque o John é grande, então eu vou fazer o dobro. 45. 40 e... Caralho. 45? É. GG, você já Caralho. usou Ah, o calcinha John alguma é grande vez? pra caralho. Pergunta pro Qual um calígrafo. chute desse macho? Véi. Eu tenho um amigo que calça 48. Com Caralho. quem os Se ele personagens quer me dar um mais cairiam na chutão. porrada, não Ele contando deve usar assassino? muito sapatão. Caía na Eles caíram na porrada? porrada sem ser o assassino. Jade. Cairia Já. na porrada? O engraçado é que cairei na qualquer um porrada desses que eles com estão ele, falando fugi. pode ser o assassino e eles nem sabem. É. Eu fugiria, Nossa, na mas verdade. como que a Cat quer cortar o pescocinho da Jade? Jade, Nem todo mundo sabe Jade. ainda, Eu né? acho que No caso. Se ela Eu acho descobrir que- o que Harper descobriu antes, ela não já Eu- ajuda dois dias. É. eu honestamente acho que Harper não iria querer cair na porrada com ninguém. Nem com a Jade. Não, acho que não. Depois que ela A for... Rapper não meteu a mão na cara da Meteu um Jade, soco, né? Mas, tipo, acho que não, Mas não tipo, tem vontade de efetivamente brigar, né? continuar batendo. Tipo, Cara, Harper é uma pessoa muito pacífica, tipo, pra efetivamente moer ela na porrada, entendeu? Eu acho que Vou ser bem ele iria sincero, meio que se assim. parar. O que quer dizer que a Antes de- gente ainda não viu o potencial violento de Harper. eu vou ser Eu bem acho que é sincero com uma parada. inexistente. Vou ser bem sincero com uma parada. Eu não sei como é que vai ficar a personalidade do John daqui em diante, tá? Pode ser que ela mude por conta do que ele falou. Pode ser que ela continue a mesma, mas pode ser que altere muita coisa da história dele, entendeu? Porque, basicamente, quando eu falei aquilo, acho que nem o GG tava esperando, tá ligado? Porque era um bagulho que eu só falei, cara, é isso, eu acho que é essa hora pra fazer isso, e é isso, tá ligado? Então, nem eu tô sabendo o que pode acontecer, porque eu sei que o John, ele pode ter os problemas que forem, mas eu acho que daqui em diante pode ser que altere toda a personalidade dele, entendeu? Dele ser mais medroso, dele ser mais covarde, enfim. Então, não vou saber o que pode acontecer, tá ligado? Porque esse é um bagulho que eu acho que todo mundo na RPG tá acontecendo de pouquinho em pouquinho, tá ligado? Tem Da muito mais Catherine do pra início revelar pra ainda. agora, se você for ver, cara, ela virou totalmente outro personagem, tá ligado? É que ela Gatilhou, né? Exato, é isso que eu tô falando. O Owen também, tá ligado? Quando ele tava do início pra metade do episódio passado, quando ele teve aquilo com a mãe dele, ele virou outro personagem, tá ligado? Então, eu acho que tem fases e fases de cada personagem dentro do RPG. Ainda mais esse RPG que a gente não sabe o que vai Não, acontecer no próximo E episódio. vocês Nem o estão... mestre sabe, tá É ligado? impressionante como vocês estão momentos de desenvolvendo pressão. a cada episódio. É impressionante de verdade. Mas também momentos de pressão, gente. A gente não sabe como que uma pessoa pode talvez reagir em momentos Exato, de desespero. também tem isso. Tem essas vertentes que você tem que colocar, cara. Você, tipo, a Sim. gente. É muito fácil a gente pensar no nosso mundinho. A gente Aham. A gente no meio da coisa, mas vocês não sabem como que vocês iriam começar a agir se vocês descobrissem que tem um assassino atrás de vocês. Exato. Então, se vocês não iriam travar que nem Nossa, eu iria chorar que nem uma cachorra, velho. Então, O pior é que eu sinto que às vezes que a Então, Ingrid é eu uma não pessoa sei. mais corajosa do que eu, porque eu ia chorar que nem uma cachorra na frente dele. E eu iria começar, tipo, você. então Eu falo isso porque eu sou uma pessoa que eu sou teoricamente imprevisível nesse tipo de caso. Tem vez que eu travo e tem vez que eu reajo. Então, não tô falando que já que aconteceu assassino, quer dizer, mas tá dizendo, tipo, sei lá, em assaltos ou coisa do tipo. então. Não eu posso reage a falar pra você. assaltos, tá? Não É. reage a um assalto. Exato. Inclusive, eu já queria entrar Eu- nessa outra pergunta junto. Que estereótipo de slasher vocês seriam se tivessem um? A primeira Caralho. pessoa.
Então, só Vai, Laura, voltando primeiro, Laura, primeiro. Eu tô muito curiosa pra Laura. nessa, É o QoS? nessa Deixa paradinha eu aí, só pegar voltando nessa paradinha Deixa eu pegar o coisa pra eu ver aqui, pera. É o QoS? Só voltando nessa paradinha aí antes, cara, eu não sei como eu reagiria nesse assunto. Mas o John, eu com certeza queria ele justamente porque qualquer situação pra ele vai ser terror, correr. Justamente eu criei ele esbelto pensando nisso. Pô, sempre o bonitão no filme de slash, alguma coisa do tipo, é o medroso cagão e fujão, tá ligado? Tirando o salsicha do Scooby-Doo, mas assim, cada um tem os seus gostos, tá ligado? Então, assim, falando uma parada bem sincero, eu já falei aqui no início da live. Tenho aula de defesa pessoal desde 2016, 17. Até esse ano aí retrasado que eu parei, tá ligado? Que eu sou karateca, faço karatê e tudo mais. Mas eu sempre fui treinado, inclusive tem técnicas que eu sei que eu não posso utilizar por justamente não nocautear a pessoa e ser considerado um crime, tá ligado? Porque justamente eu posso reagir, mas o recomendado para quem tem aula de defesa pessoal é nunca reagir. Tua vida é sempre em primeiro lugar. Então, a pessoa que quer entrar fazer um exercício para aprender a se defender, a primeira lição você não vai aprender a bater em bandido, você só vai aprender a se defender de outras ocasiões. Tá? Em situações de risco. Olha. Então, eu não saberia como eu reagiria. Eu, Wesley, tá ligado? Porque eu poderia reagir ou não, tá ligado? Isso vai depender muito da situação. Eu não é prepotência nada, mas eu acho que eu encaixaria no heróizão. Porque eu acho que eu também encaixaria. Eu acho que porque eu sou uma pessoa que eu tenho muito problema em ficar quieta com as coisas. Eu acho que eu também teria isso, mais de querer proteger os outros também, tá ligado? Já caí na porrada por causa disso, então não... Também. Então, assim, não recomendo, gente, eu sou meio maluca, mas... Era uma boa situação, era por um bom motivo. Mas... Eu iria de base no shopping, aconteceu uma situação no shopping que tava eu e meu amigo. Tipo, a gente tinha acabado de sair pra ver o filme do Homem de Ferro 3, se eu não me engano, na época. A gente era adolescente, a gente tinha saído da escola, foi direto pro shopping. E ele é negro, tá ligado? Então na situação a gente tava dentro do shopping, com segurança seguindo a gente o tempo todo, tá ligado? E, porra, com certeza ele poderia estar pensando, são adolescente, pode fazer baderna aqui no shopping, só que a situação ali tava correndo para outro lado. Porque quando eu tava reparando ali, o segurança tava basicamente inspecionando ele, tá ligado? Quando a gente se separou para ir em determinados locais, e aí eu já tava observando de longe, então eu fui chegando mais me aproximando dele para justamente não deixar ele sozinho nessa situação, ainda mais no país que a gente vive, tá ligado? Sim. E, cara, eu simplesmente saí de mim, porque por mais que não seja comigo, eu me senti no lugar dele, eu vi ele, tipo, com outra face, tá ligado? E aquilo me encheu de ódio. Um dos bagulhos que eu tenho não é só de proteger as outras pessoas, mas é considerar as pessoas como se fosse parte de uma família, tipo, não é de sangue, mas eu tenho a consideração da pessoa como fosse da minha família. Então eu vi a pessoa correndo algum risco, alguém fazendo alguma merda, tipo bullying, alguma coisa do tipo, eu parto pra cima da pessoa. Então, às vezes eu acabo saindo um pouco do Wesley mesmo e viro um capeta em pessoa, tá ligado? E aí nessa situação eu acabei não fazendo nada, mas eu meio que deu uma chamada de atenção no segurança e o segurança me tratou como você é um adolescente que tá fazendo aqui, eu tô trabalhando, tá ligado? Então assim, eu só ignorei a situação e a gente saiu do shopping, tá ligado? Eu acho que eu acho que eu seria, tipo, realmente inocente, porque eu sou muito pacifista. Tipo, eu sou o tipo de pessoa que eu vou tentar o máximo chegar, tipo, no denominador comum, antes de passar pra porrada. Tipo, as pessoas falam assim, nossa, eu não consigo te imaginar estressado. É porque pra me estressar, tem que querer muito, cara. Tem que querer muito, de verdade. Hoje em dia eu sou mais assim. A única vez que eu tive, tipo, um negócio de vou meter a porrada foi quando machucaram a minha irmã. Tipo, que agrediram a minha irmã. Mas era porque era minha irmã. E aí, pô, não tinha muito assunto, entendeu? Não tinha muito assunto. Mas assim, eu sou muito pacifista, cara. Eu ia tentar chegar no meio termo, eu ia virar e tentar ir falar com a polícia, entendeu? Eu ia falar, a polícia tá acontecendo isso. E eu ia morrer de inocência mesmo, entendeu? De acreditar que o sistema iria funcionar e que as pessoas iriam se unir. É que assim, no meu caso, só pra esclarecer, gente, porque eu recomendo fazer tudo que a Bela acabou de falar.
quando eu... A única vez que eu caí numa porrada foi porque quem é de São Paulo conhece o Balé dos Cegos. Aqui lá na Vila Mariana. Eu tava voltando de noite e um cara extremamente alterado tava mexendo com uma menina cega na rua e ela tava sozinha. Então... É claro que eu suicidei, gente, não era um cara gigantesco, mas eu tava e não tinha e tinha praticamente ninguém perto, e eu mandei ele, eu falei, sai daqui, e o cara tava alterado, gente. Foi isso aí. Nossa, eu iria pegar ela pelo braço. mulher- mesmo, Mas tipo, eu ia fui falar pegar, com é que o cara parou. A sorte foi que tava passou uns gari lá perto, aí eles viram o que tava acontecendo. Não, eu não ia ter. É que eu sou muito de tipo, eu tomo choque, tipo, eu fico em choque, entendeu? Então a minha coisa ia ser muito mais física, tipo, eu ia pegar ela e ia falar, vem comigo, sabe? Eu sou sua amiga, tipo, e ia sair. Entendeu? Eu não ia ter a reação de, tipo, falar pra ele se fuder ou mandar ele embora, entendeu? Eu não ia ter essa reação. Eu ia ter medo dele o suficiente pra, tipo, só pegar ela e ir embora. Tanto que quando eu teve um assédio no ônibus, eu só reagi porque a pessoa da frente começou a ser assediada. E, tipo, eu só botei a mão assim na mochila dela, ela me olhou, tipo, com a cara assim, tipo, por que você tá me batendo? E eu só fiz assim, de lado. E aí, eu não tive reação de falar. Eu não sou uma pessoa que reage, tipo... prontamente, assim, mas sabe? Eu Inclusive, acredito também. Eu travo em momentos Eu travo em momentos complicados demais. Mas é o que eu falei, ruim. depende muito da É situação. horrível, eu queria muito saber reagir. Que depende muito do momento, mas em momentos de adrenalina grande, assim, tipo eu sinto que eu tento não ser aquela pessoa que para e pensa e reage, mas eu sou muito uma pessoa que parte pra cima, tipo... Eu tenho essas duas vertentes, depende muito da situação e como que eu tô colocado na situação. E eu sou uma sempre pessoa que dá, eu tento que é pensar muito no que tipo, tá acontecendo e como que eu vou agir caso piore a situação. Só Então, que às vezes eu travo. Eu penso o contexto slasher, assim, eu penso muito, tipo... Eu sou uma pessoa que... Eu sou muito... de alguns critérios morais. E eu penso muito, tipo, ver uma pessoa passando certa dificuldade, eu não sei se numa situação onde eu colocaria a minha vida em perigo, eu iria ajudar. Mas eu gosto de pensar que eu ajudaria. Se não, provavelmente eu iria fugir. Eu seria uma inocente. situação assim, falando só um negócio assim também, eu acho que principalmente pra mulher isso deve ser um pouco mais complicado, porque tem situações que mulher são colocado desde pequeno, né? Tanto pra mãe quanto pai coloca pra ser um pouco mais frágil do que homem, né? Situações que, obviamente, a nossa sociedade interfere pra caralho nisso. Mas eu acho que pra mulher isso com certeza deve ser um pouco mais complicado de se lidar, porque depende não só da criação, mas também do que ela enfrentou. Não só da região onde ela mora, mas do que ela teve de convívio, as situações que ela conviveu desde pequena, porque tem gente aí que, vou dar um exemplo, pode ter mãe que alertou, pode ter pai que alertou, teve uma infância e adolescência perfeita, chegou na fase adulta e sofreu tudo aquilo que já tinha sido alertado desde pequena e não tinha percebido, entendeu? Por não ter enfrentado essas coisas desde pequeno. Então tem muita mulher que é muito forte desde criança, que suportou muita coisa, que chega à fase adulta tá tranquila porque, obviamente, já sabia como era o mundo desde pequeno, tá ligado? Mas vou dar um exemplo aqui. Cara, de mim, eu sou a pessoa que analisa muitas pessoas observando, porque eu sou uma pessoa observadora pra caralho. Eu aprendi muito isso, não no karatê, mas pra minha vida, tá ligado? Eu moro no Rio de Janeiro, então a cada 5 minutos ou 5 segundos, tô olhando pra trás pra ver se tem alguém que tá me seguindo, tá ligado? Pra ver se não vai me assaltar. Então o convívio aqui no Rio de Janeiro é outra coisa. Quando vem alguém de fora, eu já vejo a pessoa com o celular na mão, dou um tapa, tá ligado? Nossa, eu quero matar desse telefone, tá ligado? Então, assim, você tá sempre em alerta. Então, pra mim, a minha situação de criação desde pequeno, tô sempre em alerta. Eu tô na rua, tô de cara fechada porque eu não quero ser assaltado ou não quero ser roubado, tá ligado? Então, já muita gente me parou assim na rua, falou, pô, você tá de cara fechada? Eu falo, não, tô sendo o mais tenso possível o tempo todo, porque o convívio aqui no Rio de Janeiro é basicamente isso. Então, a região aqui no Rio de Janeiro é esse convívio. Quando eu morei em Espírito Santo, era tranquilo, as pessoas davam bom dia pra meu... Caralho, de bom dia? Que bom dia? Eu ficava puta, mas não é possível que essa pessoa tá me dando bom dia. As pessoas eram tranquilas, porque era outro convívio. Era uma cidadezinha no interior, tá ligado? As pessoas se cumprimentavam, dando bom dia. Aqui, se eu falar bom dia pro motorista, o do motorista falar bom dia é o caralho, tá ligado? Vai ser o troco pagado na mesma moeda, entendeu? Do motorista. Sim. Então, Nossa. assim...
É complicado, isso depende de região, depende do que Depende a pessoa da tá passando. pessoa, mas assim, Exato. o recomendado, gente, é não reaja. a esse Não tipo de reaja. É. Assim, eu tenho esse. Eu tenho, às vezes, esse impulso, eu tenho essa coisa, mas é porque eu já passei por situações que se eu tivesse reagido, não teria acontecido. Com certeza isso. Então, tipo, isso acaba entrando em psicológico, mas não. Cara, é o que a Dragonessa falou. Vai procurar ajuda, não reaja. Com certeza. Nesse tipo de situação. Sim, eu estou dando uma de mãezona, mas não. Mas tem Não, que ser tem isso que mesmo, falar, cara. tem que Hoje em falar. dia, tipo assim, vou dar um clássico exemplo. Já aconteceu de eu simplesmente estar observando um relacionamento tóxico de uma amiga minha e sempre tá alertando ela. Ó, o cara tá falando isso porque ele quer fazer isso. Tipo, eu tava sendo meio que o adivinhão, mas ao mesmo tempo eu sabia que ia acontecer aquilo que eu tava observando já acontecendo. Então, quando uma vez uma pessoa observa o relacionamento de outra pessoa por fora, é muito melhor. Porque você não sabe o que você tá observando. Às vezes você fala pra outra pessoa, mas essa pessoa me ama e que ela fez isso. Você não sabe como é o nosso relacionamento, então você não pode falar. Aí que entra o problema, tá ligado? Porque uma pessoa vendo de fora, às vezes ela tá chegando um problema que você não tá vendo. Então, aconteceu isso com uma amiga minha bem próxima, eu avisei ela, e ela falou essas mesmas palavras pra mim. No outro mês aconteceu um bagulho que ela tá enfrentando traumas psicológicos até hoje. Então, assim, às vezes um amigo seu aí pode estar te alertando, ou você tá alertando um amigo seu aí e ele não tá ligando. Insista, cara, porque às vezes é uma situaçãozinha ali que você pode alertar que a pessoa se liga, que ela acorda pra vida inteira, tá ligado? Não naquela situação daquele relacionamento em si, mas pra vida dela, sabe? De não ter que passar por essas situações, sabe? Porque a gente entrou num assunto totalmente pra baixo pra caralho, mas é que nem eu falei, são situações à parte. Exato. Enfim, Rio de pessoal, Janeiro é uma parada, São Paulo é precisa outra. ser dito, né? enfim, Exato. pessoas, eu provavelmente entraria no herói. Justo. Eu também, por isso que eu falei, eu entrei muito no herói porque Então eu temos sou dois muito heróis, observador, dois mas- inocentes e Clara. Eu acho que eu sou inocente. Então 3 inocentes aqui. Ó, o problema tá equilibrado. Eu acho que Augusto seria cético mesmo. Eu acho que Augusto também, não sei. É, Eu gostaria tô sério. inspirado nele, né? Augusto seria cético, gente, tem mais 4 perguntinhas aqui. Eu devolvi os pontos de algumas aqui que eram, tipo... porque, real, assim, tá ficando tarde e tal, aí eu vou responder mais essas 4 aqui. E a gente vai finalizar, beleza? Aham, Show de bola? show de bola. No caso, 3 aqui, porque uma é qual é a minha esquelete favorita, que eu não tinha visto, que tava aqui. Enfim. Eleanor, tire suas próprias conclusões. Qual foi a melhor cena do RPG até hoje? Puta que pariu, aí é foda. Porra, Nossa, é aí foda pegou, porque hein? Toda Eu acho que o sessão assunto tem uma da nova. Toda Na a minha sessão opinião, realmente. era o diálogo do Owen com a mãe, aí depois virou o diálogo É, da aí Cat com a depois mãe, da o Cat. 1, aí depois do É. 2, aí... Então, eu acho que cada episódio teve momentos, sabe? A cena Exato, da mano. Harper com a Jade foi do Tipo, caralho vou dar também, puta merda. Um exemplo também, tipo, tem momentos tensos e tem aquele momento que é foda pra caralho e aquele que é engraçado pra caralho. O engraçado pra caralho eu coloco na avó lá, que todo mundo ficou dialogando. não, Ah, a Eu voz acho que esse é o meu engraçado. momento Então, assim, favorito, tá? Eu acho que esse é o momento mais pica da campanha, porque, tipo, foi Porque totalmente sem planejamento e foi só, tipo, caos e tava todo mundo se escangalhando. Foi uma memória muito boa. eu falei, aí tem um momento- dele, meu Deus. E aí tem um Eu momento acho que é o que, tipo, quebra todo mundo, que foi o da Catherine com a mãe dela, tá ligado? E o do Owen com a mãe dele foi, eu acho que, o momento mais tenso, assim, porque todo mundo É ficou... porque então, literalmente, Caralho, vocês mano. estavam no quarto, esse foi o tenso Tá ligado? da coisa. Vocês estavam tipo, o que eu faço? Exato, tá ligado? Assim, eu não posso negar que, pra mim, eu gosto muito... Eu gosto muito da morte do Owen, mas é porque me pegou de coração, então não... Eu odeio morte, meu Deus. E eu gostei muito da narração do GG naquela cena, então Tava narrando a morte do menino, que violência. Ele dava de skate, ele não andou de Até onde nós vamos chegar? Eu gosto muito da cena da vozinha. Acho que é a minha Gente, ele favorita. fez do como uma RPG. figura de voz, Caralho, velho. eu juro que eu criei aquela velha naquele dia. Eu falei, o GG não vai fazer a velha hoje. Então vou E ele fazer ele fez. interpretar de um jeito. E ele fez, por incrível que pareça, ele fez de uma maneira que ninguém esperou. Eu acho que nem ele, acho que ele. Eu acho Isso que aí foi foi- na isso eu já hora. falei. Foi na hora. Eu tava Tá com muita procurando. cara que foi na Voz hora. de velha, voz 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 de velha. A primeira voz de velha que veio na minha cabeça
É muito específico isso. Mas teve um dia que eu dei uma raid na Beamon. Eu acho que eu já falei isso em alguma live. Eu dei uma raid na Beamon. E aí a Beamon tava imitando a velha do Monstro S.A. Só que aí depois ela transformou numa voz meio dela de velha assim. E ela começou a falar, tipo, eu vou ver o GG Tonho aqui. Olha os devaneios da minha tia, não sei o que. Ela começou a zoar. Caim Salimem, ela falou também. Não sei Pior que como. agora parando pra pensar, soa muito como a Beamon, velho. Mas aí, imitando uma velha. especificamente, a minha voz da avó do John é eu imitando a Beamon, imitando a velha do Monstro S.A. Muito Esse bom. é- Agora essa- quem essa se manda pra específica. Biamon, velho. Acho que essa é a Muito bom. live que a gente tem mais espaço pra falar sobre isso aqui. Ok, eu vou pegar uma e eu vou pegar uma última mais engraçadinha pra gente terminar. Então, Show. qual filme slasher você acha que os personagens seriam sobreviventes? Os nossos personagens daqui. Que filme slasher? De que filme que Ai. assassino eles conseguiriam escapar? Nesse Cara, caso. Não é Caralho. slasher, é terror. Pode ser, pode ser. Ah, terror? Não, eu tô falando, mas terrorzinho. jogos mortais. Nenhum. Tem gente Acho que que considera nem- Jogos Mortais slasher. Então, é eu isso que não eu tô considero, questionando. não. Pra Eu mim, acho que ele eu é não um considero monstro. slasher. Não, um vilão. Eu também não considero, não, cara. Vou ser bem sincero, Jogos Mortais, pra mim, eu acho que é da adolescência pra cá. Fiquei bem. Mas Ah. assim, sobreviver. Eu acho que Rua do Medo. Eu acho que Rua do Medo tá pensando. Eu acho que Rua do Medo. Cara, eu não vou saber de falar. Mas qual filme Acho do que Rua nenhum. do Medo? Vocês vão sobreviver ao Eu penso logo no acampamento? primeiro, Ou... porque no primeiro a galera é muito jumenta e os nossos personagens não são tão jumentos. Talvez Menos o John homem. seja um pouquinho jumento. Filha da puta. Desculpa, meu netinho, é que você é muito lindo. Ô, GG. Eu sou sua avó, Sobre a me criação respeite. A criação do John, você vai falar sobre isso ou vai deixar. Da aparência dele, né? É. O Wes tinha me falado, ele tinha me mandado aquela referência do John. Do Johnny Bravo. Diz que ele falou, eu não quero ver nada do John. Me surpreenda, tipo, eu só quero ver pronto. E aí eu mandei pra Releboros e aí Entendi. eu falei, tipo, eu mandei a referência do Johnny Bravo e falei, Releboros. Queria dar um Faz- beijo na boca do Helleborus. Ele é um artista incrível, tão incrível. fuderoso. Aí eu falei, cheguei a- Releboros. É o quê? Eu tinha pensado assim, cara, eu acho que ninguém falou pro mestre. O mestre sempre dá o personagem pra gente criar. Né? Eu falei, cara, eu acho que ninguém falou isso pro mestre. Pega o meu personagem e cria ele, tá ligado? Que eu Exato. quero que você me surpreenda. E aí o GG falou, não, perfeito, você até mudou alguma coisa no mundo. Eu falei, pronto, fudeu, eu vou matar todo mundo, caralho. Não, então. Daí eu falei pra Releboros, faz um Johnny Bravo, só que uma versão um pouco mais realista, assim, concisa. Que o Johnny Bravo tem aquele topetão, aquele negócio exagerado. Ah, Só que Releboros ignorou completamente isso e eu fico muito feliz que ele ignorou. Porque às Fica vezes Releboros ele maravilhoso. toma decisões artísticas que, tipo assim, às vezes ele É toma muito uns bagulho pica, né? que ele, que, tipo, isso é muito bom de trabalhar com Releboros, que assim, é, às vezes ele toma umas decisões, tipo assim, se eu liberdade não curtir, criativa. ele tomou porque ele quis. Ele sabia que eu tinha falado de um jeito e ele fez de outro jeito pra me mostrar. E aí ele, às vezes, ele faz uns bagulhos que eu fico maluco, porque fica muito bom e eu nunca imaginaria. Então ele literalmente adoro fez o artista. Johnny Bravo exagerado e ficou muito bom. Aí eu falei, mano, é isso, acabou. Não tem o que Muito fazer. pica, Fez muito literalmente pica Johnny mesmo, Bravo, sem verdade. tirar nem pôr. Inclusive até os óculos, tá ligado? Que Ah, não era nem pra estar lá, mas estava, tá ligado? Não, muito bom. Muito bom. E serviu de inspiração pra caralho. Outra coisa. Vocês têm, essa última, vocês têm alguma história com bebida vergonhosa? Muita, nossa! Eu vou contar a única história de pariu. bebida que eu tenho. Você já juntou uma adolescente, um circo e bebida? Não precisa nem tão longe. Você já juntou Ana Clara Alcoforada com bebida? Vai se fuder, nossa. Amada, eu sei beber hoje em dia só porque eu me fudi muito na adolescência. Faço. Eu me fudi muito na adolescência, eu sei beber. Mas eu bebo com a intenção de ficar fudida que nem eu tô agora. Inclusive, tá gente, ligado? em nenhum momento aqui de Presos Expostos e desse aqui a gente tá instigando vocês a né, beberem sem responsabilidade. E quem é menor de idade, por favor, Tá não todo beba, mundo quem em for menor de ambientes idade, seguros, beba tá? com Eu sei que, responsabilidade, por tipo, favor. Todo mundo aqui é adulto. Eu sei todo que a mundo gente sabe o tem que a tá cara, mas assim, eu tenho 23 anos, tá? fazendo. Exato. Gente, Se beber, não eu vou fazer dirijam, tá? 29 anos, gente. Eu Tipo, faço 18 anos. Nossa, que milf é essa, hein, Laura? Nossa, caralho. Tô só avisando, porque tem gente que fala assim, como assim você não tem 17 e é professora? E eu falo, então,
Eu tenho 18 99. aninhos. Toda vez que alguém Todo pergunta a mundo, minha idade, até eu agora, surpreso. todo mundo que bebeu em empresas expostas tem mais de 18 anos. Então, assim. Tu não tá. Eu não, pelo amor de Deus. Não, completei mas eu 18 vou aninhos. falar. Eu vou falar, gente, quem dá PT é amador. Eu também acho. E eu digo Não, mais. mas é eu digo armadura, mais. Não. Mas Desde eu que eu fiz sou merda. muito pirralha, eu bebo tanto quanto vocês estão vendo. E eu nunca dei PT. Porque assim que eu começo a ficar com a cabeça tonta, eu começo a comer pro carboidrato e beber água. Fica aí a dica pra todo mundo. Pessoal, Responde a pergunta. bebam com responsabilidade, viu, pessoal? Porque Meu eu Deus. gosto muito de beber, mas Cara, beber responsável, viu, pessoal? Então eu vou cantar uma música aqui pra vocês, que é muito legal, tenho- que não tem nada a ver. Ela é muito vagabunda ela é. Ela deixa o marido em A respeitar casa. as mulheres. Mas Cara, respeita a eu mulher, tenho duas pessoal, por favor. histórias disso, na verdade. Eu tenho uma história que... quase No uma final, América esse Fora, cara tá sendo pau mandado de alguém. Esse cara tá sendo pau mandado de alguém só por causa dessa música. Papo O reto, GG mano. Caralho. pensou isso desde o início. Ele vai fazer autotune na próxima. A cara do GG! Eu tenho duas histórias sobre segurança de bebida, cara. Tem uma história que envolve polícia pra caralho. Não tanta, mas envolve polícia. E tem uma história que envolve quase um American Pie. Depende de qual vocês querem escutar, tá ligado? Eu Escolhe Não, uma cara, da e a polícia, outra porque fica a pra American próxima. Pie foi a minha Vamos nossa só Então, não demorar eu muito meio- pra poder... Né, Pra que poder já tá ninar, tardinho e nanar. tal. eu vou deixar pra imaginação de vocês. Só Ontem isso. ela falou um negócio que agora vem na minha cabeça, cara. Cara, Ei, Tem, eu acho que certas coisas, tipo, a gente pode deixar pra depois. Ok. Perfeito, Né? perfeito. Alguém não falou? Alguém não falou? Alguém falou que... Cara, ok, eu não vou dizer tipo de história de bêbado forte, mas eu vou contar uma história de quando eu tava sóbria, qual foi a minha última fantasia pro carnaval em 2019, no último carnaval que eu fui. Eu fui de top e de short, cabelo preso, e eu levava 3 batons dentro do meu top. E a minha fantasia era o seguinte: eu chegava em quem quisesse, falava, eu preciso da sua ajuda pra poder fazer a minha fantasia de carnaval. Ela tá incompleta. E a pessoa falava, claro, eu te ajudo. E aí eu tirava os 3 batons. Era um batom azul, um batom vermelho e um marrom. E eu falava, você pode me ajudar? Basicamente, uma coisa levava a outra. Então, vamos supor que eu só saí, tipo, com beijo, marca de beijo até não sei onde. Eu não sei nem como é que aconteceu isso. Eu só sei que aconteceu. Mas isso foi Bela de 2019. Não, isso era só uma dessa no meu carnaval. Caralho, mano. Isso foi eu em 2019. Hoje em dia eu sou muito mais... De A boa. situação da live subiu, tá Não, ligado? nesse caso da coisa do circo, foi que quem não sabe, eu dei aula de circo durante bastante tempo. Eu fazia Foda. tecido acrobático. Aí eu fui atropelada, blá, blá, blá. Aí a gente vai pra frente disso. Mas, tipo... Só que eu era adolescente. Eu tinha 16, 17 anos. Aí eu fui beber, eu comei numa brincadeira de eu nunca, eu tomei metade de uma garrafa de balalaica sozinha, porque era a bebida mais balalaica que tinha. Eu comecei a ficar doida, só que o pessoal tinha slackline. Tinha da Serra. Eu tinha lançado. Tinha slackline, e eu tava, Eu tô lembrando da história na minha cabeça. Uhum. não, gente. Que isso? Bota ali em cima. Tô de boa. Tô de É que eu boa. acho que eu acho 19 anos ainda uma idade muito jovem. Acho que a pessoa é adolescente até os 19. Tipo, acho 19 que ainda é aos 21, adolescente. No mínimo, até os 21. Eu também É. acho. Mas, tipo... Você muda muito depois dos 22, assim, tipo, a perspectiva muda muito. Tipo, eu não faria essa fantasia de novo, tipo, no carnaval, mas eu tinha, tipo, 19 anos, tinha acabado de entrar na faculdade. E eu tinha pensado assim, e se? Mas basicamente eu caí em cima do namorado de uma amiga minha. Nossa. Mas, tipo... Gente, tá acontecendo? É isso que dá você lá em slackline no alto quando você tá bêbada. Mas, Não, tipo... mas eu entendo. Eu traí a minha namorada quando eu tinha 16, porque eu tava bêbada. Não, mas e hoje em dia ela é minha melhor amiga. Beijos, Clara Rodrigues. A minha padrão preferida, velho. Mas assim, Caralho, gente. mano, Rapidinho, pra mim, já volto. até tatuagem você só poderia fazer depois dos 21, velho. Porque eu acho que, tipo, depois. Os 21 é exatamente a idade. Competência do AD do passado. Aí,
é exatamente aquela idade que você começa a virar gente. Porque... É que, tipo, quando eu tinha 19 anos, que foi quando eu fiz a fantasia, tipo, a minha cabeça tava tão, tipo, fresca. Eu tinha, tipo, eu nem tinha isso tudo de tatuagem que eu tenho hoje. Eu tinha, tipo, uma tatuagem, que era, tipo, essa aqui, da frente só. Eu me achava sensacional por ter um total de uma tatuagem. E eu falava assim, cara, eu sou a pessoa mais gostosa do mundo. Hoje eu tenho 10 tatuagens, eu tinha uma tatuagem lá. E, tipo, eu me achava, tipo... gostosa, cara. Eu falava, caramba, mas todo mundo vai querer me pegar, etc, etc. E aí, tipo, eu voltei. Aí, hoje em dia eu não faria isso porque eu acho muito insalubre. E, tipo, era um monte de gente passando o mesmo batom 300 vezes. E aí, tipo, hoje em dia eu não faria algo do tipo. E eu sou muito mais come quieto agora do que come alto. Tipo, acho que você come quieto, você come mais. Entendeu? Isso é uma perspectiva que Harper tem, mas é uma perspectiva que eu aprendi. Quando você come quieto, as coisas funcionam. Isso em qualquer coisa da sua vida. Então aprendam a comer quieto. Aprendam. You okay, baby girl? Antes de vocês decidirem comer alto demais, aprendam a comer quieto, sério. A minha Mas história se lá vocês fizerem isso melhor. A minha história lá é da polícia. Eu vou falar só da polícia. Do American Pie eu não vou falar porque lembrei agora que tem outras paradas aí que rolaram que... Ia lá. Vou deixar off. Tem várias pessoas envolvidas. Muita gente envolvida aí que deu muita merda. Basicamente esse aí do policial foi no dia do show do Guns N' Roses. Eu sou apaixonado por Guns N' Roses desde pequeno, tá ligado? Todos os músicos, era Guns N' Roses e Legião Urbana, eu sabia a discografia completa. Hoje em dia eu acho que não tanto, que eu não escuto tanto, tá ligado? Mas assim, quando eles anunciaram que voltaram, eu comprei o ingresso e falei, cara, eu vou pro show deles completando 18 anos e vai ser isso, tá ligado? Cheguei lá, era tipo no Engenhão, que é o estádio do Botafogo aqui no Rio de Janeiro. Comprei bebida pra caralho, que era a única bebida que tinha lá, que era Budweiser, e depois tinha os malucos vendendo vodka dentro do estádio, né? Que eles conseguiram entrar não sei como. E aí eu misturei a porra toda, era Budweiser, vodka, era... Porra, tinha uns negócios lá que eu esqueci o nome também, que eu não vou lembrar agora. Mas era muita bebida aleatória. E aí, o que aconteceu? Tava gravando o show inteiro, que nem todo fã bobo de qualquer coisa. Tava gravando o show inteiro. Terminou o show, 5% de bateria. Como é que eu vou embora? Não vou embora, porque eu só tava com cartão de crédito, não tava com dinheiro na mão. E aí, falei, vou pedir um Uber. E o que aconteceu? Naquele exato dia que era o show do Guns N' Roses aqui no Rio de Janeiro, os Ubers foram bloqueados porque os taxistas conseguiram uma liminar no centro do Rio de Janeiro para proibir o Uber no Rio de Janeiro. Então não tinha como eu voltar para casa. Cheguei perto dos guardinhas que tem ali fora, uns policiais ali para evitar. Porra, eu acho que foi 2016 isso, tá ligado? E aí o que acontece? Os guardinhas falaram, pô, se você pegar o trem aqui, você vai pra central do Rio de Janeiro, lá você pega ônibus pra tua cidade e tudo mais. Aí fui. Cheguei no centro do Rio de Janeiro. Cara, eu consegui pagar o trem porque eu tava com cartão de crédito. Ainda consegui pagar, porque o trem aceitou, tá ligado? Uhum. E aí... Eu adoro o trem do Rio de Janeiro quando ele ajuda a gente. Só isso me ajudou uma vida inteira. Voltei em 2. Cheguei no centro do Rio de Janeiro. Com puta medo de ser assaltado, porque tinha gente maluca pra tudo que é canto. De madrugada do Rio de Janeiro, pode ser que o dia a dia do Rio de Janeiro é normal, mas de madrugada do Rio de Janeiro parece Silent Hill, rapaziada. É uma neblina, você se sente no caos, tá? Se sente no caos. Seu cu não passa um raio laser com manteiga, tá ligado? Então assim, eu peguei a porra do ônibus de madrugada. Eu ligo pra minha mãe e falo, mãe, tô saindo daqui. Aí minha mãe falou, não, seu primo tá indo pra... Desligou o telefone. E eu já tava vindo pra casa. E aí... Tô indo pra casa, chego no centro de Caxias. O ônibus que eu desço no centro de Caxias pra vir pra cá. E o que acontece? Eu descobri, tipo, meses depois, que aquele ônibus me deixava na porta de casa. E eu desci dele, tipo assim, quase 4, 5 quilômetros de casa, tá ligado? E eu vim andando. Chego aqui, 4 e 5 horas da manhã. Eu saí do Geão, era tipo 10 horas da noite. A minha mãe descendo com os cachorros da rua latindo pra caralho. Eu falei, o que houve? Aí ele falou, a gente tava ligando pra polícia, a polícia veio aqui em casa e fez o boletim, caralho. Mano, meu primo tava no estádio com um monte de polícia me procurando.
Porque a minha mãe fez o escândalo achando que eu tinha desaparecido Meu dentro do bagulho. Tinha me sequestrado, tá ligado? Nossa, Tinha acabado de completar 18 anos e eu cheguei em casa assim, ó, com 2 copos do Guns N' Roses. Eu, legal, foi foda Assim. pra caralho, tá ligado? Então, assim, Rio de Janeiro, pô. não é uma história de como eu fiquei bêbado, mas foi a história que eu quase, né? Que te Rio de ensinou a Janeiro, fazer. padrão, padrão. Rio de Rio de Janeiro, Rio. padrão. Rio de Janeiro. É isso. Onde- Rio de Mas é Janeiro, outra história padrão. do American Pie, eu não posso contar realmente, porque tem muita parada errada e se eu contar aqui Realmente, vai realmente. pra outras Não, melhor pessoas. não, melhor não. Mas assim, É. porra. Que incrível, né? Eu não consigo pensar muito em histórias vergonhosas minha bêbado, porque eu não tive muita experiência de ficar bêbado. É mais recente, assim. A primeira vez, inclusive, que fiquei bêbado, Clara tava presenciando aqui. Inclusive, esse fim de semana tem, viu, Jorge? Beleza, Se você beleza, faltar. beleza. Incrível, incrível. Mas assim, acho que a vez que eu fiquei bêbado. Uma vez que eu fiquei bêbado foi muito engraçado, foi no ano novo. Eu já contei essa história em live. Foi no ano Caralho. novo desse ano que eu descobri que eu sou o bêbado que canta com a garrafa na mão. E eu comecei a cantar Manuel Gomes a noite inteira. Só que o pior disso foi, depois de todo o rojão de, tipo, a gente tava com o pessoal aqui, tava Emília, tava Clara, tava Breno, enfim, tava uma rapaziada aqui. E a gente passou a madrugada toda conversando e tal, não sei o que, beleza. Aí foi dormir todo mundo, né? E aí, beleza, todo mundo foi dormir e tal. Aí eu fui lá dormir com Clara, naquela conchinha maravilhosa, todo mundo cansado, mais feliz ali, entendeu? Todo mundo tranquilo. E aí, ela quase dormindo, eu chego no vidinho dela. O nome dela é Maura, a mulher que machucou meu coração. Ai, E eu passei singelos 15 minutos cantando Manuel Gomes no ouvidinho de Clara, sem deixar ela dormir. Porque eu tava muito bêbado, mas eu tava consciente do que eu estava fazendo e eu admito culpa nisso e eu faria de novo. eu lembrei do GG no karaokê bêbado, ele tava com... Eu acho que você não tava querendo comprar cerveja porque tava cara a cerveja. Verdade, Laura Aí eu me Caralho. financiou, tá? senti, mas eu Laura me financiou. aí eu cerveja só tava cheguei cara com uma pra caralho. cerveja e ele... Eu queria que você tivesse ciência que você tem fama de ser insuportavelmente fã de Manuel Gomes quando tá bêbado. Porque da última vez que eu tava com o Boroca, que é um amigo comum da gente, que você vinha pro rolê, você não veio nesse rolê. Mas o Boroca fez tipo, deixa eu te dar um aviso. E ele começou a puxar um monte de vídeo de tu bêbado cantando músicas do Manuel Gomes. E eu fiquei, Deus. caralho, não, velho. Secretária. Tomara que esse cara não venha, mano. Secretária. Um bagulho que eu falei com o Jorge semana passada, né? Que eu ia trazer bebida pra essa sessão dessa semana, né? Mas como aconteceu o bagulho Sim, da Aika, eu acabei nem lembrando disso, tá ligado? Eu falei pra ele, mano, vai ser a primeira vez que eu vou beber, inclusive até em live, que eu não fazia isso nas minhas lives, tá ligado? Então eu falei pro GG, cara, eu vou beber, vou meter o louco, mas aí aconteceu esses problemas e eu acabei Nossa, nem tem pensando cabeça nisso, pra tá isso. ligado? E adicionando a história do Manuel Gomes aí, além do mais, pra dificultar mais ainda pra Clara dormir, Emília, vou expor Emília aqui, que não tem nada a ver com o bagulho. Ih. Emília, ela meteu um... Ô galera, eu só durmo com som de ventilador no fundo, mano. Vocês podem botar um som de ventilador aí no celular, velho? Cara, eu sou assim também, cara. O eu sou Thiago muito assim assim. convento. Eu lembrei de uma. Não é minha, mas eu não vou mencionar nomes, mas é engraçada. Porque a gente tava na casa de um amigo do Rafa. E só que eu e o Rafa, a gente ainda era amigo. Eu fui melhor amigo do Rafa Ele era durante meu 2 namorado já anos. nessa época, não sei se... E ele namorava. Eu. Aí eu já tinha uma certa experiência com não TPT. E a gente tava jogando drink game com tequila. E o pessoal tava bebendo. E eu tava me zoando, porque por que você toma um copo de água toda vez que você toma um shot? Ué, tudo bem. Chegou no final do rolê, e era tudo RPGista. Chegou no final do rolê, a namorada dele, tipo, quase dando um PT, tipo, já naquele estado, assim, não vomitando, mas já delirando da vida. Chega lá, baixa o pai dela pra buscar ela, e eu era de São Paulo, e isso tava sendo em Jundiaí, o Rafa morava em Jundiaí. Eu ia dormir na casa do Rafa. Buscar eu, Rafael e a ex dele. Meu Deus, caralho. E o Rafael bebaço também. Eu sou a única que tava assim. Oi, senhor, tudo bom? Boa noite. Aí eu cheguei, sentei.
E aí, do nada, no meio do carro, aí do Rafa, do tipo, não, porque não é justo, porque eu não sou um paladino! E o cara vai gritar que não era um paladino. Eu quero ficar assim, véi. Ai, caralho. Meu Deus do céu. Que isso? Ai, mas pegando essa deixa aqui, eu não sou um paladino e a gente vai finalizando a live por aqui. Foi uma live incrível. Muito obrigado por essa live extra aqui do Expondo Presas. Muito obrigado a todo mundo que ajudou a gatinha do Wes, a Aika. Ainda dá pra Obrigado ajudar aí, a vaquinha aí. Só acho que digitar exclamação Aika no chat. A vaquinha ainda tá ativa. Quem puder ajudar, vai ajudar demais, 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 demais. A chance de ajudar o gato mais foda do Brasil, Exato. velho. Agradeço muito a todo mundo. Agradeço muito a todo mundo que tá aqui. Agradeço muito a Clara, que não vai aparecer mais em Presas, mas podem aguardar que ela vai aparecer de novo aqui no tadinha. canal, com certeza. E é isso. Vai ter outro Expondo, o Expondo Presas no final do RPG. Então vamos ver Lembra como que é a uma. gente vai estar quando chegar no final, né? Que provavelmente semana que vem? Talvez. Ou Mas será isso, que É não? isso, estarei anunciando no fim do RPG que vai ter Expondo, né, enfim. Mas é isso, muito obrigado a todo mundo. Faço live toda segunda, quarta e sexta aqui no canal. Toda quarta às 20 horas tem Presas Expostas, nosso RPG de slasher. Muito legal que essas pessoas incríveis jogam, menos Clara. E... Tadinha, gente. E é isso. Alguém Sacanagem. tem alguma coisa pra dizer? Gente, É isso. Segunda Salamandra, hein? Salamandra Basta. na segunda-feira, às 8h30, no meu canal A Dragonesa. Amanhã vai ter a Unishot lá no Aprender RPG, que eu e o Verdade. Tonho vão participar, que é a nova campanha da Jambu. Pra quem tá falando que eu tô parecendo drogado, gente, é porque eu sou o tipo de pessoa que eu bebo e eu durmo. Então eu já tô na minha fase já de dormir. The É. Babe and Dorm, Dublado, como velho. dizem os gringos, né? The Babe and Dorm. The Baby Dorm Shark. Baby Shark. Mas é isso, gente. Por enquanto é isso. Amanhã a gente se vê de novo. E sábado a gente se vê de novo. E domingo tem Baluarte às 14 horas. E domingo tem Baluarte. E segunda-feira volta Tem RPG, ou RPG seja... Inclusive, olha que lindo, minha capinha de celular. Que Minha capinha de foda. celular. Que foda. Ô, eu juro, sério, quem falar que tá com saudade de RPG, irmão, de verdade. Tem Mano, RPG tem pra muito assistir. RPG variado pra Quem assistir. tá com saudade de Pelo amor de RPG Deus. sou eu, porra, que acabei de morrer e agora eu Enfim, não estamos acabando a live vou aqui, jogar. né? Amo vocês. Tadinha. Muito obrigado por essa live, muito obrigado a todo mundo que compareceu. Ajudem a Aika, vamos pra cima. Obrigado. Talvez não, a live de amanhã vai ser de tarde por causa do RPG do Roma, mas caso não tenha live, porque tem essa chance de acontecer amanhã, eu aviso vocês no Twitter, então fiquem ligados aí. Mas provavelmente vai ter. É isso. E eu Vamos quero ajudar jogar ele a demo do pegar Resident Evil o- 4, se eu conseguir jogar, vai ser legal. Vamos Foda. ficar com 75 Foda pra views pra poder a gente conseguir Uhum. deixar o GG Tonho como parceiro, Como gente. parceiro. Eu quero muito, por favor. Mas sério, gente. Beijo. Beijo. E é isso. Valeu. Escudo da Gama. Vasco, calma. No já, hein, no já. 3, 2, Vasco 1, todo da mundo. Vasco da Gama. Vasco da Gama.